Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Sete horas 32 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. O Esporte em Debate está no ar. Vamos juntos até as 9 da noite com muita análise e muita opinião. E a sua participação, como sempre, aqui conosco. Hoje estamos no pré-jogo de Internacional e Flamengo. Esse jogaço que vai definir mais um time classificado para as quartas de final da Libertadores da América. 9h30 da noite, transmissão Bandeirantes do Rogério Assis, com os comentários do Leandro Quesada e do Alexandre Pretzel e as reportagens do Everton Ramos. Já já nós vamos falar desse jogo, daqui a pouquinho vamos palpitar sobre essa partida também. Mas a produção é do Pedro Cohen, com todo o nosso time técnico já a postos, Michel Lopes, Beto Rebeque, Caiame Martins e o Alexandre Marques, que está no nosso Twitter, além do Guilherme Maciel, cuidando das nossas redes sociais. Ah, quarta-feira, tem um calorzinho aí, hein? Vocês estavam pedindo calor, verão, céu azul, aqueles negócios todos. Hoje teve, hein? Ah, vocês que gostam desse negócio aí, hoje foi perfeito para quem gosta do calorzinho. Boa noite a todos. Em São Paulo. Não faço frio em São Paulo. Bateu 30 graus hoje, tá louco. Graças a Deus. Podia passar esse calor logo. Não, Deus me livre. Vai demorar muito pro pro inverno 30 graus chegar? na rua, né? Terça-feira. Aqui nesse momento, 33. Aqui dentro, terça-feira volta o frio, mas aqui dentro Graças realmente a Deus. tá calor. Acaba o inverno, terça? Não, acaba esse veranico. Parabenizar o grande Santos Futebol Clube, não é? Pelo resultado de momento. Qual deles? O resultado de momento, vocês me ajudem ali, né? Quanto tá o jogo ali? Que jogo é esse? Quanto tá o jogo? 2-0 Juventude no Vasco. Pera lá, não. Esse Quem Vasco diria? é aquele? Jogo do brasileiro atrasado, o Vasco é aquele. O mesmo igual, Vasco. Mesmo Igual, time. que fez 6 no Santos. Só tá jogando o Verrete no lugar de... Amigo. de O Alberto. Puma também, é isso? Puma O tá Puma tá jogando. no lugar do Paulo. Amigos do Brasil. 2x0 pro Ju, eu gosto disso, o Ju. Com 32 do primeiro tempo. Pô, 2-0 E já. o Nenê em campo, ó. Nenê fez o primeiro gol. Olha só. 2 minutos do primeiro tempo. Gol do Nenê e o Tagliari. Santos. É a lei do ex. Chapada E do o Tagliari Nenê. fez aos 15 dessa primeira etapa. 2-0 Vasco pro Ju. também. Tem informação do Sampaoli e o porquê que subiu no telhado a contratação do novo treinador que estava acertado com o Santos Futebol Clube. Tá? Por quê? O Sampaoli, desculpa, tá o termo. Ele é um psicopata, velho. Tô falando sério. O Sampaoli é um psicopata, ele tem que ser Ele é estudado. normal, todo mundo sabe. Não, mas ele é um cara de palavra torta, sabe? Ele é um sujeito sem palavra. Tá? É isso que o Sampaoli é. Eu sei que é muito forte falar esse tipo de coisa, mas vem cá, até presidente Marcelo Teixeira, eu sei que a pressão tá muito grande em cima do senhor, mas se o senhor tiver condições de atender a Rádio Bandeirantes aí na sequência da programação, talvez no domingo, né, Xandão? Dentro do Concentração, mas vem cá. seria um prazer para que a gente pudesse ouvir o mandatário santista. Quantas vezes não te convidaram pra falar com ele? A mim também, ao Capriotti, ao Quesada. Ó, o presidente gostaria de conversar com vocês. Aí tu marca o dia, marca o horário e na última hora surge uma reunião. É. Então é o seguinte, ó. O presidente também, eu gosto dele, mas ele parece perdido. Bom, a É informação... que Recentemente- ele terceirizou a responsabilidade da administração do Santos para a família Neymar, não é? Então, hoje o presidente Marcelo Teixeira tem uma atuação mais limitada, porque hoje ele não é a última palavra. Ou Não pelo é ele menos que manda no divide, clube? ou pelo menos Opa. divide a palavra, né? Pelo Não menos é ele que, divide a não é ele palavra. que manda, então. Não. Não? Ele Estranho isso. assina, né? Porque estatutariamente falando, quem manda é ele. Mas as decisões são divididas. São divididas. Tanto é que o Santos não pode jogar em qualquer estádio. Estádio com gramado sintético, por exemplo. Pois o Santos é. não pode jogar. Você acha que a escolha de um treinador não passa pelo menino Ney? Pelo pai do Neymar? Claro que Claro que Certamente. faz. Então, é isso. Certamente. Mas olha só que faz um presidente... Mas termina a história do São Paulo. Não, o isso São Paulo é o ali, seguinte, fez uma mas- introdução gigantesca. Não, o negócio é o seguinte, ó, a informação que nós temos é o Marcelo Teixeira fechou a contratação do Sampaoli. Estava fechado, tudo fechado. Preto no branco praticamente para que eles pudessem assinar. Eles já tinham se acertado em salário, tempo de contrato, valor da multa rescisória.
o Sampaoli pediu o afastamento de 10 atletas do elenco atual. Só isso. Entre eles, Souza, lateral esquerdo, Gabriel Bontempo, meio-campista, e também teve mais um que estava comigo. Souza, Gabriel Bontempo e mais E o Robinho. E o Robinho Robinho Júnior, filho do Robinho. Ele fez análise, assistiu aos jogos do Santos nas últimas partidas, nos últimos 8 jogos. Devolve o moleque pra base. E devolveu, e teve a Ele ideia de assistiu colocar... errado, porque, pô, é barrar o Bom Tempo. Pois é, e o Souza barrar também. O Souza. Pois é. Não, ele tá. E aí- A análise dele, ele viu outro time. Ele até o acha- Robinho, e até o Robinho. Ele acha... Até o Robinho. Pô, que boa tem aposta da potencial, base, tem O potencial. Robinho, ele era até reserva muitas vezes Mas na tudo categoria bem, de mas- base. Tá lá porque também é o filho do Robinho, o Neymar Não, quis mas abraçar o entrou bem, menino mas e entrou tal. bem. Mas Tem potencial. Então, vamos aguardar. E aí ele queria o afastamento de 10 atletas, entre eles esses 3, Souza, Bontempo e o Robinho Júnior. E de quebra, pediu 30 milhões de euros em contratações. O Santos tinha fechado, e aí, presidente Marcelo Teixeira, fique à vontade para entrar no ar, Alexandre Matos, que só gosta de dar depoimento, não dar entrevista, né? Mas seria importante ouvi-lo. O Santos tinha fechado a contratação de um atacante que atua no futebol europeu, e aí no dia seguinte, o Sampaoli falou que mudou de ideia e queria outro atleta e não aquele que o Santos havia fechado. Isso enfureceu o presidente Marcelo Teixeira, que decidiu encerrar as negociações com o técnico Não, Jorge mas Sampaoli. aí é o seguinte, o cara fez isso, não é porque ele é psicopata, como você disse. Ele fez isso porque ele não quer ir pro Santos. Pode ser. Ele não quer ir. É. Ele fez isso exatamente porque eu não Péssimo mais quero isso. ir. É isso, Você é acha isso. que alguém em sã consciência faz um pedido como esse? Claro que não. Ele fez isso aí para os caras desistirem. É óbvio, ele sabe que o Santos jamais vai abrir mão desses 3 jogadores, vai mandar 10, afastar 10 jogadores, contratar 30 milhões de euros. Ele não tem dinheiro. Então o cara já faz isso aí, sabe, ó, vou fazer isso aqui pra eu não ir. Pra eu não ter que falar pros caras que eu não quero Fala treinar. logo que não vai então, né? Do que mas vai não fazer quer. essa papagaiada aí, esse circo. Não vai. E agora, Vojvoda é o nome principal para, inclusive, essa informação do Lucas Mussetti, dando devido crédito para mim, é um dos caras que melhor acompanham o Santos Futebol Clube já há anos. Ele trouxe a informação que rolou até uma chamada de vídeo entre os dirigentes santistas e o Juan Pablo Vojvoda. A tendência é que até o fim da semana eles possam acertar a contratação. E aí, nova informação. Até o fim do ano que vem chegaria o Vojvoda ao Santos. Sim. Acho um acerto. Eu acho bom. Eu também gosto. Se você olhar pro que tem no mercado hoje, É isso, é isso. Eu acho bacana desde que deem ao Vojvoda algo que o Santos não tem dado a nenhum técnico, que é O quê? o trabalho a longo prazo e o projeto. Porque todos os técnicos que passam lá são extremamente triturados. Triturados. E outra, o Vojvoda vai trabalhar com essa turma que tá aí? Ou quando ele chegar, ele vai querer pedir mais 5, 6, 7 argentinos, como fizeram no Fortaleza, que é o time que a gente está criticando agora. Né? Que a gente fala que não tem um cara que se salva no Fortaleza. E um dos jogadores da liga é o menino Hendrick, né? Essa informação não tem. Essa é a sua. Essa bate com a informação que você checou hoje. Perfeito. Ele queria Hendrick só isso. no Santos. Esse cara ele tem que ser colocado numa camisa de força, cara. Qual é a realidade falamos desse ontem do cara, Hendrick velho? aqui. Então, É, qual é a no realidade Hendrick, desse não cara? falamos ontem. Qual é a realidade Pediu o desse Hendrick, já tinha pedido. É. Pô, isso mesmo. Ele pediu o Hendrick. Esse cara tem o né? que na cabeça? Pediu maluco? pra não vir, exatamente. Já pediu pra não vir. Ele não é um cara sério, né? Porque tratar um clube assim como ele tratou o Santos, por mais que ele não tem lá uma história maravilhosa. Ele foi vice-campeão brasileiro 2019, jogando um bom futebol, é bem verdade. É que era impossível bater aquele Flamengo de 19, que era um rolo compressor no futebol brasileiro Sim. e continental. Mas é um técnico superestimado, Jorge Demais, Sampaoli. Demais. demais. É porque habla. Ele Porque se falasse fez- português como os outros, seria tratado na vala comum, né? A verdade é essa aí. Fez uma boa campanha na seleção do Chile, olha lá. E olha lá. E olha Tudo lá. bem, campeão da América, né? Depois Copa disso, ele América. arrumou emprego em vários clubes por vários anos e nunca mais mostrou que veio. Entendeu? No Foi Flamengo campeão também. mineiro pelo Galo também, beleza, mas assim, Nada todo demais. respeito, né? Nada demais. Nada demais. Superestimado. Então que o Santos feche a contratação do Vojvoda, seria interessante, acho que agregaria, e pra mim o Santos não cai. Pelo que tu falou, o Vojvoda viria só em dezembro. Oi? O Vojvoda viria só em Não, dezembro. essa Não, semana. vim já, né? Por mais que ele tenha dito que a ideia dele seria assumir um clube no ano que vem, no começo da temporada, mas o Santos fez uma ligação, e a informação do Mussetti, fez uma ligação de vídeo, passou aí bases salariais, o que espera do projeto, e aí a tendência é que ele chegue essa semana a Vila Belmiro. Vamos aguardar.
Mas seria pra agora, Xandão. Não, Pra agora. ele tá na Argentina com a família, né? E a alegação é que ele ficou longe 4 anos da família. Sim. E Tudo aí bem, não, mas o só Santos- pegaria em janeiro. O Santos não tá em posição de esperar ninguém. Imagina. Evidente, não, É evidente. isso. Né? Então, contra o Bahia, o Matheus Bach vai ser o técnico. É isso. É isso. Provavelmente. Contra o Bahia, sim. Matheus Bach. esse Ó, jogo- E com todo respeito também, né, Esse pessoal? jogo, teoricamente, são menos 3 pontos. Menos 3 Agora, se vem o Voivoda, fica essa comissão técnica? Quer dizer, o filho do Tite? Eu acho que não. Provavelmente não. Eu acho que não, né? não, Provavelmente Aí, não. aí libera essa comissão técnica. Ele Vinícius trabalha, vai Marques, ficar Kleber estranho, Xavier e o Matheus Bach. Kleber Xavier não, desculpa. O Fábio Matheus Bach, Marceregian. o Fábio Marceregian e o Vinícius Marques. Não faz sentido manter esses três. Não, mas o com uma Voivoda nova tem comissão técnica. Ele Até tem. porque a ideia do Santos era segurar essa turma, porque saindo o Kleber Xavier, precisava alguém pra tocar a semana até eles definirem tudo. exatamente. Né? Ou acho que o E sonho de tentaram tentar o Tite trazer o também. Tite. Tentaram o sonho de Tite. tentar Acho trazer que o Tite Tite. tá no departamento médico com o Exato. joelho, né? Mas tentaram o Tite. Abraço pro Ricardinho Martins, está ouvindo a gente aqui. Valeu, Xará, obrigado pela audiência de sempre. Então vamos ficar de olho aí, porque o Santos deve, então, nos próximos dias, definir essa situação do treinador, e precisa mesmo, porque a situação é bem delicada. Ótimo. Bom, vamos falar aqui do São Paulo, porque ontem teve gente. Bom, infelizmente tivemos a morte de um torcedor ontem no Morumbi. Tamanha a adrenalina do jogo, né? Ele sofreu, Tamanho, a pelo que eu emoção. entendi, ele sofreu um infarto no intervalo do jogo. Foi, teve um problema cardíaco. 70 anos o senhor. 70 anos, Que coisa, velho. E, lamentavelmente não resistiu. O jogo foi de alta tensão, né? Foi um jogo de muita adrenalina. Fazia tempo que eu não tinha palpitação mesmo no final. Mas você não passou mal, não. Não né? passei mal. Não passei mal. Menos mal. Porque, passei olha, ontem foi jogo para cardíaco. Infelizmente, esse senhor acabou perdendo a vida, mas foi, assim, poucas... O São Paulo andou fazendo isso aí ultimamente, né? Muitas decisões por pênaltis e vinha perdendo essas decisões. E ontem venceu. Mas o São Paulo, nesses 2 jogos contra o Atlético Nacional, teve mais sorte do que juízo. Bem mais sorte do que juízo, É aliás. evidente que sim. Muito mais. Evidente. Porque o Atlético Nacional jogou mais que o São Paulo nos 2 jogos. O Atlético. Você somar os vamos 2 nem falar, jogos, não vamos né? nem falar do jogo de ida, porque é chovendo molhado, Olha, né? lá foi um Era pra ter massacre. sido 4-5-0. É. Mas esse jogo de volta, o São Paulo vai bem nos primeiros 15 minutos e depois Depois parou. 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 E aí não conseguiu mais segurar uma bola no meio-campo, a bola batia ali, já caía no pé do Atlético Nacional de novo. Esqueci o nome do rapaz da direita, que tem um nome complicado. Inestrosa. Jogou no Palmeiras. Jogou demais esse cara. Jogou cara é bom, demais esse cara. Ele é muito bom. Ele Errou, deitou em cima ontem do Enzo. Foi muito bem. Foi errou o cara pênalti, que fez a mesmo. diferença. Foi o cara que fez total diferença. Depois do pênalti, que foi pênalti, se o companheiro não é expulso, que o São Paulo devia contratar ele perdeu 2 pênaltis. Aliás, E eu acho foi que ele dois tá vindo do pênaltis São Paulo. expulsão, hein? Cardona é uma O vergonha, Cardona, velho. A brincadeira se o Cardona, é essa, ele se o tá Cardona no Paulo, né? continua em campo, eu acho que seria muito complicado de segurar a virada, porque o Atlético estava muito em cima. E quando entrou o Ferreirinha, até o Henrique no final fez uma bela fumaça, o São Paulo podia até ganhar do jogo. Ele demorou. Podia até ter ganhado o jogo. Demorou porque pra tirar o zagueiro dele. Demorou. Botar o E, ele- 16 minutos. e o Lucas não entrou bem de novo. Ele não conseguiu segurar a bola no meio campo. Ferreirinha também não entrou legal. Não, o Ferreirinha entrou Rapaz, bem. Ele quase fez um golaço. Essa jogada bonita. Era Puskas, hein? Era Puskas. Mas se ele Quase toca fez pro um Luciano, golaço. era caixa. Então, mas Ele quase fez um golaço e o Luciano quase fez um gol espírita com a sola do pé. Podia ter saído vitorioso do o jogo. Rodriguinho Então- não teria tirado o Rodriguinho Ah, também. jogou nada ontem, Capri. que Sentiu o isso, jogo. pô. Rodriguinho Não, sentiu ele o jogo. não acho Jogo que não grande, jogou nada, o cara. menino. Não acho, não. Eu acho que ele tô não jogou jogando. nada, né? Eu acho Ele que o Lucas sentiu entrou, o pior, o jogo. Lucas entrou pior que ele. Tudo bem, mas Entrou o Rodriguinho mesmo, sentiu Mas o é o jogo. O Lucas, Lucas né? entrou pior. O Luciano tinha que ter jogado mais. Mas o Luciano, eu fiquei com a sensação Jogado mais. que o Crespo não tirou ele exatamente que podia. O Luciano tem aquelas coisas de sorte de momento. Isso é Como verdade. um né? chute de fora da área, como quase aconteceu o gol de sola de Sim. pé e o Luciano. E precisava estar até o final para bater pênalti. Porque ele tirou o Luciano contra o Atlético Paranaense nos 40 do segundo tempo Aí faltou. e faltou. Aí entrou o Sabino para bater pênalti. Abriu a série como a gente esperava. Com o Lucas, que Sim. é uma bola de segurança, Sim. teoricamente, né? Não, foi todo mundo bem. Mas a Todos curiosidade- batendo bem. O Marcos Marcos Antônio que Antônio- perdeu. Não, Mas ele bateu bem, Não bateu bateu mal, bem. jogou bem. Mas Jogou sabe qual é a bem. curiosidade? O Lucas entrou e o time piorou. Piorou, também achei. O Lucas entrou e o time piorou. mas o Crespo Nós foi falamos mal. ontem. Ele não entrou legal. Nós não entrou falamos bem, ontem. é. Sabe Mas por o quê? Crespo foi mal. Perdeu o meio de campo. Perdeu. E ao invés de tirar o zagueiro quando o Nacional ficou com 10 para tentar ganhar o jogo no tempo normal, ele levou 16 minutos para tirar o zagueiro. Sim. E aí perdeu muito Parece que eu tempo. falar em 16 minutos, que absurdo que é o desconto no futebol, né? O lance do pênalti
O jogo ficou parado 10 minutos. 5 minutos pra marcar o pênalti com o VAR, não sei. Olha, VAR, vem do VAR, vai do VAR. Aí marcou. Aí mais 5 minutos pra bater o pênalti. Inacreditável. 10 minutos, um jogo parado por causa de um lance. Isso daí é realmente... Isso é inacreditável. E eu fiquei fazendo a conta. Falei, não é possível. Ele deu 8 de acréscimo. 8 de acréscimo. Ele deu 8 de acréscimo. Uma vergonha. Ainda Só aí teve, 10 minutos. ainda teve mais 5, 6 substituições. Corinthians e Bahia teve 14 minutos de acréscimo, viu? Inacreditável. No primeiro tempo. Inacreditável. Lembra? Corinthians e Bahia. Porque ficou 10 minutos parado pra ver o gol do Guinegão, pô. No primeiro tempo. Deu 1 hora de primeiro tempo quase. E tava claro que era pênalti. Precisa demorar tanto. Foi muito pênalti. Uma coisa que me irrita muito é o árbitro ficar esperando o VAR analisar, pra depois ele olhar, pra depois... Caramba, já tem dúvida. Vem cá, companheiro, vamos ver O rápido jogo esse Bahia e negócio. Corinthians, 9 minutos, né? Um monte Aí ficou vem 10 minutos, 9 e pouco. O VAR brasileiro é mais rápido que o da Comebol. Nossa, da mais Comebol é rápido, Pô, mas insuportável. do fim de semana demorou 9 minutos Mas do o gol, Corinthians. lá. aquele gol que o Corinthians... Pelo amor Aquele de gol Deus. era um gol demorado pra Mas analisar. não justifica 10 Mas minutos. 10 minutos não justifica. Não, Tudo bem, mas não era um lance Aliás, fácil. concordo que justifica. Não Desde era que um lance devolva os fácil, 10 minutos no final. Exato. Agora, Do cara devolve devolveu, 3, 4. deu. Ele deu 14 de acréscimo no primeiro tempo. Não, ele mas devolveu. ontem não compensou. Ontem não entendeu? compensou. Ontem não. Ontem não compensou. Ontem foi uma vergonha, realmente. Uma vergonha. Agora, o Crespo, pra mim, foi muito mal ontem. Eu acho que ele foi mal também. Ele tava com uma postura ontem acovardada. Você tá com um jogador a mais, tudo bem, por mais que o empate levasse pros pênaltis, você tinha totais condições de amassar o adversário na pênalti reta não era final do bom. jogo. Ficou com medo. O Crespo ficou com medo de atacar. Não usou a Eu atmosfera não sei do se ele Morumbi. ficou com medo, não. Pô, Não mas não usou. quis. A alteração Mas eu demorou acho que ele 15 demorou. minutos pra mexer. Podia ter tirado um zagueiro lá. Conservador demais. Podia com ter um jogador tirado. a mais em casa Ou com tirar do 3 zagueiros, Sabino. pra quê? Ou tirar do Sabino, que tava tomando um baile O também. Ferrarese tava pendurado, sei lá eu. Acabou tirando o Alan Franco também, porque eu não entendi o Alan O Franco. amarelo. Por causa do O Ferrarese amarelo. também. Só Só por causa 42 disso. do O Ferrarese segundo também tempo. tinha. É. Pois é, mas- Se tá eliminado, não tem próximo jogo. Ele é um treinador sem lances. O que é o lance? É tu tirar uns... Tô dando um exemplo. Tirar um zagueiro e botar um atacante. Isso ele não faz. A não ser que fique com um jogador a mais. Sim. Senão ele tira um 5 e põe um 5. Tira um 8 e põe um 8. Tira um 6 e põe um 6. É É sempre. lateral pro lateral. Sim, ele não é um treinador Volante de por lances. volante, atacante Mas ele por tem uma atacante. baita de uma estrela, né? Porque tu tem Tem, razão. tem. O São Paulo é muito grande. O São Paulo passou ontem na base da história e da É, a camisa. camisa. Ah. E o Morumbi. É o Morumbi, a Não, camisa. teve o nada disso aí não. Morumbi. Teve nada disso Tem, aí não. sim, Teve nada tem. de camisa Claro que não. tem. Lógico Porque que quando o Atlético tem. Paranaense Lógico que eliminou o São Paulo, a camisa não pesa. Mas na Libertadores pesou. O São Paulo passou ontem porque foi largo pra caramba. Mas o São Paulo foi contra o largo Atlético pra foi caramba. burrice. Foi Que burrice? de colocar um time misto no primeiro jogo. É isso Não, que gente, as aconteceu. pessoas têm medo de falar aqui, as coisas não têm medo de falar. São Paulo tá na próxima fase, parabéns, nota 100, mas não vamos falar que não, porque passou por causa da camisa, da mística, da torcida, passou com as calças na mão. Você sabe que ontem eu Com fiquei com a as calças sensação na mão. que a Jogou mal os torcida dois tava- jogos. A torcida tava apreensiva no Vai. segundo tempo. É. A torcida tava apreensiva Você no segundo falou- O time não tava jogando bem. Eu não entendi, no grupo do Esporte Debate o Denis perguntou se era jogo de portões fechados. Eu falei, por quê? Ele falou que eu não ouço ninguém gritar no segundo tempo. Eu falei, não, o torcedor tá lá fazendo a Eu parte vou te dele. falar, pô. é porque a operadora que tava transmitindo o jogo ontem, o que ela caiu ontem, velho. Nossa Ave senhora, Maria. velho. Delay Tava de feia, 3 meu minutos Deus e caía, delay de 3 minutos e caía. Eu quase derrubando a televisão em casa, velho. Tá achando que era internet. A internet Quase tá mandei ruim. mensagem pros meus amigos que trabalham no operador, eu falei assim, pelo amor de Deus, justo isso chama o aí, velho. engenheiro aí, porque tá feia a coisa, cara. Eu queria falar um negócio do Crespo, tá? Porque assim, o Crespo teve uma sorte num dos jogos aí do São Paulo, quando ele perde o Oscar e ele coloca. Foi um Sorte. jogo contra o Perdeu Corinthians. os caras até que foi sorte. Ele perdeu o Oscar e colocou o Alisson no time. Foi. Foi no início do jogo contra o Corinthians. Foi, Ele foi. acertou o time, ali o São Paulo né, foi pra frente. Eu quero saber o seguinte, quando Oscar e Lucas Moura estiverem bem para serem escalados, isso vai acontecer daqui um mês, na Libertadores. Oscar não sei, o Lucas Ele sim. vai fazer o que nesse time? Ele vai mexer com a linha de 3 zagueiros? O Oscar tem que voltar no banco. Ele Claro. vai mexer com o Alisson? Não. Ele vai mexer com o Marcos Antônio? Ele vai mexer, Não. ele vai mexer com o Alisson. Ele vai sacar o Luciano? Não vai ter peito de Não, sacar ele- o Luciano. Eu acho assim, ele não vai mexer nos 3 essa eu zagueiros. quero ver. Ele não vai mexer nos 3 zagueiros. Eu acho que ele mexe com o Alisson, E tira o André Silva. tira o André Silva, Lucas deixa e o Luciano Lucas. na frente. Esse é o correto. É, Lucas porque o Luciano. Lucas, eu acho que é igual o Neymar. Ele já não tem mais aquela pegada de pegar a bola lá atrás, ele perde muita bola. O Zubeldia falava isso, que o Lucas era o cara que perdia mais bola e dava contra-ataque pro São Paulo. Ele não mexe com os Contra o 3 São Paulo. zagueiros. Eu acho que ele não mexe Então nos vamos lá, 3 então do zagueiros. meio pra frente. Vamos lá. Alisson, Eu acho que ele tira o Alisson. ele não vai tirar o Alisson. Eu Se acho ele que ele tirar o Alisson, ele arrebenta Eu acho com que o ele não time. tira o Bobadilha e o Marcos Antônio, põe
Eu sou mais acabaram de Alisson me- do que desculpa, Bobadilla. Só me acabaram de cravar aqui, ó. Acabaram de me cravar que fechou o Vojvoda, novo técnico do Santos, tá? Muito Só bom. pra passar aqui. Então, já Boa sorte, bota aí. irmão. Tá Então, fechado Paulo aí Capelani escrava Voivoda. pra comandar, inclusive, já no final de semana. Boa sorte, irmão. Ele gosta de praia, o Voivoda, né? Então vai se dar bem lá em Santos. Já vai pra Bahia lá. Vai. Passou Mas, ó, 3 anos, 4 anos lá na praia, né? Só pra fechar. Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Lucas Moura e Luciano. Plausível esse meio campo? Eu não acredito que ele vai fazer tirar isso. o Alisson. Marcos Antônio Eu acho que Oscar. Não, o Oscar, Oscar é quando saiu bom. do time não tava jogando nada, Não, gente. mas Ele é, só com o nome não Mas dá eu pra acho que jogar. O Oscar Ele vai tem jogar, que Capri. Não, mas o Pretzel, mas ele tem que mostrar que Não, ele isso é pode outra jogar. condição pra porque jogar, ele não então- tava, porque ele não tava jogando até quando ele entendo o que saiu você do tá time. falando, Preto. Então, na tua concepção, pensando com a cabeça do Crespo, Bobadilha e Marcos Antônio, Oscar, Lucas e Luciano. Lucas e Luciano. Também não acho ruim, não. André Silva e Alisson saem do time. O Alisson é mais jogador que o paraguaio, hein? Ah, Ah, mas estão jogando bem todos os dois. O Paraguai é fraco. eu perto não do sei. É muito elenco. Vamos abrir a pista aí, João Paulo Capelanes. É hora de abrir a pista do Esporte em Debate. Ah, você achou que não ia ter dia de estrela para esse jogaço de bola? Isso aí é Se por volta enganou. de 8h45, mais ou menos. É. Tá meio vazio ainda o Love ambiente. Unlimited Exatamente. Orchestra. O ambiente meio Como você vazio. chegaria assim na moçoila, na sua esposa, não é? Ah, E que convidaria isso. ela para abrir a Tá pista, Pretzel, na hora que está tocando Love Unlimited A Orchestra. gente daria show, né? Mas na época, não. Se alguém for solteiro. Ou tipo Fred Astaire mesmo? E Ginger Rogers. Ginger Era- Rogers, Era é. dupla. Mas o que eu ia dizer? Como você chegaria nela, assim? Vamos supor que Não, Leandro não dá. Quesada é Não, sua não, esposa. não, assim, ó, se eu fosse um consultor sentimental hoje, eu daria a seguinte aula. Você, jovem, que quer chegar numa moça, que tu tá dizendo, é coisa antiga, né? Numa moça, Mande você um tem zap. que ter um staff, né? Tem que ter um staff por trás. É o seguinte, ó, tu tem que ter um assessor, Tem né? nada. Viu? Pra que a moça, de repente, aceite a tu chegar perto, né? Mais um advogado, né? Sim. E se possível, uma boa situação num fórum, para caso haja, né, um boletim de ocorrência em seguida ao pedido para dançar. Não concorda? E grava. Ou hein? então, isso aí. ou Pega então o celular, você, ou pega então o celular você, e grava a conversa. Exatamente. ou então você é um influenciador, porque o influenciador aí, os caras não precisam de nada disso. Aliás, o que esses influenciadores andam fazendo de bobagem ultimamente, vou falar uma coisa, hein? Viu que a Dessa filha da madrugada Gretchen é fez? piada, né? Hein? Tu Não, fez não, o que a cara filha da destruiu. Gretchen É fez? filha ou O cara neta? destruiu um... É filha ou neta? Já nem sei mais. É da família, é neta. Neta da, neta. da Tu viu o que Gretchen. ela fez com o cara Sim, ali e não então. aconteceu nada. Tá? Destruíram o carro do senhor lá. Graças a Deus, aconteceu nada com o Graças a senhor. Deus, o menino tava no carro, se machucou e não aconteceu nada. Graças a Mas Deus. em que mundo a gente vive? Não, porque a influência. Ah, aquele carro lá é mequetrefe. 3 horas, algumas horas Isso. antes, vídeo tomando cachaça no gargalo. A gente velho. paga o carro se precisar, né? Caso de polícia e não aconteceu Não, nada. caso, E o o carro é um outro? lixo, não é problema, a gente E paga. aquele outro que estava dirigindo, menor de idade, com o carro irregular, foi parado pela polícia e os policiais pediram para fazer selfie com o sujeito ao invés de levar o cara para Senhora. delegacia. Não, tá Outro influenciador aí, nem sei quem é. Gente, mas será que não tem uma influência do bem, não? Será que Boa, esses caras não boa. conseguem arrumar esse engajamento que eles têm para coisas positivas? Confesso que eu não É consigo só com entender. porcaria que não esses consigo caras entender sobrevivem? esse negócio de influência. Como é que, e outra, alguém vai assim, me influenciar? Desculpa, mas quem dá palco pra essa gente? Tudo bem que o Não dá, né? Não dá mestre palco pra Pretzel quem acaba merece. influenciando a gente com Sem tanto dúvida. conteúdo que é expelido aqui. Isso é verdade. Não, tem que Pretzel, dar. Pretzel é um influenciador. É muito conteúdo que ele solta. Mas tem que dar palco pra quem tem conteúdo, pra quem propaga coisas positivas. Não pra esses caras que ficam aí cometendo barbaridades. Né? Ah, mas é o No nível, trânsito. pessoal. A partir do momento que as pessoas acham que o tal do Oruan, sei lá o nome desse tonto aí, velho, as pessoas pagam não sei quanto pra ir no show desse sujeito aí, é o nível que o Brasil tá, pessoal. Cada um gosta do que quiser. Eu tô no meu direito também de opinar. Eu acho que é o fim da cultura brasileira a partir do momento que as pessoas apoiam, por exemplo, o Pancadão. Pancadão é uma vergonha nesse Brasil aqui, velho. A gente tem a lei do Psyu, né? 10 da noite. Não pode estar pra cima de não sei quantos decibéis. Agora,
os bailes funks aí que varam a madrugada, atrapalhando a vida do rolê na cidadão periferia, comum, você vai ver. das pessoas que moram na comunidade e precisam trabalhar, acordar cedo no dia seguinte. E a vagabundagem fica lá com um som alto pra caramba, regado de droga, regado de bebida. Aí é bacana, aí pode. Ah, porque é a manifestação cultural. É a manifestação cultural. Ah, vamos pro Dake, vai todo mundo pro inferno, velho. Vergonha. Ô, mas sobe a música do Dia de você também vai Estrela pro aí. inferno, Dia de Estrela também. Não, mentira, vamos lá, peraí. Tá elegante hoje, hein? Muito obrigado. Atenção, São Paulo e Atlético Mineiro, domingo, 8h30 da noite, no Morumbi. E atenção, aí é no camarote dos ídolos, né, gente? Aí é aquela... São Paulo e Galo, é? São Paulo e Galo, mas Quando atenção, que é domingo, 8h30, esse domingo agora, 8h30 da noite no bom Morumbi. horário, bom horário. E vamos, por favor, de carro de aplicativo, hein? Porque Tá no você vai sofá ter em lá casa? um dia especial, né? Então é o seguinte, ó, atenção. Domingo agora, 8h30 da noite, Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro. Você que quiser assistir esse jogo lá no Camarote dos Ídolos, você e um acompanhante, vocês vão com a Rádio Bandeirantes e com a Estrela Bet pro melhor camarote do Morumbi. E ó, acho que o São Paulo ganha esse jogo, hein? O São Paulo vai atropelar o Galo nesse Atropelar? domingo, 8h30. Ah, vai dar uma atropeladinha. Acho que vai dar vai ser uma boa vitória. O Galo tá... Deus te ouça. O Galo tá ciscando pra O trás. que tá né? fora, o que recebeu o terceiro amarelo. Ótimo, então já tô achando que dá pra vencer. Então atenção, a primeira resposta correta que chegar aqui no nosso WhatsApp, o 999048756, vai com a Rádio Bandeirantes e com a Estrela Bet assistir São Paulo e Atlético Mineiro com direito a acompanhante. E a pergunta é a seguinte, ó. Em 2013, São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentaram 4 vezes na mesma edição da Copa Libertadores. Nas oitavas de final, deu Galo sobre o tricolor. Quais foram os placares dos jogos de ida no Morumbi e da volta essa é fácil. no Independência? Eu tava nos fácil. dois jogos. Pedro Conha... Show do Ô, Jô, inclusive. Eu tava nos Ô, dois Pedro jogos. Conha. É. Ah, Pedro Eu Conha, tava hein? nos dois jogos, o jogo da volta foi muito engraçado. tá louco. Foi uma massa. time do Ronaldinho, né? Time do Ronaldinho, Bernard, Jô, Tardelli. Ney Nossa Franca Senhora, no técnico Ney do São Franca, o Paulo. treinador. O jogo da volta foi uma E massa. Cuca, técnico do Juvenal Galo. Juvencio batia na mesa depois da demissão do Ney. Aquilo lá é o Marapuca, lembra? Fecha a porta! Marapuca. Bom, então estamos esperando a primeira resposta correta que chegar aqui. Pedro Cohen está recebendo as mensagens dos nossos ouvintes. Já já vamos divulgar o nome do ouvinte, mas atenção, participe somente se você tiver certeza que poderá vir aqui na sexta-feira, depois de amanhã, retirar os seus ingressos. Tem que vir aqui retirar na sexta-feira, durante o Esporte em Debate, tá certo? Então, se você conseguir vir aqui, tem que vir aqui pegar o kit de boas-vindas e os ingressos para o jogo do próximo domingo. Me permite uma sublinhada aqui? Uma sugestão pro Departamento de Comunicação do São Paulo Futebol Clube, de marketing, seja lá o que for, de noção, né, se é que há. Faça uma homenagem, 1 minuto de silêncio ao torcedor que faleceu, certo? Domingo tem São Paulo e Galo. Boa. Alguma coisa aí nos telões para que a gente possa pelo menos prestar uma, né? Pelo menos alguma Sim. coisa aí pro torcedor que infelizmente faleceu nesse jogo Sim, de sim, quarta-feira. sim. De Uma terça-feira, bela melhor homenagem, dizendo. De terça-feira. Bela homenagem aí, porque representa a torcida que ontem quase 60 mil pessoas no Morumbi. E uma- É muita gente. E uma sublinhada pra fechar só o assunto São Paulo Uma da minha sublinhada. parte. Sublinhada é boa, gostei da. Queria fazer um pleito a Conmebol. Eu acho que é importante. E vamos pontuar já, hein? Pra ninguém me cobrar depois. Eu acho que daqui pra frente, todos os adversários são mais fortes que o São Paulo. Em qualquer fase que o São Paulo passar. LDU também? Todos. LDU também, porque tem que jogar em Quito. Pra mim, todos são mais fortes. Mas, vamos pensar da maneira mais positiva. São Paulo vai passando. Passa do Botafogo. Passa do Palmeiras na semifinal. Passa do Flamengo na final. Valem 2 taças, né, meu? Porque, pelo amor de Deus, cara. Que Como é que é, sequência. desculpa, como é que é a projeção? Passa do Botafogo nas quartas. É por isso que eu tô falando, projeção. Tudo deu certo. Claro. Passa do Palmeiras na semi. Passa do Flamengo na final. Por que não o Inter? Ué, por que precisa passar
falando. Eu tô torcendo ferrenhamente para o Internacional hoje. O Inter vai passar do Flamengo hoje? Eu entendo o teu medo da final Inter e São Paulo. Não, mas eu entendo o medo dele da final Inter e São Paulo, que já aconteceu. Aliás, em 6 e 10. O senhor não tá acreditando no Inter. Não, mas eu só quero falar. Atenção. E é verdade, a gente é freguesão. A gente é freguesão do Inter. A final foi Inter e São Paulo e o Inter foi campeão. Em 2010, semifinal entre Inter e São Paulo. E o que aconteceu? O Inter passou. O Inter eliminou o São Paulo. Por isso que eu não quero. Os 2 títulos do Inter, o Inter teve o São Paulo pela frente. Então atenção, fiquem tranquilos, que não vai acontecer. Eu estou torcendo ferrenhamente. Xandão. Ele fez todo esse carnaval pode falar que não vai passar. Não, só pra ele falar que já tinha falado. Eu tô torcendo pra vocês hoje, Internacional, eliminar o Flamengo. Torcendo pro River Plate. É mais fácil. River Plate na semi. Não, Libertar não. Libertar pode passar pelo River amanhã. Flamengo escalado. Seria melhor ainda. Um abração pro Sandro Barbosa, tá ouvindo a gente aqui também. Muito obrigado, viu, Sandrão? E ele fala aqui, né? Você vê a importância de um influencer pela quantidade de idiotas que você... Parabéns. É isso aí mesmo. Idiotas é bom mesmo. O único influencer que eu gosto é o Next Level, velho. Esse cara me representa. Você não gosta de mim? Você não é influencer. Ah, bom, ainda bem, que bom. Você é jornalista, bom, cara. bem, Por sinal, você é jubilado. Muito obrigado. Ricardo Capriotti, 10 prêmios, troféu Ford ACS Mas pro homem. você sabe que logo vai ter a universidade do influencer, né? Vão criar curso de influencer logo. É porque vão ganhar dinheiro com isso. Já deve ter. Né? Deve ter gente ganhando dinheiro já com isso, né? Curso, vai ser EAD em sua homenagem? EAD. Não, mas o Capri, tem que ser EAD, pô. Você já tem que trabalhar com digital, né? Atenção, a minha tese sobre o EAD, tá? A minha tese sobre o EAD. É a maior mentira que tem no ensino. Só isso. Para. Tira a amargura desse coraçãozinho aí. Pô, qual é a prova? A prova à distância. Daí, não pode colar, viu? A prova é no Tocantins, o cara tá. Eu tô em Porto Alegre, viu? Não pode colar. Não pode colar. O cara leva a cola na mão. O cara escreve a cola na mão. Cara. Amanhã eu vou fazer atenção, amanhã eu vou fazer uma prova à distância. Eu vou escrever na mão a minha cola aqui. Eu vou escrever na mão a cola. Ó, Flamengo escalado, hein? Opa! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei. Vou escalar o banco, tá? Só o banco, vai, vamos lá. Tá? Outro hino. Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucas, De La Cruz, Everton Araújo, covardia, o Wallace Ian, Alan, Carrascal, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Luiz Araújo no banco? É o banco. O Pedro e o Luiz Araújo estão no banco? Qual é o time? Vamos Pedro agora... e Luiz Araújo? No banco. Esse é o... Não, Pedro e Luiz Araújo no banco. Que é isso, Cebolinha cara? também. Enlouqueceu o Felipe E Luiz. De La Cruz. Vamos pro time titular. E Danilo. O titular é esse que vai... Luiz Araújo é o melhor jogador do Flamengo na temporada, vai ficar no banco. Tá alternando, sério, entre titular e O reserva. Luiz Araújo é o melhor jogador do Flamengo na temporada, vai ficar no banco. Som na caixa. Vai. Agora o time titular. Rossi no gol, pra quem quer anotar aí. 1, Rossi no gol. 2, Varela. É a dupla Léo e Léo, né? 3, Léo Ortiz e 4, Léo Pereira. E Alexandro com a 26, lateral esquerdo. O Léo Ortiz é 3 e o Léo Pereira é 4. Jorginho, 21. Espanhol, Saúl, 8. De Arrascaeta, 10. No ataque, Plata, 50. Meu Deus. Bruno Henrique, 27. E Samuel Lino com a 16. Que isso, cara. Viajou. Viajou. Não, mas que isso? Olha o banco que ele tem. Bruno Ele Henrique. muda o Mas time peraí, quem que vai ele jogar de quiser. referência? Vai jogar o Bruno Henrique de referência e o Plata aberto? Pelo Plata amor e de Samuel Deus, Lino cara. abertos. Por que isso? O Luiz Araújo é o melhor jogador do time. Felipe Luiz não O pensa assim, desespero né? do Capelanes com a possibilidade do Tô Flamengo perder o desesperado jogo. aqui, velho. O Flamengo tem que eliminar o Inter, pelo amor de Deus, velho. Imagina. É o seguinte, aguentar o prédio a João. semana inteira. Olha lá, gigante e tal. Ele muda a cara do Flamengo a hora que ele quiser com esse banco aí. Pô, o banco do Flamengo é melhor do que quase todos os times da Série A do Brasil. Se bem que ontem, Capri, O algumas banco do pessoas... Flamengo é G6 do Campeonato Brasileiro. É verdade. Fácil. Mas se bem que ontem, antes da jornada, a gente estava fazendo algumas projeções pro jogo contra o São Paulo, alguns pediram Nós o mudamos André assunto Silva já. fora, né? O Ulisses. Não sei, não vou falar quem, mas pediram o André Silva, que não tinha nível pra São Paulo, deu 3 minutos ele fez o gol, né? Fazer o quê? Concorda comigo ou não? Não fui eu que falei isso, não. Mas quem falou foi o Ulisses.
Ele esculhambou o André Silva. Mas depois ele justificou. Na abertura. Antes da bola rolar. Ele falou assim, me desculpem, o rapazinho pode fazer até um monte de gol. Eu ia mandar mensagem pra ele, eu tava no trânsito. Do tipo, chupa, Ulisses. Pede perdão, Ulisses. O André Você viu a Silva vinheta? calou o Ulisses Costa. Mas o que Dá que pra é repetir a vinheta? isso? É possível, Capri? Vamos repetir a vinheta só pra... Porque eu acho que vale, pô, por favor. Você quer arranjar confusão, Não, não né? é. Se ele Gordinho tiver ficou ouvindo, ele vai me bravo xingar, comigo mas ontem, tudo velho. bem, vai. Como não? quer Ele que eu falou ponha? a pataquada ontem, cara. Olha lá. É, vocês querem que eu coloque Quero, aqui? vai ser sensacional, pô. Momento rádio, né? É. Só o rádio produz uma coisa dessa. Uma indecência dessa. Enquanto você acha aí, likes aqui Achei. na nossa live do YouTube, hein? Likes aqui, como diria Leandro Quesada. Likes. Deem likes Senta o aqui dedo na aí. nossa live do YouTube, por favor. Vai aí, Eu não João. tenho nada a ver com isso. Viu? Sento- Foi o mandado da produção do programa de ontem. Pedro Atenção. Cohen. Senta o dedo. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, vou ser bem sincero com vocês que são os analistas desse jogo. Não gostei da presença do André Silva. Não gostei da presença do André Silva. Sabe de nada, inocente. O São Paulo tá com esse hábito de tentar deixar pra resolver as coisas depois. Do São Paulo, André Silva pro tricolor. Não gosto da presença do André Silva. Ele não é um jogador que é a altura do São Paulo. É de André Silva, André Silva, André Silva, André Silva. Que a gente dizia, né, gente? Como é que é o negócio? Certo? Artilheiro do time na temporada, né? Centroavante goleador, né? Mas o que é isso? Muito bom isso daí. Muito bom. Esse povo da produção não tem o que fazer, É, né? pois Aí é. eles sentam no computador e produzem essas pérolas. Tá vendo? O Joel da Atena tá aqui dizendo, puxação de saco do Flamengo, cadê resultado? Ano passado, Brasileirão liberta. Calma, João. Não, calma. pro Joel. Ele vai bater o carro, É, para. agora, meu. você vai, Joãozinho. Pessoal, a diferença é que o Flamengo abriu em nomes. O Flamengo pode até não ganhar, né? Mas em nomes, em nome de elenco, Tá louco. perto Não, mas do é o resto. seguinte, mas aí até é o perto seguinte, do Palmeiras, você o elenco imagina- do Flamengo é melhor. Você imagina a pressão em cima do Felipe Luiz Claro. com esse elenco. Porque Mas- com esse elenco, mas ele ele tá tem respondendo, obrigação né, Gabriel? Mas de, tá no mínimo, respondendo. chegar às finais. Se ele cair hoje, tem que ser mandado mínimo. embora. Você sabe que eu tenho a sensação que eu acho que ele não achou time ainda? Tanta opção que ele tem na mão. Eu acho que muita ele gente. se Base, perdeu ainda. viu? A base total é essa que vai entrar em campo hoje. É essa. Mas, irmão, Escalado tá Inter. faltando hein? Luiz sim, Araújo. A base Tá sim. faltando o Luiz E o De La Araújo. Cruz também. O De La Cruz ele era titular do time até a Acho que lesão. perdeu espaço com o Saul. Claro, mas ele era o titular do time até a lesão. Mas o De La Cruz... Cara, mas você tem o De La Olha, Cruz, assim, você ó, tem o Saul, eu você vi- tem a Rascaeta, você tem o Rasca. pois é. Eu vi Pô, muita gente apelando hoje. É vira gosto. Viu que o Inter pode passar porque o Galo passou. Só que tem um detalhe: a Copa do Brasil, em nenhum momento, ela foi considerada pelo Flamengo. Isso é fato. É verdade. O Flamengo deixou isso claro, que a Copa do Brasil não estava, sabe, não era um torneio. Eu condeno isso, com o elenco que o Flamengo tem. O Flamengo E com deixou tudo claro que Flamengo- queria o brasileiro. Exatamente, que quer o brasileiro, certo? Então, se o Flamengo cair fora hoje, pode ser uma comoção, Capelanes, porque tem uma vantagem grande. Perfeito. Ganhou o primeiro jogo. Mas também, certo? Não vai ser assim, ó, cai todo mundo. Não, porque aí eles vão ganhar o brasileiro. Não, tudo bem. É. Que eles vão ganhar o brasileiro, pra mim isso aí tá muito claro. Agora, se o Felipe Luiz tiver a proeza de perder pro Internacional e ser eliminado nessa fase da competição continental, com esse elenco, com esse investimento, tem que cair todo Vai mundo pra balançar, mim. vai balançar. Pelo amor de A Deus. Fla Presa, a Balança, Fla TT não. vai derrubar. Internacional, Tá? escalado. Canta, Xandão, vai, uma palhinha do hino. Você sabe cantar? Canto todo. Deixa eu ver. Leve essas plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Colorado de asas e celeiros, teus astros cintilam. Você tá botando em cima. Varonil, eu vou atrás porque eu vou. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro, motivo de festa em nossos corações. O teu presente de estudo, trazendo alegres emoções. Colorado de asas e celeiros, teus astros cintilam, o céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro com o clube do povo do Rio Grande do Sul. Um abraço, Canhão. Nem precisa voltar também. Alô, Renata? Ô, Renata, tudo bem? Ô, tá emocionada? Ah,
Entendi. Eu acho que... Vai levar amanhã pra cantar amanhã no Eu programa? tô torcendo pro Internacional, Xandão. Ó, a Renata Fã tá dizendo que tá emocionada te ouvindo aí. Eu confesso que eu tô torcendo. Eu lá tô no torcendo programa pro Inter. dela, no programa com o Inter classificado. Eu sou fã da Renata Fã. Eu tô torcendo pro Inter, mas seria muito legal amanhã a Renata Engraçado, hein, Denis? Do jogo aberto. Engraçado. Enrolada na faixa. Engraçado, né, fica faixa. todo mundo me olhando e rindo, certo? Mas são tudo pipoqueiro. Cantem o do Corinthians aqui, vamos lá. Opa, quero ver o desafio da cantoria. Vamos lá. A escalação Vamos lá, vamos lá então. Peraí, vamos lá. Aqui é um debate esportivo. Um programa de calouro. Isso aqui não é um programa de calouro. Ultimamente tem sido de Eu só calor. acho que a gente... Não, peraí. Eu acho que a gente não pode perder o senso jornalístico. O Inter está escalado e a gente não deu a escalação do Inter. Pipocou. Bando de pipoqueiro ficam debochando de mim. Eu canto e assumo, tá? Eu canto e assumo. Mas isso aqui não é um programa de calouro. Isso aqui é um programa de debate esportivo. Vamos lá. O canhão foi também, não precisa voltar. Canhão foi embora. Eu pode ir Vai, também, Lelé. avião. Deixa que eu narro. Vai, Lelê. Vai, Lelê, escala aí. Tem que botar o hino do Tá Inter. ouvindo aqui, você tá sem escuta, Eu vou dar a escalação Põe do hino põe do o Corinthians. fone no fone, Vocês estão pô. fazendo uma bagunça aí. Vambora. Vai. Rochel, goleiro camisa 1, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Thiago Maia, é o mesmo time, né? Alan Rodrigues e Bruno Tabata. Não Tabata, né? Como alguns amigos chamam aí. Wesley, Alan Patrick e Ricardo Matias. Mais uma vez, o Valência e o Borré. Bancão. O time que a gente já esperava. O Ricardo O Carboneiro, boa notícia. O tá Carboneiro no banco, fica no né? banco. Tá no banco. Eu acho que vai pro sacrifício, Quesada, o Carboneiro. Acho que não tem Esse moleque é bom de bola. mas pela urgência do jogo, eles vão forçar. Tem que forçar, senão tá fora. Eles vão Acabou. forçar. Vai eliminar, Mas tá eliminado. eu acho muito difícil. Eu sei que é um jogo de dois gigantes, né? O Inter joga em casa. Só que o Inter no Beira-Rio ultimamente não tem conseguido ganhar de ninguém. Essa é uma realidade. E isso atrapalha muito. Mas um dia vai ganhar. Tudo Por que bem. não pode ser hoje? Pode ser hoje, mas eu acho difícil, sabe por quê? Pela qualidade do time do Flamengo. Isso é verdade, O Flamengo mas- tá jogando. O Flamengo, quando põe a bola no chão, é outra turma em relação Aquele ao futebol Flamengo do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil Reserva. pode estar em ação hoje. Reserva, Capitão. mas O então, primeiro de jogo foi repente, vai reserva. lá, A gente sim. assistiu aqui o jogo. Eu pelo sei, amor mas de de Deus. repente vai que hoje então, repete Sabe, lá. eu vou falar uma coisa. O Zico, quando eu falei com ele na pandemia, ele disse que o time de 2019 lembrava muito o time de 80, 88, 82. O Zico Campeão falou. do mundo. O Zico, inclusive, colocou o Gabigol no time de todos os tempos dele. Colocou. Não o Nunes, botou o Gabigol. Esse time atual, no É toque Zico, de Adílio bola... e Gabigol? Não, ele botava o Gabigol. Eu não me lembro qual é o time que ele colocou, o Dida, ele mesmo. Tirou o certo? Nunes, né? Tirou o Nunes, botou o Gabigol. Esse time atual em toque de bola, na realidade de hoje do futebol brasileiro, entendo o que eu tô dizendo. Na realidade de hoje, de como se joga futebol hoje, esse time tem o mesmo estilo dominante que aquele time tinha. Sim. Estilo Não, dominante. É claro que é Dominante. muito favorito contra o Internacional, muito favorito. Venceu o primeiro jogo, joga pelo empate, tem muito mais time que todos os times do Brasil. O elenco do Flamengo hoje Juntar o, é absurdo. É o chamado Flamengo contra a Rapa. Se juntar É. todo mundo, o melhor de cada time contra o Flamengo. Isso é um Não vai, absurdo, não é. vai, Isso aí não não. vai dar time pra bater. Bem provável. Eu concordo com tudo, mas acho que nós abemos um jogo hoje, cara. Lógico que Acho abemos. Claro, tá mas- muito na cara que é Flamengo e futebol. Tão na cara, como diria Milton Neves, Que vai dar tão na Flamengo. cara, Que tão vai na dar cara Flamengo. que vai dar Flamengo mesmo. Atenção, 8h13. Bandeirantes Urgente. Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal por tentativa de obstrução de justiça. A Polícia Federal também fez buscas contra o pastor Silas Malafaia. Basicamente, a PF entendeu que o ex-presidente e o filho, o deputado, atuaram para atrapalhar as investigações sobre a suposta tentativa de golpe. Essa decisão está no relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal no começo da noite. O inquérito foi aberto em maio a pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou a atuação de Eduardo Bolsonaro em busca de sanções contra ministros do Supremo junto ao governo dos Estados Unidos. O caso levou à abertura de investigação contra Jair Bolsonaro, que já cumpre prisão domiciliar por descumprimento de ordens judiciais. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro planejava fugir do país desde fevereiro de 2024. A PF encontrou mensagens do ex-presidente planejando um pedido de asilo político na Argentina e um rascunho de um documento destinado ao presidente Javier Milei, alegando perseguição política no Brasil. No mesmo inquérito, a PF pediu e foi atendida pelo Supremo para realizar busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia.
Ele foi abordado no aeroporto do Galeão, no Rio, quando chegava de Lisboa e levado para prestar depoimento. 2 celulares foram apreendidos e o pastor agora está proibido de deixar o país. As defesas de Jair e Eduardo Bolsonaro, além de Silas Malafaia, foram procuradas e ainda não se manifestaram. 8h15. Repórter Bandeirantes. Isso, hein, Gabriel? Você tá demais, hein? Isso é um pedido de Cristiano Panvec. O senhor atendeu muito bem ao Maravilha. pedido. Eu posso só fazer uma análise? Belo texto. O texto é a tua locução. É Cristiano Panvec. Panvec é outra conversa. Aliás, o Panvec que ontem... né? O Panvec estava apavorado ontem. Certo? Mas depois foi um alívio tão grande e ele concordou comigo, porque ontem na abertura do apito final, Capri, eu nunca vi um âncora tão emocionado como o Capelanes. Certo. Eu fiquei feliz que São Paulo passou. Tão emocionado e tão falso. Eu queria que São Paulo passasse. Eu falei aqui, pô. Nossa, o pau tá quebrando lá, hein? Olha, o Estudiantes, você é louco, os caras estão empurrando o juiz, olha. Não, eu acho que tem... Olha, o Jesus Valenzuela, o árbitro. É o Jesus Valenzuela. Olha, os caras estão empurrando o árbitro, velho. O pessoal do Cerro Porteño em cima dele. Tá isso? Tá 0x0 passando Estudiantes. Estudiantes Cerro Porteño. Foi 1x0 em Assunção. E outra, quem passar daí pega Inter ou Flamengo. Pega o Flamengo, né? Flamengo. Não, pra vocês pega o Flamengo. Eu vou fazer o seguinte, eu só volto na transmissão então, porque o programa já definiu que o Flamengo passou. Eu volto então. Peraí. Eu só volto às 9 da noite. Aqui, pode ser, Denis? Eu fiz um baita discurso. Eu só volto às 9 então. O programa já definiu que o Flamengo passou. Já definiu. O senhor tá ouvindo o que o senhor quer ouvir. Ninguém eu não falei. Alguém aqui falou que o Flamengo já passou? Eu falei. Já passou, não precisa nem jogar. Denis falou também. Já passou. Já passou também, Denis? Torcendo por vocês, pô. Já passou, mas tu falou, sabe? Eu acho que o Flamengo passa. Tu falou no teu preâmbulo que o Flamengo já tinha passado. Que a tendência era... Flamengo, eu acho que o Flamengo... Você falou antes fora do ar? O que você falou fora do ar? É difícil. Eu não falei que o Flamengo já passou. Não, Xandão. São coisas diferentes. Falou, não tem jogo. Não dá jogo. São coisas diferentes. Atenção. Não dá jogo. Não, são coisas diferentes. Isso é bandido. Uma coisa eu dizer o seguinte, já passou. Outra coisa eu disse, é difícil. São coisas diferentes. Bom, atenção, 8h17. Já vamos falar de Inter e Flamengo. Daqui a pouquinho tem mais informações dos dois times. Em instantes, vamos divulgar o nome do vencedor do Dia de Estrela. Quem vai com a Rádio Bandeirantes e a Estrela Bet assistir São Paulo e Atlético Mineiro nesse domingo no estádio do Morumbi. Vamos lá, João Paulo Capelani. Vamos lá, que eu tenho o topete mais lindo, mais querido do Brasil. A partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes, eu tenho uma pergunta para você que está ouvindo o programa. Preste atenção aí e responda com sinceridade, você internauta que tá no YouTube também. Você tá se sentindo sem energia? Você tá dormindo mal? Você tá vivendo irritado por nada? Ou sentindo o corpo pesado, por exemplo? Você sabia que o problema pode estar na falta de um mineral essencial, que é o magnésio, que inclusive os médicos falam que não pode faltar no seu organismo. Então, conte pra nós, GG, o magnésio 5.0 da Alírios, como é que ele pode auxiliar, ajudar o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Vamos lá, GG, boa noite, GG! Ô, Capela, boa noite pra você, boa noite pra toda a audiência, prazer poder falar com vocês mais uma vez, é isso, meu amigo, olha, o magnésio vai ajudar quem tá sofrendo com cãibra, vai ajudar quem tá dormindo mal, o magnésio vai ajudar você que tá reclamando o tempo inteiro de dores, você tá naquele ciclo vicioso, aquela pessoa que toda hora toma anti-inflamatório. Chega uma hora que o remédio já nem faz mais efeito. Sim, porque você está tomando todo dia anti-inflamatório, prejudicando o fígado, o rim, a sua saúde. Era para melhorar, tá piorando. Esse magnésio aqui é um tratamento, tá? Ele tem 350 miligramas, 350 miligramas presentes na cápsula. Então o resultado que ele traz é muito mais rápido. Você vai tomar 2 vezes por dia. Ele produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Tem tanta gente com problema para resolver que a pessoa não está dormindo direito. Isso faz mal para a sua saúde, prejudica a sua produtividade. Então o magnésio se dorme melhor com ele, tá? Outra coisa, ele transporta potássio para a região dos músculos. Para você que está sentindo cãibra, fadiga muscular, excelente. E para você que sofre com as ites da vida, aquela dor na lombar, aquela artrite, aquela tendinite, aquele inchaço nas articulações e inflamações, você não consegue subir e descer uma escada, você não consegue pegar uma xícara no armário, um monte de coisa que você deixa de fazer, até jogar o futebol com os amigos, pedalar, sair, fazer uma caminhada, uma corrida, você não consegue. Então, use o magnésio, mas use como um tratamento. Você vai tomar todo dia, na segunda semana começa a aparecer o resultado.
Mas uma coisa que é importante da gente falar, o ouvinte sempre tem que procurar um médico, principalmente quem tem uma certa idade já. É importante você se cuidar, fazer um check-up. Como é que tá a sua saúde? Colesterol tá bom? Tá bacana? Tá legal? O magnésio é um suplemento, ele vem para auxiliar, mas a gente tem que cuidar sempre da nossa saúde, né, Capela? Pô, mas não tenha dúvida, e é exatamente isso que a gente frisa pro nosso ouvinte. Não tem aquele pessoal que, eu acordo pela manhã, coloco uma aguinha com limão e põe pra dentro. É mais ou menos a mesma coisa do magnésio 5.0, que vai te fazer ainda melhor. Vai conseguir fazer com que você possa repor a energia, os organismos. Pode ter certeza que você vai colocar muita coisa boa para dentro do seu corpo e, consequentemente, vai parar de ter aquela qualidade ruim de sono, vai parar de ter dor, vai começar a ter uma vida com muito mais qualidade, que é justamente aquilo que a gente pede pro ouvinte. Cuide de você. Com a rotina maluca do dia a dia, muitas vezes a gente deixa de cuidar do nosso principal instrumento, que é o nosso corpo. Então, GG, vamos fazer o seguinte, GG, vai. Já explicamos bonitinho os benefícios do magnésio 5.0, porque o melhor laboratório do país, Lírio Suplementos, coloca o ouvinte na cara do gol. Então, pra quem ligar agora... GG, na boa, eu vou pedir aqui, a gente não combinou nada fora do ar, nem falei contigo hoje, mas não tô nem aí. Não dá pra gente fazer algo pra que o ouvinte possa ligar agora no 0800 787 3030, é o seguinte... Dá pelo menos um mesinho pro ouvinte experimentar, GG. Pelo menos um mesinho pra sentir, pra entender, pra conhecer. E aí depois, se gostar, dá uma sequência. Porque também é duro, o cara vai lá, já compra o negócio, aí, pô, não me adaptei, aqui tive preguiça de tomar um por dia. Então dá o início do tratamento, o suplemento no primeiro mês. E um presentinho também, GG, tem como? Você tá vendo a minha cara aqui, né? Tô. De preocupação mesmo. De preocupação, porque você me colocou numa enroscada. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó, pra não ficar feio. 50 ouvintes que ligarem. Boa. Eu vou liberar pra 50 pessoas esse mês de graça, beleza? Boa! Ó, 50 pessoas, hein? 50 pessoas. Aí, 70% de desconto, 70% no tratamento e também vai de presente pra você. Ó, além dos 70%, vai de presente uma JBL. Então, meu amigo, agradeça e agradeça muito, Capelanos, porque a gente está dando um mês para você testar. Outro dia eu fui tomar um gelato aqui, me deram um pouquinho. Experimenta aqui de morango, experimenta aqui o de pistache. É quase a mesma coisa. Eu só não posso dar de graça todo o tratamento, mas você vai poder ter um mês de graça, um mês do tratamento, é gratuito, tá? Você vai conhecer esse magnésio. Eu tenho certeza que você não vai parar mais de usar. Aí 70% de desconto mais a JBL. 50 pessoas a partir de agora. 0800 787 3030. 0800 787 3030. 0800 787 3030. 50 pessoas. O telefone já tá bombando lá, Capela. Então, atenção, 50 pessoas os primeiros, hein? Conseguimos forçar o GG aqui, é só ligar 0800 787 3030 e peça já o magnésio 5.0 da Lírios, que vai fazer a diferença na sua saúde. Então, para fechar, GG, de novo, 0800 787 3030, GG, até amanhã, bom descanso, não briga comigo no WhatsApp não, GG, um abraço! Valeu, um abraço! Valeu! Coloca o GG em cada uma também, mas pelo menos ele abraçou a ideia aí, Capri. É isso aí, 8h23, daqui a pouquinho tem muito mais, estamos no pré-jogo de Inter e Flamengo, é isso aí, já um jogaço de bola que o Rogério Assis vai transmitir aqui na Bandeirantes, com comentários de Leandro Quesada, do Alexandre Pretzel e as reportagens do Everton Ramos. Ô Pedro Cohen, você tá meio circunspecto aí hoje, não tá no cantinho aí, o que tá acontecendo? Boa noite, Pedro Cohen. Muito boa noite, Capri, boa noite também aos demais amigos da mesa aí. Eu tô ansioso pro jogo, né? Jogaço desses. Sim. Eu tenho uma pergunta pro Pretzel. O senhor vai torcer pelo Internacional hoje, não é? Eu vou torcer pelo bom futebol, né? Ah, claro. Pelo bom futebol. Chegou vaselina, o rapaz. O que eu gosto no Pedro é sinceridade, né? E quando ele chegou aqui, ele disse assim, ó, eu torço pro segundo maior time da região sul. Então eu acho que essa é uma explanação da sinceridade. Entendeu? É uma admissão, certo, da realidade. Uma constatação do que acontece. Uma constatação. Acho que o Qual a Pretzel sua cor sonhou preferida, com o Pedro Cohen? Eu não sei porquê, Capri, mas eu gosto bastante de azul, sabia? Azul. Eu gosto também de preto e branco. Entendi. Tá certo.
Então tá bom. Tá tudo bem, Pedro Cohen? O povo tá mandando mensagem pra ir no camarote dos Muita ídolos. mensagem, viu? Bastante mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp. Mas eles estão acertando? Porque a pergunta você hoje, vou te falar, hein? Pergunta difícil, né? Mas você teve gente que acertou, na viu? moleza hoje, hein? Teve gente que acertou. Teve gente que acertou? Teve gente que acertou. Então tá bom. Então quem quiser ir ao camarote dos ídolos, mande aí a sua resposta no nosso WhatsApp. A pergunta é muito fácil, envolvendo o São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo desse domingo, 8h30 da noite, no Morumbi. Você, São Paulino, que quiser ir lá, tem que vir aqui na sexta-feira retirar os seus ingressos. Você e um acompanhante, né? Com tudo, toda aquela mordomia espetacular do camarote dos ídolos na faixa, não é? A Rádio Bandeirantes e a Estrela Bet levam você. A pergunta é muito fácil, né? Em 2013, São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentaram 4 vezes na mesma edição da Copa Libertadores. Nas oitavas de final deu galo sobre o tricolor. Quais foram os placares dos jogos de ida no Morumbi e da volta no Independência? Valendo aí, pode mandar sua resposta. O Pedro Cohen está aqui recebendo manifestações dos nossos ouvintes. Vamos lá, João, 8h25, já tem mais, hein? Daqui a pouquinho vamos girar o nosso time, atualizar informações importantes, porque tem treinador chegando na Vila Belmiro. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Sintonize 86.3. É Rádio Bandeirantes na faixa estendida do dial. E os aparelhos mais modernos já têm 86.3. Vem aí a temporada França-Brasil 2025. Em São Paulo, a exposição O Poder de Minhas Mãos e o grande espetáculo de abertura com Lucas Santana são os destaques do Sesc Pompeia. No Sesc Pinheiros começa a FIT, Bienal Têxtil da França. Na Pinacoteca, Ana Pi com a performance Atomic Joy e Le Voyage, da companhia XY no Museu do Ipiranga. Programação completa no site françabrasil2025.com e nas redes sociais @françabrasil2025. Viva essa conexão! Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirada, com Reginaldo Leme.
Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. O diretor de monopostos da Federação Internacional de Automobilismo, Nicolas Tombazis, tentou acalmar os pilotos em relação às preocupações com o novo regulamento da Fórmula 1. Nomes como Max Verstappen, Charles Leclerc e Alexander Albon fizeram testes em simulador e disseram que há risco de o gerenciamento de energia ser mais importante do que a pilotagem puramente. Isso porque as novas unidades de potência terão metade da energia fornecida pelas baterias, como uma gestão aparentemente mais complexa. Em cima disso, Nicolas Tombazis afirmou que ainda serão feitos ajustes no regulamento para que os pilotos se sintam mais confortáveis para, simplesmente, acelerar. Outra novidade confirmada para 2026 é o uso de combustíveis 100% sintéticos. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Vocês acham que eu vou sair aqui do Esporte em Debate hoje? Eu vou jantar num belo restaurante? Eu vou hoje para um grande passeio? Imagina, eu vou para o melhor lugar em que os prêmios estão esperando por mim e pela nossa audiência, que é nos postos Petrobras. Claro! E você, que quer acompanhar o seu time pelos estádios do Brasil com tudo pago por um ano, quer acompanhar? Quer ter esse privilégio de estar ao lado do seu time durante um ano em todos os lugares do país? Então, meu amigo, só vem para os postos Petrobras. Abasteça ou troque o óleo no Lubrax Mais a partir de R$100 ou a cada R$30 em compras na BR Mania. E você já concorre. Ao abastecer com a gasolina Petrobras Grid e pagar pelo app Premia, você dobra as suas chances. E pagando pelo app, ainda concorre a mais de 70 mil prêmios instantâneos. Então, meu amigo, não tem jeito. Para participar, é só passar nos postos Petrobras. Só vem pro jogo, só vem pros postos Petrobras. Giro dos Clubes, no Esporte em Debate. Corinthians, Luiz Fabiani. Corinthians apresenta nova oferta ao Santos Laguna do México para tentar eliminar Transferban na FIFA. O clube paulista oferece o pagamento à vista de 70% dos 33 milhões devidos pelo Alvinegro ao clube mexicano pela compra do zagueiro Félix Torres. O restante do valor seria parcelado em 4 vezes. Caso haja acordo, o Corinthians é autorizado novamente a registrar novos atletas no sistema da CBF. Uma rápida aspas aqui, notícia fornecida pela assessoria de comunicação do Corinthians, tem mais ou menos 10 minutos. No Hospital Sírio-Libanês, o meio-campista José Martínez foi submetido a uma cirurgia para correção de fratura no quarto metacarpo da mão esquerda e o procedimento foi muito bem sucedido. Tá? Então, informação boa. Graças aí. a Deus. Volta a jogar daqui um mês, 2 meses. Não vai fazer tanta falta assim, mas vamos embora. Palmeiras, Bruno Migliozzi. O Palmeiras oficializou hoje a contratação do lateral esquerdo Jefté. Passou nos exames médicos e assinou o contrato até julho de 2030. Então, vínculo longo com o Palmeiras. A operação de compra com o Rangers da Escócia custou cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões de reais, pelo lateral esquerdo, que será opção a Piquerez na posição alviverde. São Paulo, Paulo do Vale. São Paulo fecha com o lateral direito Mailton até o final de 2027. Jogador que se destacou na Chapecoense esta temporada e pertencia ao Metalist da Ucrânia, que devia 600 mil euros ao tricolor paulista. Dívida abatida e Mailton assina com o tricolor paulista. E fica à disposição do técnico Crespo já no final de semana, duelo contra o Galo pelo Brasileirão. Ao vivo aqui conosco, Everton Ramos e o Santos, Everton. O Santos está por detalhes de anunciar a contratação do Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza. Dirigentes do Peixe estiveram em contato durante
toda a quarta-feira com o staff do técnico e as bases salariais já teriam sido acordadas. Ele passou a ser o plano A da busca feita pelo time da Baixada, que desistiu na tarde desta quarta-feira da negociação com Jorge Sampaoli. Visto como instável, o técnico argentino teria pedido nomes e depois voltado atrás, solicitado a contratação de um jogador titular do Sevilha e teria se negado a trabalhar com meninos da base e aproveitar jovens do elenco profissional. O caso dos laterais Souza, o meio-campo Gabriel Bontempo e o atacante Robinho Júnior. Fatores que levaram a diretoria a encerrar a negociação e apostar as fichas em Vojvoda no momento. Agora a nossa portuguesa com Guilherme Agrela. O gerente de futebol Emerson Carvalho e o auxiliar técnico César Michelon foram desligados da portuguesa na tarde desta quarta-feira. Para a sequência da temporada, permanece a comissão técnica permanente, formada pelo auxiliar Leonardo Xered, o preparador físico Leonardo Almeida e o preparador de goleiros Rogério Lima. A portuguesa que tem representação marcada para amanhã, quinta-feira, visando a temporada de 2026. Ao vivo, direto do Beira-Rio, fala Leonardo Sonda. Muito boa noite, Capiote, aqui da Rádio Bandeirantes, Flamengo Internacional, já escalados de volta das oitavas da Libertadores. A conexão não tá bacana não, tá ruim aí, Sonda. Vamos procurar uma melhor posição aí pra gente poder te ouvir com perfeição. Vamos lá, Pretzel. Seguimos com Goiânia, Gustavo Ramos. O Atlético Goianiense segue em busca de reforçar o seu elenco ainda na temporada de 2025. E a bola da vez seria a chegada do meia Hadley, de 30 anos e que pertence ao Retrô do estado do Pernambuco. O atleta está no time pernambucano desde 2022 e tem passagem pelo futebol goiano quando atuou em 2018 com a camisa do Vila Nova. A diretoria rubro-negra ainda não confirma o acerto com o jogador, porém a informação dos veículos de imprensa de Recife dá como certa a chegada de Hadley ao Atlético Goianiense para a disputa da Série B da atual temporada. Agora o Rio de Janeiro, Ana Alves. O Botafogo visita a LDU pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Com um gol de Arthur no primeiro minuto do duelo de ida, o Glorioso encerrou os primeiros 90 minutos com placar de 1-0. Fora de casa, o Alvinegro chega para o confronto com a vantagem do empate, enquanto a LDU precisa de pelo menos 2 gols de diferença para classificar direto. Nas 5 vezes que os times se enfrentaram, o Alvinegro saiu vitorioso em 2 e empatou outras 2. Apesar disso, o Carioca não venceu nenhum dos últimos 6 jogos na altitude. Futebol Internacional, fala Guilherme Maciel. O atacante brasileiro Richarlison foi eleito o melhor jogador da primeira rodada da Premier League em votação popular. O jogador marcou 2 gols na vitória do Tottenham por 3-1 sobre o Burnley no último sábado, recebendo 27% dos votos das pessoas que participaram da eleição. Após viver uma temporada abaixo do esperado, marcando apenas 5 gols em 24 jogos, além de sofrer com ao menos 4 lesões, o atacante vive uma expectativa de recuperação para essa temporada no clube londrino. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Euro 17. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Eu acredito! A cura do câncer infantil é possível e o compromisso do GRAAC é que ela chegue para todas as crianças que precisam. Mas para isso, ele conta com você. Sua doação ajuda o GRAAC a continuar oferecendo a milhares de crianças com câncer todos os motivos para acreditar. Saiba mais em graac.org.br. Eu também acredito. Apoio Instituto Bandeirantes.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Vem aí a temporada França-Brasil 2025. Em São Paulo, a exposição O Poder de Minhas Mãos e o grande espetáculo de abertura com Lucas Santana são os destaques do Sesc Pompeia. No Sesc Pinheiros começa a FIT, Bienal Têxtil da França. Na Pinacoteca, Ana Pi com a performance Atomic Joy e Le Voyage, da companhia XY no Museu do Ipiranga. Programação completa no site françabrasil2025.com e nas redes sociais @françabrasil2025. Viva essa conexão! Hipermais, pode chover à vontade. Hipermais, é telha de verdade. A chuva cai e não incomoda mais. Eternite, Hipermais. Se a nuvem fecha, eu não ligo, não. Telhado firme contra a infiltração. Pode chover, não ligo mais. Eternite, Hipermais. Hipermais, pode chover à vontade. Hipermais, é telha de verdade. Exige a Hipermais, a tecnologia que repele a água da chuva. Eternite, a cobertura do brasileiro. É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. Com 13 gols marcados, Gustavo Gomes é o maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores, dividindo o posto com Rubem Espinosa, campeão com o Colo-Colo em 91, e a um gol de se isolar na liderança. Gomes chegou à marca depois de converter penalidade contra o Universitário do Peru. Outra marca impressionante é que com esses 13 gols marcados, o paraguaio se torna o terceiro maior artilheiro da história do Palmeiras na competição, deixando para trás Gustavo Scarpa e Alex. Gomes é também o 9º maior artilheiro do século pelo Palmeiras. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança, é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Rede Bandeirantes de Rádio. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Vem aí a temporada França-Brasil 2025. Em São Paulo, a exposição O Poder de Minhas Mãos e o grande espetáculo de abertura com Lucas Santana são os destaques do Sesc Pompeia. No Sesc Pinheiros começa a FIT, Bienal Têxtil da França. Na Pinacoteca, Ana Pi com a performance Atomic Joy e Le Voyage, da companhia XY no Museu do Ipiranga. Programação completa no site françabrasil2025.com e nas redes sociais @françabrasil2025. Viva essa conexão! Messi.
Mestre, como eu faço pra ficar menos ansiosa e dormir tranquila? A fonte do seu equilíbrio está mais perto do que pensa. Onde, mestre? No meu eu interior? Não, minha discípula. Está na farmácia mais perto da sua casa, com Nervocal. Nervocal tem ativos naturais que combatem a sua ansiedade leve e também a sua insônia, para você dormir tranquilo. Oh, obrigada por dividir sua sabedoria, mestre. Obrigado nada. Para agradecer, traz um Nervocalme para mim também. Nervocalme. Você zen 24 horas. Nervocalme é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer. Tá tudo bem, né, Capri? Perdemos Tá o tudo apresentador. bem. Não, tá tudo bem. Eu só tô vendo aqui que esse rapaz que bateu o carro de luxo hoje, vocês viram que ele já foi liberado? Mentira sua. Já está O liberado. Gato Preto é o cara aí? Gato Eu nunca Preto. tinha ouvido falar desse cara. Ainda também não, bem. é influencer. Já Você não está acompanha? liberado. Eu não acompanho essa gentalha. Infelizmente. Também não. Eu não acompanho Eu essa li o nome gentalha. pela primeira vez. Eu tô só reproduzindo a informação aqui. Eu também não acompanho, óbvio, não é? Mas é um absurdo. É um absurdo. O rapaz... Mas baseado em quê? Ele foi liberado. Ele estava Não, alcoolizado peraí. dirigindo? Brecha. Ele não Mas estava tava alcoolizado? Ele foi Não, preso 24 horas depois, foi. não matou ninguém. Não tem como segurar também o cara. A legislação É permite legislação, isso. cara. Mas A tava legislação embriagado? permite. Não Não fez sabe, ele teste, fugiu. porque Ele fugiu. desapareceu. Ele foi pego só depois. Você não tem flagrante, você não tem nada, tem imagem. Mas não prestou socorro à pessoa que ele bateu o carro. É, mas o cara saiu bem, saiu todo mundo bem. Existem as brechas legislação. na lei. Esse país, cara, Lamento, ele mas privilegia quem é vagabundo. a gente pode ficar indignado o quanto quem quiser, é mas bandido tem lei. é um privilegiado. Por isso que o crime No compensa fim de aqui nesse semana. país. É uma delícia viver aqui. No fim de Pra quem é semana. vagabundo, o crime compensa aqui. É uma delícia. Fim de semana lá em Salvador, tivemos o atropelamento de um jovem de 29 anos de idade. Ele estava correndo na orla da praia, treinando para a maratona de Buenos Aires. Foi atropelado por um filho de uma vereadora lá de Nossa, Salvador, que que susto, estava cara. alcoolizado. Susto que eu tomei. Estava alcoolizado. Você falou filho, a gente tomou um susto aqui. Filho Meu de Deus. o filho de uma Ah, vereadora. Os caras deram uma Filho prensa nele antes de ele entrar no camburão, não foi? Os caras Isso. xingando ele, O vagabundo. não sei o quê. rapaz perdeu uma perna, teve que amputar uma perna. brincando. E Meu ainda Deus. corre o risco de ter que amputar outra ainda. Não está completamente descartada a E possibilidade. o vagabundo tava bêbado. Ele não conseguiu assoprar o bafômetro. Eu vi, ele tava fingindo. Acho que ele tava fazendo de Mas fingimento. logo ganha o título de cidadão honorário de Salvador. Exato aí. Logo. Filho de vereadora. isso, Eu já Infelizmente, cansei de aqui no falar, Brasil a velho. gente Eu tem- já cansei de falar pra mim, prisão pra mim é pouco pra esses vagabundos, velho. Tinha que ter pena de morte de uma vez por todas o aqui nesse Brasil país. não pune, certo? O Tinha que bandido ter não vai pena pra de cadeia morte. no Brasil. Um cara desse Não que vai. atropela e quase mata, tira as duas pernas de um sujeito, é pouco pra essa gente. É pouco. Saco cheio disso aqui, velho.
8h48, 12 minutos para as 9. Fala aí que essa vamos pro intervalo. O queridão aí do João Paulo Capellani está tentando defender uma tese de que o torcedor de São Paulo não pode comemorar a classificação para a próxima. Foi isso que eu entendi. Tá maluco? Ele falou textualmente. Em 90, nunca falei isso. A final contra o News Old Boys foi em 93, né? Ele falou Mas... aqui no intervalo que é uma vergonha o torcedor comemorar uma classificação nos pênaltis. Nunca falei isso. Então você ficar arrastando as coisas do intervalo? Pera aí, deixa eu só te falar um negócio. Eu vou começar a arrastar uns bagulho teu também, você vai ver. Você sabe a final de 93 como foi? São Paulo ganha um jogo do News Old. Então, ele não comemora também porque foi nos pênaltis. Mas e daí? E daí o quê? Você vai ficar... Eu vou ficar fazendo conversa de WhatsApp tua, hein? Vou postar na minha rede social. Você tá morto, hein? Eu vou vazar suas... Eu vou vazar as fotos que você posta aí pra mim, viu? Essa coisa de vazar o WhatsApp, pode virar... Vai mostrar aquela foto pode que virar, você mandou lá do cofrinho? Aquela foto tua. Que foi... Conversa no WhatsApp e vira a boca de farofa, hein, velho? Eu quero dizer que o Esporte Debate ele começou quando? Sério, na história 21. da Rádio Bandeirantes? Tá. Não. 98. 98. 98 ou 99? 98 para 99. Então, em 27 anos de programa... Logo depois da Copa. Anos, Em 27 anos de programa, esse programa nunca tinha feito o que fez hoje. A sacanagem que fez hoje. Como assim? O programa já classificou um time antes da bola rolar. Não. Nunca tinha acontecido antes. Isso é uma sacanagem. Uma pessoa classificou. Uma sacanagem, tá? Uma sacanagem. Já estão esperando o Flamengo, certo? O seu Denis disse que vai dar São Paulo e Flamengo na final. Tá? Isso é uma sacanagem com o participante do programa. Sacanagem. E vai dar quem? O jogo é difícil. Vai dar quem? Flamengo ou Inter? Eu não sou adivinho, não sou. Mas o que você acha? Seu palpite. 2-0 Inter. Eu senti convicção. Zero convicção. Atenção, Pedro Cohen. Vamos lá, dia de estrela. Quem vai com a Rádio Bandeirantes e com a Estrela Bet assistir São Paulo e Atlético Mineiro no próximo domingo, 8h30 da noite no Morumbi. Vamos lá, Pedro. E já manda a resposta também da pergunta que o senhor produziu. Vamos lá, Capri, com certeza temos um vencedor, viu? Wanderson Veloso, de Guarulhos. Final de telefone 5685. Respondeu os placares corretos aqui. Os jogos foram 2-1 pro Atlético Mineiro, no Morumbi, e 4-1 em Minas Gerais, no jogo da volta. O Atlético Mineiro avançou e acabou sendo campeão da Libertadores em 2013. Repita o nome do nosso Felizardo. Com certeza, Wanderson Veloso. Final de telefone 5685. Ô, Wanderson, você vai ter que sair de Guarulhos aí na próxima sexta-feira e vir aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Sugestão, vem de metrô, irmão. Sexta-feira vem de metrô, velho. Venha, senão você não vai assistir o São Paulo lá no Morumbi no domingo, hein? Desce na São Paulo Morumbi, pega um Uberzão aplicativo, vem pra cá, velho. É isso aí. O trânsito sexta-feira de Guarulhos é loucura. Loucura mesmo. Sexta-feira eu tenho Crisma. Você também? Não, essa sexta é Crisma. Você tem o Crisma. Sexta-feira eu tenho um compromisso também, dar banho no meu peixe. Eu acho que só se eu puder fazer sozinho também. Segura, né? Sozinho Se você tivesse que escolher um integrante do programa pra fazer fixo contigo, quem você escolheria? Quesada. Aí, ó. E você, Leandro Quessala? Vocês vão dar um abraço de novo, que nem vocês deram no Morumbi? Foi um abraço mais falso que eu já vi em toda a minha vida. Escorreu veneno pelas tímparas. Falso é você que fez uma abertura ontem. Tá no YouTube aí. Amizade, coisa de quê? O que tá escrito aí? Coisa linda ali. Coisa linda. É uma criança, né? Sabe por quê? Porque um sonho do Capelanes é fazer um programa no YouTube chamado Sem Amigos. Monólogo sem amigos. Eu renderia melhor sozinho. Mas se eu pudesse escolher alguém pra contracenar comigo no Esporte Debate, não, seria ele. Rogério Assis. Rogério Assis. Já sabe. Puxa saca. Não tem câmera. Não vai rolar. Tentando me segurar, né? Mas, ó, vamos pro intervalo, senão ele não vai conseguir dar. Então vamos pro intervalo. Sai do lugar dele aí também, meu. Já saí, pronto. Até amanhã, até amanhã. O programa Sem Amigos. Rede Bandeirantes de Rádio.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Eu acredito! A cura do câncer infantil é possível e o compromisso do GRAAC é que ela chegue para todas as crianças que precisam. Mas para isso, ele conta com você. Sua doação ajuda o GRAAC a continuar oferecendo a milhares de crianças com câncer todos os motivos para acreditar. Saiba mais em graac.org.br. Eu também acredito. Apoio Instituto Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, lá tem o Fielzone. No Allianz Parque, quem tem? Fanzone, claro. No Morumbi, é o camarote dos ídolos, sempre lotado. E lá na Vila Belmiro, no Santos é o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Palpite! Para mim, teremos uma vitória do Flamengo 2-1. Xandão? O Inter sai na frente, faz 1-0 e o Flamengo vira 2-1. Com requintes de crueldade. O segundo gol vai ser aos 48 do segundo tempo. Eita, nós. O Inter amassando o Flamengo. Amassando, aí num contra-ataque, o Flamengo vai lá e faz 2-1 aos 48 do segundo tempo. Eu gostaria muito que o Inter passasse, mas a diferença de time hoje ela tá grande. No início do ano não era tão grande assim. Hoje ela tá grande. Mas eu acho assim, 1-1 vai ser. Um empate. 1-1? Pra você, Quesadinha? Eu acho que se o Inter passar, é um resultado super normal no futebol brasileiro e é assim que as coisas acontecem. Pelo tamanho do clube, eu concordo contigo. Sim, e a Libertadores diminui. Eu acho que o Inter não vai novamente perder o terceiro jogo seguido pro Flamengo, cara, não dá.
Eu acho que é o jogo do Internacional hoje. Eu vou de Internacional hoje. Me cobrem depois. Quanto? 1-0. Tá bom, e pênaltis? Aí é outra história. Aí vamos ver os goleiros, né? Confio no Rocher. 2 belos goleiros, hein? Confio no Rocher. 2 pegadores de pênalti. Dois pegadores de pênalti. Dois ótimos goleiros. É belo no... Belo no sentido técnico. São belos também, né? O Rossi é um pedaço de homem, São né? mais bonitos belo que no o Alisson, conceito, você né? acha? Pau a pau. Pau a pau. O belo no conceito e não na beleza. Tecnicamente falando. O meu palpite é o seguinte. Chora, Pretzel! Chora, Renata Fã! 3-0 pro Flamengo. Quero mandar um abraço ao Zinho, que tá na beira do campo fazendo lá. O Zinho que foi identificado com o Grêmio e casualmente com o Flamengo, né? Hoje ele vai ver o Inter ganhar. Agora, mudou o cenário agora. Com o Zinho na beira do campo. Coisa linda! Você quer dizer que o Zinho é pé frio? Pé frio. Tá certo. Grande figura. Você prefere o Zinho ou o Kiko? Olha. Eu caprei. Da corda, né? Não, você fica estimulando essas coisas. Administra porque tu criou. Tu criou esse monstro, administra. Aí, ó. É isso. Falei Se eu nada, fico velho. estimulando, acontece isso. Falei nada, velho. Tchau, gente. Até amanhã, hein? Amanhã estaremos juntos, 7h30 da noite. Amanhã é pré-jogo de Palmeiras e Universitário de Lima, no Peru. Protocolar o jogo. Pronto, amanhã é cumprir tabela. Estaremos né? lá no Allianz. É isso aí, amanhã é cumprir tabela. Tchau, gente. Até amanhã. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus. Todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes.
brasileiros, definindo quem continua na Libertadores. Noite mágica de futebol em Porto Alegre, reunindo Inter e Flamengo. Futebol é com a Bandeirantes. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. Principal campeonato brasileiro de caminhões, a Copa Truck Petrobras inicia neste fim de semana sua perna mineira na temporada 2025, que vai abranger etapas nos autódromos Potenza e Circuito dos Cristais. O primeiro desafio é Potenza, localizado próximo a Lima Duarte, na região da Zona da Mata Mineira, que recebe a 6ª etapa nos dias 23 e 24 deste mês, partindo em seguida para Curvelo, onde fica o Circuito dos Cristais, palco da 7ª etapa nos dias 20 e 21 de setembro. Após as provas em Minas Gerais, restará apenas a etapa em Londrina, no mês de outubro, para definir os grandes finalistas que decidirão o título em dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto, é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida, é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança, é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. A família cresceu e quer um carro maior.
Ou precisa trocar de carro pra trabalhar? Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. É noite de decisão no futebol brasileiro. Uma noite que promete muito, reunindo Internacional e Flamengo, Beira-Rio em Porto Alegre. Vale uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. No Rio de Janeiro, no Maracanã, com um grande público. O Flamengo venceu 1-0. O empate deixa o Flamengo na Libertadores. O Inter tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença para se classificar. Torcedor do Inter acredita. O Internacional acredita na força da sua torcida. 50.000 colorados, com toda certeza, no Beira-Rio. E, é claro, também milhares de torcedores do Flamengo nas arquibancadas do estádio do Internacional. Noite agradável, temperatura muito boa. Muitas atrações para esse Inter e Flamengo. Beira-Rio às 9h30 da noite. Em 19 minutos e meio, o microfone Bandeirantes mostra assim que a bola rolar. Tudo desta mágica decisão entre brasileiros, entre Internacional e Flamengo. Destaques para o jogo, para a decisão em Porto Alegre. O do Internacional. Boa noite, Everton Ramos. Fala, Canhão, boa noite para você, pro ouvinte ligado em mais uma jornada conosco. O Internacional que vai em busca e que quer o tricampeonato da Libertadores da América, e para isso conta com o apoio do seu torcedor, que recepcionou a equipe com corredor de fogo, quase 50.000 pessoas no Beira-Rio. E o principal retorno, que não participou da partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, é o camisa 10, Alan Patrick. 25 participações em gols nesta temporada. É nele que o torcedor colorado aposta as fichas rumo a uma classificação histórica nesta noite de quarta-feira no Beira-Rio. E no Flamengo, que joga com a vantagem de ter vencido o jogo no Maracanã, dá o destaque do Mengão, Everton Ramos. O Flamengo que quer ser o primeiro time brasileiro a chegar ao tetracampeonato da Libertadores, Canhão. E para isso também tem um retorno importante, que não participou do jogo de ida porque estava suspenso. De Arrascaeta. Se o Alan Patrick tem 25 participações em gols, o mesmo vale para o meia-campista camisa 10 do Flamengo. Por isso, o torcedor flamenguista também está otimista por confronto de daqui a pouco, fora de casa. Os comentaristas da Bandeirantes para Inter e Flamengo. Boa noite, Alexandre Pretzel. Um abraço, Canhão, um abraço, Everton, toda a nossa equipe técnica. O Flamengo é favorito, joga pelo empate, tem mais time, tem mais elenco. Só que o Inter hoje tem que se apegar aonde? No tamanho da sua história e na força da sua torcida. É pouco, eu sei que é. Torcida não ganha jogo, torcida não faz gol, concreto também não marca. Mas o Inter tem tradição, o Inter é bicampeão da América. E o Inter tem o jogo do ano hoje para tentar mudar a história recente negativa do time que veio de maus resultados. Flamengo favoritaço, eu diria que é 85-15 hoje sem nenhum problema, mas
vamos para um jogo de futebol onde o Flamengo está ganhando por 1-0. A opinião da Bandeirantes tem também Leandro Quesada. Boa noite, Quesada. Fala aí, Canhão, tudo bem? Pretzel, Everton, os nossos ouvintes. Cara, esse é o tipo do jogo que tá tão na cara. Mas tá tão na cara. Mas tá tão na cara que vai dar o Flamengo que... Não vou brincar que vai dar o Flamengo. Que pode ser que o Internacional faça a história hoje. Vocês duvidam? Eu não duvido. Eu não duvido. Concordo com tudo que o Pretzel falou, tá? O Flamengo tem mais time, tem mais elenco, tem mais dinheiro, tem mais estrutura. Nos últimos anos só dá Flamengo e Palmeiras. Fica até chato pra quem não é flamenguista e palmeirense, mas só dá Flamengo e Palmeiras. Mas é numa competição dessa que você constrói uma história, né? Um enredo. E se for Internacional hoje, certamente será épico, né? Porque você imagine, vai ter que pelo menos fazer 1-0, aí já manda a decisão pros pênaltis. Agora, se fizer 2 de diferença, classifica no tempo normal. Realmente, o Flamengo tem mais time. Mas eu acho que vai ser um jogo parelho. Principalmente, Canhão, se o Internacional repetir a atuação do segundo tempo contra o Flamengo no jogo de ida no Maracanã. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. No segundo a gente cobrava, viu, Pretz? Pô, solta um pouquinho mais o time, Roger. O Roger soltou o time e o Internacional encarou o Flamengo. A propósito, para vencer o Flamengo só tem um jeito: tentar encarar o Flamengo. Se ficar lá 90 minutos atrás esperando, aí o Flamengo atropela. Favoritismo do Flamengo, é verdade, mas eu não sei não, hein? Alguma coisa me diz que o Internacional pode fazer história nessa noite no gigante Beira-Rio. Pouco mais de 15 minutos para começar essa decisão entre brasileiros. Inter e Flamengo disputando vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Tá maravilhoso e bonito o vermelho Beira-Rio, com o torcedor colorado fazendo já uma grande recepção, com as ruas de fogo na chegada da delegação ao estádio. E agora todos vindo para dentro, para as arquibancadas, esperando a bola rolar. 9h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes marcou. Hora de Brasília. Vamos a todos os outros destaques no São Paulo. Paulo do Vale. Oi, Canhão, o São Paulo fecha com o lateral direito Mailton, contrato com o tricolor paulista até o final de 2027. Expectativa é que o jogador já fique à disposição de Hernan Crespo para o final de semana. Duelo contra o Atlético Mineiro, domingo, 8h30 da noite, no Morumbi. Corinthians, Luiz Fabiani. Alô, Canhão, um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Informação no Corinthians: o clube ofertou ao Santos Laguna do México o pagamento de 70% da dívida pela compra do zagueiro Félix Torres à vista. O restante seria parcelado. A diretoria alvinegra está confiante no acordo que derrubaria desta forma o transferban que impede o clube de registrar novos atletas. Palmeiras, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Palmeiras envia um representante à Inglaterra para conversar com o Brighton e tentar a liberação de Júlio Enciso, atacante paraguaio de 21 anos. A proposta do Palmeiras é de 14 milhões de euros por esse jogador, que, vale lembrar, está lesionado, só volta a campo em outubro e a tendência é que o clube europeu peça ao menos 20 milhões para dar andamento às negociações. E no Santos, qual é o destaque, Guilherme Maciel? Fala, Canhão, um abraço para você e para todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. O Santos desistiu nessa quarta-feira da contratação de Jorge Sampaoli. Apesar de avançar nas negociações, o clube encerrou as tratativas para o retorno do técnico, vice-campeão brasileiro em 2019 e sem equipe desde o início do ano. 3 dias após a saída de Kleber Xavier, o time segue sem treinador efetivo. Enquanto isso, Matheus Bach, filho de Tite, comanda os treinos de forma interina para o duelo contra o Bahia no próximo final de semana. Jornalismo Bandeirantes com Cristiano Panvec. Oi, Rogério, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução de justiça. No relatório entregue ao Supremo agora à noite, a PF diz que o ex-presidente e o filho do deputado atuaram para atrapalhar as investigações sobre a suposta tentativa de golpe. Esse inquérito tinha sido aberto em maio a pedido da Procuradoria-Geral da República.
A PGR apontou a atuação de Eduardo Bolsonaro em busca de sanções contra os ministros do STF junto ao governo dos Estados Unidos. O caso levou à abertura de investigação contra Jair Bolsonaro, que já cumpre prisão domiciliar por descumprimento de ordens judiciais. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro planejava fugir do país desde fevereiro de 2024. A suspeita se sustenta em mensagens do ex-presidente planejando um pedido de asilo político na Argentina. Entre as provas está um rascunho de um documento destinado ao presidente Javier Milei, alegando perseguição política no Brasil. No mesmo inquérito, a PF realizou hoje uma ação de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia. 2 celulares foram apreendidos. Ele foi abordado no Galeão, no Rio de Janeiro, quando desembarcava de Lisboa. O religioso foi levado para prestar depoimento e está proibido de deixar o país. Rogério. No plantão da Bandeirantes, Pedro Cohen. Fala, Canhão, muito boa noite para você e pro amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Noite de Libertadores, noite decisiva e já teve classificado hoje mais cedo. O Estudiantes empatou em casa com o Cerro Porteño do Paraguai por 0-0, mas por ter ganhado o primeiro jogo por 1-0, se classificou. Amanhã, mais tarde também, às 7 horas, LDU de Quito e Botafogo. Botafogo venceu lá no Newton Santos por 1-0 o primeiro jogo. Mais tarde, às 9h30, no Allianz Parque, Palmeiras e Universitário do Peru. Palmeiras encaminhou a classificação depois de ganhar por 4-0 no jogo de ida lá em Lima. Também teremos River Plate e Libertad amanhã, quinta-feira, 9h30. O River Plate e o Libertad empataram em 0-0 no Paraguai no primeiro jogo e decidem a vaga amanhã. Já classificados, Vélez Sarsfield, depois de ganhar do Fortaleza por 2-0 ontem, o São Paulo eliminou o Atlético Nacional da Colômbia por 4-3 nos pênaltis e o Racing venceu com gol nos acréscimos, 3-1 em cima do Peñarol. Na Copa Sul-Americana... Na Copa Sul-Americana, hoje mais cedo, o Bolívar venceu o Cienciano por 2-0, repetiu o placar do jogo de ida e está classificado para as quartas de final. Hoje, às 9h30, a Universidade Católica do Equador e a Alianza Lima do Peru, Independiente da Argentina e Universidade de Chile, Laú, também jogam hoje às 9h30. Amanhã, Godoy Cruz e Atlético Mineiro, Lanús e Central Córdoba. Lembrando que o Fluminense se classificou ontem em cima do América de Cali, depois de vencer por 2-0 no Maracanã. Hoje também tivemos um jogo adiado do Campeonato Brasileiro. Pela 14ª rodada do campeonato, o Juventude bateu o Vasco por 2-0. Gols de Nenê e Gabriel Tagliari. O Nenê fez um gol de pênalti logo no início do jogo. Também tivemos Copa do Nordeste, vamos ter Copa do Nordeste no mesmo horário desse jogo, às 9h30. CSA e Confiança se enfrentam, assim como Bahia e Ceará, que jogam hoje também às 9h30. Na Liga dos Campeões, a Champions League, que está na sua fase preliminar, Basel 1, Copenhagen 1, o Fenerbahçe e o Benfica também empataram por 0-0, o Celtic e o Kairat Almaty da Ucrânia também 0-0. E tivemos um time da Noruega, o Bodo Glimt, fazendo 5-0 no Sturm Graz da Áustria. Canhão. Beira Rio, Porto Alegre, para Internacional e Flamengo. A Bandeirantes mostra o jogo para você. Em instantes, em campo, os dois times. Todo o nosso time técnico já batendo bola, já prontinho. Mesa de som, Michel Lopes. Na central técnica, Caiane Martins. Com as imagens em youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial no Twitter, Alexandre Marques, e no digital, Guilherme Maciel. Porto Alegre com uma noite agradável, temperatura muito boa, o estádio enchendo. Torcedor do Internacional segue acreditando. O Flamengo venceu só 1-0 no Maracanã, que dá. Tudo do jogo, todos os destaques, todas as informações. Alô, Everton Ramos. Beira Rio recebendo um bom público e por causa de 1-0, o torcedor do Inter, mais um motivo para acreditar numa possível virada colorada. Duas comparações, 2 camisas 10, 25 participações em gols de ambos os lados e 14 gols marcados. Alan Patrick e De Arrascaeta, um duelo que a gente não viu na semana passada no jogo de ida, mas vimos no fim de semana no duelo pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade não, porque o Alan Patrick, ele acabou poupando
ocupado e retorna. Então a gente vai ter esse duelo acontecendo novamente nesta quarta-feira. O De Arrascaeta, que acaba sendo também uma novidade para essa partida, ele estava suspenso na partida da semana passada, e o Inter, que tem também no banco de reservas o retorno do colombiano Carboneiro. Recuperado, é novidade na equipe, mas fica entre os reservas. A equipe é a mesma do primeiro confronto no Maracanã, no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Inter que pode, ter o seu técnico Roger Machado pressionado caso a eliminação aconteça nessa noite. O Inter que já foi, inclusive, também eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. Agora, pelo lado rubro-negro, o Felipe Luiz tem 3 reforços em relação à partida de ida das oitavas de final. Arrascaeta, que volta de suspensão, como a gente já mencionou, e ainda Danilo e De La Cruz foram liberados pelo departamento médico. Ambos aparecem no banco de reservas do técnico Felipe Luiz. Os 3 atuaram na vitória sobre o Inter pelo Brasileirão durante o fim de semana. O Pedro, que marcou 2 gols importantes na vitória pelo Campeonato Brasileiro, segue no banco de reservas. Bruno Henrique mantido no time titular, na semana em que o Flamengo confirmou o maior contrato de patrocínio da história, 268 milhões até o ano de 2028, com uma equipe da Casa de Apostas. Já está tudo preparado, a gente está aguardando as equipes subirem ao gramado do Beira-Rio. Dentro de instantes, a bola rola por aqui, Canhão. Valeu, Everton Ramos. Everton Ramos com todos os detalhes de Inter e Flamengo. Sobem para o campo os times, trazidos por Esteban Estoich. O árbitro, o Inter vai de vermelho, o Flamengo joga de branco hoje. Sinta o clima do Beira-Rio. Na Rádio Bandeirantes você não perde um detalhe. Todos os detalhes, o ambiental do Beira-Rio. Torcedor do Inter, é claro, maioria, quase 50 mil. Poucos torcedores do Flamengo, eles encheram o espaço reservado a eles. Barulhentos também, gritam o quanto podem, não é? Mas com a maioria de torcedores do Colorado, é claro, os gritos de incentivo dos torcedores do Flamengo não são ouvidos do Beira-Rio. Equipes perfeladas. O Estudiantes está esperando o vencedor desse confronto. Estudiantes tirou o Cerro Porteño. Ganhou o primeiro, empatou hoje 0-0 há pouco. E está classificado para as quartas de final, o Estudiantes de La Plata, da Argentina. E esperando o vencedor desse jogo entre os brasileiros. Confronto entre Internacional e Flamengo. Lado a lado as equipes em campo, com o time de arbitragem também. Com um Beira-Rio lindo, maravilhoso, pintado de vermelho, completamente tomado. Não cabe mais ninguém. Alan Patrick é o capitão do Internacional. Bruno Henrique é o capitão do Flamengo. Decisão de brasileiros. Decisão com Internacional e Flamengo. Não há o hino nacional brasileiro. Chuva de papel picado vindo das arquibancadas do Beira-Rio. Vamos escalar os times na Bandeirantes, começando pelo Inter. O Colorado, Everton Ramos. Em busca do tricampeonato, Roger Machado escolhe os 11. Rocher, camisa 1, é o goleiro. 35, Aguirre. 4 para Vitão. 18, Juninho. 26, Bernabei. No meio-campo, Thiago Maia, 29, e Alan Rodrigues com a 14, o uruguaio. Mais à frente, Bruno Tabata, 17, Wesley, 21, Alan Patrick, 10 e o centroavante Ricardo Matias, 49. E na reserva do Inter, Everton. Roger Machado tem à disposição o goleiro Antony, 24, Alan Benítez, Cleiton, Victor Gabriel, Richard, Oscar Romero, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Vitinho, Carboneiro, Borré e Ener Valência. Agora o Flamengo. Uma vez Flamengo,
O Flamengo do técnico Felipe Luiz em busca do tetracampeonato com Rossi no gol número 1. Na lateral direita, Varela 2. A dupla de zaga, Léo Ortiz 3 e Léo Pereira número 4. Na lateral esquerda, Alexandro tem a 26. A dupla de volantes, Jorginho 21 e Saúl com a número 8. Mais à frente no meio-campo, De Arrascaeta. Na parte ofensiva, na linha ofensiva, Plata tem a número 50, Samuel Lino 16 e Bruno Henrique 27. E na reserva do Mengão, À disposição do técnico Felipe Luiz estão Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucas, De La Cruz, Everton Araújo, Alan, Wallace Young, Carrascal, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. e agora no sorteio com a arbitragem, o Flamengo dá a saída, fica à direita o Internacional. Quem apita Inter e Flamengo, Everton? Toda a arbitragem vem do Uruguai. O árbitro é Esteban Ostojic. Os assistentes Carlos Barreiro e Agostinho Berriço. O quarto árbitro é Matias de Armas. E no VAR, Andrés Cunha. Chuva de papel linda, bonita, maravilhosa que veio da Marquise do Beira-Rio. Ainda continua caindo muito papel. Eu acho até que vai atrapalhar um pouco o jogo, hein? No visual, como jogaram de um lado só, olha lá, o Esteban Stoic está exatamente conversando com o quarto árbitro e com o delegado da Conmebol por causa dessa chuva de papel. Exatamente, ele chegou aqui na lateral do campo, está conversando com o delegado, da partida. Podemos ter atrasos no início da Lá vem o do jogo. soprador, ó. A gente viu uma final de Copa do Mundo em 78, vocês vão lembrar disso. O que mais tinha era papel no campo. Monumental de Nunes. O que mais tinha era papel no campo. Foi uma festa da torcida argentina. Certo? O jogo não parou. Isso é uma frescura isso aí, pô. Bota a bola pra jogar. Estão arrumando confusão. É lá, o cara tem que limpar. Daí, o futebol também tá uma chatice também, cara. Mas pode escorregar, pode cair, pode se machucar. Não escorrega? Eu tô citando aqui uma final de Copa em 78. Tinha mais papel que bola. Mas foi errado, certo? erraram. Não foi errado nada. O jogo foi normal, foi pra prorrogação. Não tem problema nenhum. Futebol lá, nutelagem lá, ó. Bota pra jogar, Canhão. Vamos lá. Tu tá louco pra narrar, eu tô louco pra comentar. Aqui do estúdio eu narro, jogo, faço gol, defendo o pênalti. A bola vai rolar normalmente. Tem alguns funcionários já estão no gramado com aquele equipamento ali com intervenção. Hoje né? não tem que ser com a boca, tá? Também ia começar às 8 da manhã o jogo de amanhã, né? Leandro Quesada, és a favor do papel Não, picado? eu acho assim, se não for atrapalhar o desenvolvimento da tá dinâmica do o jogo... jogo não começou até agora por isso. Ah, mas... Veja, nessa imagem agora é aberta. Ah, tá bonito, Que vai. cor é o gramado? Verde. É prata ou é verde? Viu? Bota uma bola vermelha lá e tá tudo certo. Não é neve. Não é preciso botar a cor da bola. Não é preciso trocar a cor da bola, Alexandre Preto. Eu sei que você gosta de festa, papel picado, no carnaval, confete. Aliás, a Rua de Fogo do Beira-Rio... Foi espetacular. Não, eu quero me lembrar o nome, quem dá nome à rua, que era um carnavalesco porto-alegrense. Era, alguém, eu ouvi isso. É alguém que... Não, é a Avenida Padre Cacique. Não. Uma rua lateral próxima. Tem uma rua próxima ali que tem também uma chegada. Edivaldo Correia Paiva, que é a Avenida Beira-Rio. Agora, não dá para jogar desse jeito. Acho eu que não dá. A Padre Cacique é a avenida da entrada do Beira-Rio, É. perfeito? E aí Edivaldo A de Correia- fogo qual é? É a Padre Cacique. Tá. E aí Edivaldo, sabe por quê? A Conmebol não deixou que as ruas de fogo fossem feitas dentro do complexo Beira-Rio, perfeito? Aí eles tiveram que levar para as avenidas paralelas ao estádio. A outra rua de fogo que teve foi no complexo Beira-Rio. E a Conmebol reclamou quando foi o jogo entre Inter e River Plate em 2023, lembra? Que o Inter passou pelo River nas oitavas. O que aconteceu? Teve ruas de fogo no Complexo Beira-Rio. A Conmebol reclamou que isso atrasou um monte de coisa, atrapalhou a logística, aquelas bobagens, né? E aí o que aconteceu hoje? Hoje ela foi feita na Avenida Padre Cacique, que é a avenida de entrada do Beira-Rio. Não foi dentro do complexo, foi na rua. E aí foi um espetáculo, né? Agora, esse tipo de coisa aí, sabe, a gente reclama. Eu não, eu gosto de festa, mas a imprensa é a maior hipócrita que tem no Brasil. Reclamam que o Brasil... A imprensa quem, cara pálida? Vários profissionais. Vários quem, cara pálida? A Toca Ninja. Não generalize. Veste a Toca Ninja e o boné quem quiser, certo? Cobram que não tem festa no futebol brasileiro. Aí quando uma torcida faz festa pra entrada, vai atrasar o jogo. É lindo, mas atrapalha o jogo. O jogo não começa no horário. Isso é brincadeira isso aí.
Na NFL, que vai ter jogo aqui no campo do Corinthians, né? Os caras jogam na neve, cara. E não tem problema nenhum, ninguém cai, ninguém escorrega. É uma nutelagem isso aí, cara. Bota pra jogar. Tá bom, põe pra jogar, tá bom. Ó, 3 minutos de atraso e vai mais, porque Canhão, não dá pra tirar. Canhão, enquanto o jogo não começa, enquanto E tá a limpeza caindo ainda, é Tom. feita... Tem papel caindo ainda. Tem papel caindo ainda. Atrás do gol do Inter, inclusive, lado direito aqui, já tem um ou outro torcedor também ligando o sinalizador, mas não deve ser nada que atrapalhe no jogo nesse momento. Mas agora, em relação ao início da partida, tem alguns jogadores do Inter e do Flamengo que estão aproveitando para se aquecer enquanto a bola não rola. A bola tá até prateada, o papelzinho gruda na bola, porque o campo tá molhado, né? Foi molhado. Eu começaria o jogo, vamos rolar, vamos pro jogo. Tá bom. Pena que ele não vai ouvir a gente. Agora, lamento. isso daí é ruim pro Inter. Isso é ruim pro Inter. Esfria. Porque quem tem que buscar o resultado é o Internacional. Isso é ruim pro Inter. Eu acho ruim. Eu não estou jogando, não sou jogador, mas traz uma ansiedade desnecessária, né? Eu acho que não muda nada, viu, Kessar? Mas não tem problema. Agora, se é na final do Super Bowl isso aí, nós estamos batendo palma aqui. Nós estamos batendo palma, certo? Que a Anitta vai cantar no intervalo. É verdade ou não é? Que tem fogos de artifício. É verdade que tem canhões de luz. Vale por você. Aí se tu coloca a Ivete Sangalo agora no intervalo e atrasa o jogo 40 minutos, vale por aí você. todo mundo bate palma e todo mundo aplaude. Aí porque tem papel picado não começa o jogo. É demais, cara. Fale por você em relação a isso que você está dizendo. Não generaliza, não. Agora, quanto tempo vai levar para tirar toda essa... E ainda tá caindo, viu? Ainda tá caindo. O que a gente consegue perceber aqui de longe é que a torcida do Inter já deu uma esfriada. Não é bom esse início de jogo. Agora estão passando... Tu acha que o Bruno Tabata vai deixar de acertar na bola e errar por causa do papel picado? Por causa do tempo também, meu caro. Olha a bola na mão do Esteban Sturridge. Você tá vendo a bola? Vai rolar e chuta a bola. Parece um peru embrulhado com papel alumínio. Aí o papel voa na hora. Parece um peru um tender embrulhado com papel alumínio. Não é a bola do jogo aquela. É um peru embrulhado no papel alumínio para ir pro forno, tirado do forno. Os sopradores pifaram pelo jeito, hein? Ah, não, agora tem 2 ali, mas tinha que ter uns 2.000. 2 não vai dar, gente. 2 vai demorar. Parece que tá ventando, parece. Então é o seguinte, ó, bota pra jogar. Bola que daqui a pouco o vento leva também. E o vento levou, Sabe o que vai acontecer? O Inter vai tomar uma multa da Comebol. Já tomou, porque todo mundo tá tomando multa. Agora, esse aparelho, como que é o nome desse aparelho? Ele não, é um assoprador, então, ele sopra. Então, ele não tá sugando, ele tá soprando, não vai resolver nada isso aí. Agora já estão usando as tradicionais vassouras ali também. Para trazer o rastelinho, né? Ele tá assoprando para tentar tirar. Só que o vento devolve. Exato, então, não vai resolver nada. Agora... vai demorar uma meia hora se quiser tirar todo esse papel picado aí. Tu tem que ter o quê, viu? Tu tem que ter uma bola com uma cor, tô falando sério. Tu tem que ter uma bola com uma cor diferente, eu tô falando sério. Quando tem jogo na neve, já teve jogo na neve na Champions League e a bola foi laranja. Você quer que pegue a bola e pinte ela agora? Não. Alguém busca uma tinta? Tu tem que ter essa opção de uma bola reserva, de uma outra cor, para evitar essa papagaiada aí. Porque não tem que ter essa festa aí, tá errado, Pretzel. Então a gente faz o jogo no mausoléu daí, então. Não é, Pretzel. Fica todo mundo escolhe o Botafogo, faz aquele lança-chamas lá que torra tudo. Alguma coisa melhor, um mosaico. Ou então joga menos papel picado. Me desculpe, é bonito, maravilhoso, mas erraram. A intenção, é claro, foi de fazer a festa bonita. O visual estava lindo quando começou a cair o papel. Agora, depois que e tem papel caído ainda. Eu já não sei se é do céu ou continuam jogando lá da Marquise, da arquibancada. Continua caindo o papel. E ele vai todo para dentro do gramado. Não dá para jogar. Tá vindo do teto do estádio, né? Essa imagem não, agora... Eu acho que é resquício, não é? Não será? Parece vindo do teto. Parece pelo vento mesmo. Resquício que ficou lá em cima e o vento bate e leva. Não fecharam a saída do papel pelo jeito não, hein? Ela continua aberta. Se o Inter passar, já tem desculpa, né? Foi o papel que atrasou o início do jogo, atrapalhou a estratégia do Flamengo, né? Mas se perder também, vão falar, poxa, que o time do Inter, que não tem nada a ver, nenhuma coisa com a outra. Não, só retardou o início do jogo, nada. Mas um detalhe, 8 minutos agora de atraso e vai pelo menos nessa toada, nesse ritmo, mais uns 20 minutos. Esse jogo não começa antes das 10 da noite. Não começa antes das 10 da noite. Internacional e Flamengo. É impossível retirar todo esse papel
tão rapidamente. Pelo menos desde umas 9h25 a gente está vendo os funcionários do Inter. E a imagem aberta mostra que eles não estão conseguindo evoluir. É muito papel picado, viu? Castelinho, assoprador. E o Esteban Ostojic no meio do gramado ali, cercado por alguns jogadores com os braços cruzados. É que não tem o que fazer. Ou tu começa o jogo ou tu espera tirar o papel. Olha lá o Ancelotti. Ancelotti ao lado do Falcão. E o Rodrigo Caetano ali também para assistir o jogo. Paulo Roberto Falcão ao lado dele. Aí sim. Cena, hein? Aí eu imagino o Falcão no camarote vendo o Thiago Maia jogando e vendo o Bruno Tabata também lançando bola e o Wesley na ponta. Certo? Aí também é duro, né? Ancelotti e Falcão, companheiros de Roma, né? Foram companheiros de Roma. Amigos. Bom, eu vou ouvir vocês antes que a bola role. Vocês têm mais ou menos uns 10 minutos. Que vai demorar para começar. Vamos para o jogo, independente da hora, desse clima. É uma noite mágica de dois clubes brasileiros gigantes que se cruzam agora nas oitavas. O Flamengo tem uma vantagem que não é uma grande vantagem, é uma vantagem 1-0 do estádio do Maracanã. Mas o Inter acredita, porque dá para acreditar. Alexandre Pretzel, o que gosta de papel picado, e Leandro Quesada. A única coisa que dá para acreditar é na torcida, cara. A torcida hoje é o que de melhor existe no Esporte Clube Internacional, certo? A diretoria é uma diretoria, por exemplo, que tem uma diretoria difícil em ganhar títulos, né? É um campeonato gaúcho em quase 5 anos de gestão. Então, assim, ó, tá tudo na mão da torcida, no grito e do time tentar se superar. É um jogo de sobrevivência e de superação. Qual era a sobrevivência? Quarta-feira passada nós conversamos aqui. Era o Inter não voltar eliminado do Rio. Aí perdeu de 0-1. 0-1 hoje, em clubes grandes, em clubes gigantes, a diferença é pequena. É possível entregar por um gol? É. Mas nada indica por uma simples razão. O time do Flamengo realmente é um time hoje organizado, copeiro, né, e muito melhor do que o Internacional. Então, para mim, esse é o problema, meu caro Quesada, e essa é a fundamentação. O Inter tem condição de ganhar na história, já ganhou. Eu já vi Inter 4, Flamengo 0 dentro do Maracanã, um amasso, certo? Com o time do Flamengo, um baita no time, com Bebeto, com Tita. Né? O Inter e o Flamengo já decidiram o Campeonato Brasileiro, 2 grandes jogos, tudo. Mas hoje a diferença é grande. Então hoje o problema é o time do Inter. É o time do Inter que não está performando e o Flamengo é uma melhor equipe. E aí, Pretzel, a gente precisa ver o seguinte, né? Quais foram os times que na Chegaram temporada... mais 4 assopradores, agora vai. Vai mais meia hora. Quais foram os times que nessa temporada encararam o Flamengo? O Galo ganhou, né? O Galo ganhou. E eliminou o Flamengo. Quer dizer, fez o mais difícil, né? O Central Córdoba ganhou no Maracanã e perdeu em casa. O Central Córdoba ganhou no Maracanã, na Libertadores. E empatou em casa. Exatamente. Ou seja, em 6 pontos o Flamengo só conquistou 1 contra o Central. Mirassol e Flamengo foi um jogo também que o Mirassol, no finalzinho, o Flamengo teve chance de fazer o terceiro, é verdade, mas o Mirassol buscou o empate, foi 2-1 para a equipe do Flamengo. Então, eu acho que esses jogos, eles mostram o quê? Que é possível sonhar, entendeu? Que é possível sonhar. É possível sonhar. Me permita interrompê-lo, porque 2 funcionários do Inter entraram agora, é o que a gente chama no interior da pescaria de tarrafa. O cara joga a rede e vem puxando. Eles arrumaram a rede de um gol postiço, um gol que evidentemente é usado para aquecimento, arrancaram deles, estão jogando a rede e trazendo, varrendo com essa rede. Um ato inteligente. Está funcionando? É bom, tá bem, foram bem, um arrastão. Bom. Verdadeira pé. Olha lá, tarrafa. Chegaram mais. Não vão arrancar dos gols do jogo, pelo amor de Deus. São ao todo 4 funcionários com 2 redes. E aparentemente, dos métodos, está sendo o que mais está surtindo efeito. Não tecnológico assim, que é como o assoprador, mas está funcionando. Caseiro, jeitinho brasileiro. A bola tá prateada, né? Você viu? Tá toda grudada com a chuva de prata que cai sem parar. Quem cantava essa música? Gal Costa. Gal Costa, né? Vocês estão ligados. Gal Costa. Mas, gente, é isso aí. 1982, segunda faixa do lado B. Chuva de prata que cai depois de do festa lado do interior. Louco. Eu era técnico de som, né? Então eu decorava. Olha aí, Canhão. Até a relação a posição das faixas. Olha aí. Muito bom. É aquele disco que tem festa no interior do Moraes Grande Moreira. Gal, né? Gal era... Dom de Iludir, maravilhoso, um boleirão. Mas é isso, gente. Temos aí essa chuva de prata e daqui a pouco não sei o que, né? Mas o fato é que abemos um jogo. Isso que é importante. Só Libertadores... Os jogadores vão voltar pro vestiário.
jogadores vão voltar para o vestiário ou vão para o banco de reservas, até para não atrapalhar os funcionários. Eles estão deixando ali o campo de jogo. Essa é a recomendação nesse momento, o Canhão. E um outro detalhe, a gente já tem 12 minutos de atraso e até o momento nada da bola rolar. A recomendação, Esteban Nestoic, é que pelo menos a parte central do gramado não esteja com esses papéis picados. Os jogadores do Flamengo, em sua maioria, deixaram o campo. Os do Inter estão ainda em campo. Os do Flamengo estão voltando para o banco de reservas. Continua a tática da tarrafa. Faltou, evidentemente, e aí não é uma crítica para acabar com o Inter, para onde já se viu, mas é que sabiam exatamente a quantidade de papel, que foi gigantesca, o espetáculo dela bonito. Alguém já tinha que se preparar, ou preparar uma quantidade de assopradores e outros objetos para tirar tudo isso, porque não dá, só tinha 2. Assim que caiu ali o papel, 2 funcionários entraram. 9h43. Bom, tá tudo certo, o jogo vai começar. Começa ainda nessa quarta-feira, isso eu tenho certeza. Essa certeza eu tenho. A maioria dos jogadores agora desceram. Até a torcida esfriou, vocês perceberam que o ambiente... Michel Lopes, mostra pra gente o ambiental agora do Beira-Rio. Esse é aquele som ambiente de 1h30 do jogo, sabe? Aquele que o torcedor tá chegando, se ajeitando, tomou uma água lá fora e tá chegando pro jogo. Não tem barulho, não tem cântico, não tem incentivo. Eu ouvi lá longinho, assim, não sei de que torcida que era, um pouquinho de vaia pelo atraso, é claro, né? Mas a torcida esfriou também. São quase 15 minutos, né? A bola podia estar rolando 15 minutos, podia de repente estar 1-0 pro Inter, ou 1-0 pro Flamengo. Já deu uma melhorada, hein? Eu acho que já daria. Vamos jogar. Vamos pro jogo. A gente já viu jogos em situações bem piores, onde a bola não rolava, com o campo alagado certo? E aí, por causa de papel picado, vai grudar na chuteira. Pô, pelo amor de Deus, um monte de jogador experiente aí, pô. Peraí, a notícia triste é que ainda cai papel no gramado do Beira-Rio. Continua caindo lá. Dá pra ver a bola normal, ó. Vai rolando, vai jogando. Bom, aquela final da Copa de 78 que você usa como referência, serve muito, mas estava errado. Mas permitiu, foi uma final de Copa. Permitiu errado. Mas permitiu, foi uma final de Copa, o jogo saiu, aconteceu, teve o campeão, não teve paralisação e teve jogo. Ok. E os caras que jogavam eram espetaculares. Mário Kempes, Leopoldo Luque, Rezembrick, Neskens, né? Só Fidjol, Passarella, Ardiles, só craque. Aí não tem problema nenhum. Aí, ó, já dá pra ver a bola, pô. Vai pro jogo, o árbitro também é um chato. Pô, mas até isso você vai pegar no pé do Esteban Stoic. Ele tem que cumprir uma regra. Os jogadores é que não querem jogar. Eu acho que isso vai ser uma referência para a partir das quartas de final entrar com a marcha fúnebre em campo. Talvez dê certo daí. Viu? Tu põe a marcha fúnebre daí para os dois times entrarem. Em o Inter passando. Tu não precisa botar a música da Comebol e a música do torneio. Que eles criaram, né? Eles criaram a música do torneio. Criaram, né? A CBF tem a música da Série A, a FIFA, para cada torneio Federação tem uma Paulista música. Tem. Federação Paulista tem. Você quer tirar a música? Não, tem que botar a marcha fúnebre, porque aí todo mundo entra em silêncio. Do alto. Certo? E aí começa o jogo, cara. Do alto da sua sensibilidade. Não tem mais nada no campo, ó. Tem uns papeizinhos de nada ali, ó. Dá pra ver o jogo. Do alto da sua sensibilidade, da sua... O Inter passando para as quartas de final. Você quer que o Inter repita esse espetáculo com a mesma quantidade de papel picado, do mesmo jeito? Talvez tenha que ter um pouquinho mais de estrutura, tem razão, para tirar na hora que subir. Tá. Mas isso não vai mudar nada em relação ao jogo. Olha lá, ó, não dá para jogar assim. Não dá para, pessoal, não dá para jogar assim, olhando agora. A gente então tem você mais. não é a favor do papel picado no jogo. A gente tem, mas talvez tenha sido mais do que esperado, mas aqui, ó, não dá para jogar agora. Agora tá uma grande frescura. Essa última limpadinha, vamos chamar de limpadinha, que ela já é suficiente. É suficiente para tirar isso daí e começar o jogo. Vambora. Canhão, e esse pode ser um duelo de oitavas de final com dupla punição, né? Claro, a Comembol vai analisar isso aqui em relação ao Inter, mas o Flamengo foi denunciado pela Confederação Sul-Americana por causa do jogo na partida de ida, o uso dos torcedores de bombas e sinalizadores. Agora o Esteban Stoic chamando os capitães Alan Patrick e Bruno Henrique. Ele vai consultar os goleiros. Olha lá, o Rocher e o Rossi conversam com o Stoic. A área do Rossi tem bastante papel, hein? Bastante papel. Acho que propositadamente os caras do Inter não foram para limpar. Deixa essa aqui.
faz de conta que se ninguém vê, a gente não vai lá. Eu não duvido, não, hein? Para, Canhão, para. Não, Pretzel. Ah, eu sei. Mas uma sugestão, nas quartas de final, marcha fúnebre na entrada dos times da Libertadores. E papel picado preto, né? A Comebol odeia futebol. Odeia futebol. Papel picado preto, tá? Olha lá, pode ser? Não dá pra jogar? Aí quando tem jogo debaixo d'água, certo? Que tem árbitro que dá. Você tá dizendo há 15 minutos que dá pra jogar e os caras estão limpando. Aí quando tem jogo debaixo d'água, que não enxerga a bola, e tem árbitro que dá condição de jogo, aí não acontece nada. Mas você nunca viu o jogo ser paralisado por causa da chuva? Nunca viu? Não tem isso aqui? Olha lá, ó as vaias. Pelo amor de Deus, a gente já viu que o estado é muito pior do que isso aí. Oi, Pedro Cohen. Vamos lá, Canhão. A bola não tá rolando pra Inter e Flamengo, mas tá rolando nos outros jogos, viu? E na Sul-Americana, a Universidade... Tem papel picado lá? Não, né? Não, acredito que não, viu, Canhão? Acho que a bola tá rolando lisinha no gramado pra Laú e Independente. E a Laú abre o placar, vai devolvendo o placar do jogo de ida, 1-0 em ambas as partidas. O Esteban Stoich está chamando os jogadores. A questão também não é só grudar o papelzinho picado, Pretzel e Quesada na bola, é grudar na chuteira do jogador também. Tem mais essa. Será se de repente isso é obstáculo para eles? Eu não queria, por exemplo, um papel picado grudado no microfone quando eu estivesse narrando. Eu não ia querer. E os jogadores estão ficando perfilados, um do Inter, um do Flamengo, um ao lado do outro. É aquela manifestação contra o racismo, né, da Comembol, do protocolo. Lado a lado os jogadores. O apito intermitente do Esteban Stoich para o início dessa etapa do protocolo contra o racismo. Basta de racismo, discriminação e violência. Lado a lado, jogadores intercalados no meio do campo, jogadores de Inter e Flamengo. Agora já sem os funcionários que entraram para limpar o gramado. 20 minutos de atraso, tudo pronto para começar Internacional e Flamengo. E agora os jogadores do Flamengo estão chamando a atenção do Stoich pro gol do Rossi, que ainda tem muito papel picado. Exatamente. Limparam a área do Rocher, coincidentemente, a do Rossi não. E os torcedores do Inter respondem com vaias. O Stoich vai chamar alguém para limpar, e tem razão em chamar. Se limpou a outra área, limpa essa aqui também. Já desculpa para quem cai fora hoje, viu? Papel picado. Se limpou o gol do goleiro do Inter, tem que limpar o gol do goleiro do Flamengo. Não tem, Quesada? Não? Tem. Agora é o seguinte, se isso realmente é algo que atrapalha muito, a Comebol tem que fazer um trato aí com os clubes, entendeu? Tem que proibir a entrada é isso. Porque... Vou pedir que apresentem. O que vocês querem fazer antes do jogo? Vai alguém pular de paraquedas? Vai descer um helicóptero? Eu acho que daria. Eu concordo que no início lá tava meio zoado. Agora, dá pra fazer não nessa intensidade. Nesse momento já dava pra bola estar rolando. Aí também já é muito. Vamos ver a imagem. Dá pra ver a bola, vai, gente. Não, aí também não, né? Aí é um preciosismo. 10 minutos já. Já 10 minutos já poderia ter começado o jogo. Posso até concordar que o início lá a bola tava grudando, não dá pra ver a bola. Mas agora, Canhão, dá pra ver a bola, dá pra ver os jogadores. Bom, vamos pro jogo então. Bora. Vai autorizar Esteban Stoich. Você já ouve a manifestação das arquibancadas do Beira-Rio. Dá saída ao Flamengo. Toca na bola o capitão Bruno Henrique. Começa esse duelo gigantesco envolvendo Internacional e Flamengo. Flamengo trazendo a vantagem de 1-0 no jogo do Maracanã. Esteban Stoich vai autorizar às 9h51. O início de Internacional e Flamengo. Começou no Beira-Rio. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil. Inter, Alan Patrick com Aguirre na área, pediu Ricardo Matias na área para ele. Léo Ortiz corta a bola, volta fora da grande área. Sobra outra vez com o Internacional para Alan Patrick na linha de fundo. Bruno Henrique vai na bola, toma dele, dá pela ponta, desarmando, entrega para De Arrascaeta, de volta a bola pela beirada para Bruno Henrique, tenta a plata, chuta a bola, bate na marcação. Juninho põe o pé e toca a bola para fora, pela linha lateral em arremesso então. É a bola para o time do Flamengo sem pressa, vem para cobrar Varela. Torcedor do Inter volta a cantar ao fundo, você ouve o torcedor do Flamengo também, é claro, minoria.
mas fazendo o seu barulho. Léo Pereira, Alexandre vira a jogada lá do esquerdo para tentar driblar. Sai Samuel Lino, toca pelo meio, recebe de volta. De Arrascaeta tenta a bola, volta com o time do Internacional. Toca à frente, bate mal na bola, Thiago Maia. Em lateral, bola para o time do Flamengo jogar. Passamos do primeiro minuto de Internacional e Flamengo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Rossi na grande área, marcado por Ricardo Matias, dá um bico, levanta a bola para a direita, Varela, cabecinha pelo meio, Plata, fecha aqui, a bacia no peito, toca, prensada, a bola vai ao fundo, tenta a Varela, disputa, Bernabé, cai Varela, falta, marca Estevão Stoiz. Caiu o lateral do Flamengo para a chiadeira dos jogadores do Internacional e da torcida Everton Ramos. Varela tentava escapar pelo lado direito do campo de ataque, foi torcado por baixo pelo Bernabé e o árbitro marca a primeira falta do jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Quase 2 minutos do primeiro tempo, é falta marcada, o Flamengo cobra sem muita pressa, traz para Porto Alegre a vantagem do 1-0 da vitória no Maracanã. De Arrascaeta cobra, os Léus estão na grande área, Ortiz e Pereira se juntando a Gonçalo Plata, Bruno Henrique na entrada da grande área. Fica bem perto também, Saul, aqui na meia-lua da grande área. 2 minutos do primeiro tempo, cobra a falta de Arrascaeta. Pé direito, lado esquerdo, decisivo. De Arrascaeta, na bola, levantou pro gol, desviou de cabeça, né, Ortiz, ela vai para fora do outro lado. Ele sobe um pouco atrasado, bota o cabeção e ela vai longe do gol, Everton Ramos. Nenhuma calibrada na cabeçada, ela se perde quase saindo na linha de lado, mas antes pela linha de fundo, primeiro tiro de meta já cobrado pelo Inter. Inter joga, Juninho na ponta, essa bola, Wesley bate na cabeça dele, protege Varela, Wesley o empurra, falta. Reclama o Wesley, mas há falta, uma carga no corpo do lateral do Flamengo ao lateral. Ele marca lateral, na verdade. Lateral, não há falta, ele apita. Havia marcado falta Estevão Stoiz. Com certeza ouviu o 4-4 Matias de Armas, que também perto ali, é só arremesso lateral. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. CSU pode confiar. Arremessa a Varela, Plata chega, defesa corta, não pega, Bruno Henrique rasga atrás da marcação do Inter. Vitão no ataque, Léo Pereira vai acompanhar, ela quica, sai do gol, Rossi. É do goleiro do Flamengo essa bola dentro da sua grande área. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Alexandre domina a bola, tomou pressão, vai tentar girar, gira, toca à frente, sai do Tabata, levanta a bola para a ponta, de cabeça, tira atrás, aqui para o Internacional, quica, de cabeça, toca a defesa, tenta o passe pela meia, Saul, divide a sobra, volta para o Inter, Alan Rodrigues já toma, dá no meio, Thiago Maia, por dentro a bola, Romão Wesley, vem Alan Patrick ao lado, girou, tomou porrada por baixo, falta! Quando gira, leva uma senhora pancada, Alan Patrick! De costas pro gol, tomou pancada, Jorginho chegava na cobertura, falta marcada do Léo Pereira, do Saul, eram 2 na mesma bola, é pro Inter, Everton. 2 para cima de Alan Patrick, ele fez uma finta e tirou os 2 da jogada e acabou levando um rapa por baixo, falta que pode levar perigo a favor do Colorado. 4 minutos e meio do primeiro tempo, Tabata cobra de perna canhota, de pé direito, Alan Patrick, vão pra grande área, Vitão, Juninho, lá dentro, Ricardo Matias, Alan Rodrigues fica no rebote, Rossi gesticula, sobe o muro, protege o canto esquerdo do gol do Flamengo. Próximos dos 5 minutos, a primeira grande chance do jogo é do Colorado, que tem que marcar logo o seu gol. Falta para o Inter na meia direita, praticamente de frente para o gol. Bernabé está ao lado, de repente rola até para o Bernabé chutar para o gol, hein? Tabata e Alan Patrick, próximos para a cobrança. 5 minutos do primeiro tempo no Beira-Rio, o muro fica quase na risca da grande área. Vai autorizar a arbitragem, a cobrança de falta para o Inter. Lá vem a batida, Alan Patrick, para a bola, bateu no meio da barreira, a bola ganha altura, cai na entrada da grande área, sobe de cabeça, Tabata tenta, caiu o jogador do Flamengo. Desabou com a bolada na cabeça. Apagaram as luzes do Beira-Rio só para ele. No que bateu, ela foi na lata. É o Samuel Lino que está caído ali no meio do gramado. Uma senhora pancada na falta cobrada por Alan Patrick. Leva a nocaute o jogador do Flamengo. É só abrir a contagem. Beira-Rio, a bola rola, o relógio não para.
6 minutos do primeiro tempo. Valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. A vaga por enquanto é do Flamengo. Inter e Flamengo tá 0-0. Pedro Cohen. Canhão, e na Argentina o Independiente segue perdendo para Laú. Gol de Assadia aos 11 minutos. No Equador, Londonho abre o placar para a Universidade Católica. O Alianza Lima ganhou o primeiro jogo por 2-0. Sabe que agora que eu reparei aqui, Pretzel, Quesada, ficou bonito esse campo do Inter com o prateado, hein? Ficou bonito, a diretoria do Inter acertou em botar esse detalhezinho no campo, hein, rapaz? Ironia, hein, ó. Eu acho que vai ser o gol picado, né? O Inter vai eliminar o Flamengo com um gol picado e aí todo mundo vai dizer que foi por culpa do papel. Já um gol prateado, né? O gol prateado. O script já está pronto já. Todos os sites já estão com a matéria pronta. Né? Agora vamos ao jogo. O Internacional começou bem a partida, hein? É verdade. Tá legal. Tô falando, tá um jogo. Prata à parte, ele tá ganhando ouro por enquanto, tá, né? Jogando, é isso? Tá jogando, é isso. 7 minutos do primeiro tempo. Lateral pro Inter cobrar, já arremessa aqui na ponta essa bola para chegar Ricardo Matias. Dele para Alan Patrick no fundo para cruzar pro gol. Trava a marcação em cima com o Léo Ortiz, ela vai para fora. Tem gol, Pedro Cohen? Tem sim, Canhão. O Independiente empata com a Laú lá na Argentina. Montiel aos 27 minutos do primeiro tempo. Lembrando que a Laú venceu o primeiro jogo por 1-0. Inter domina, Bernabé toca atrás, o Wesley que devolve pelo meio campo, recomeça, dá Juninho, Juninho faz a inversão. Vitão com ele, encosta, domina o zagueiro, vira o passe para a direita. Aqui se posiciona, faz a finta, é marcado, dá pelo meio, rebate Thiago Maia no adversário, tenta tomar, saiu para o Flamengo espirrada, volta para Aguirre, belo giro, sai do Plata, tenta a finta, Plata, a trave, ela tá viva, tá em campo, disputa intensa pela bola, a bola grita socorro, todo mundo chuta ela, volta a marcação de cabeça, rebate Vitão, tenta a frente, a jogada pela meia, Braga, Aguirre, chega Vitão, Vitão disputa, ela cai pelo meio do campo, na trombada, Jorginho, briga intensa, a bola vai de um lado para o outro, mamma mia. Fiquei com pena da bola, nem parecia o Inter e Flamengo, hein? A bola apanhou, Everton Ramos, coitada dela. Um bate-rebate de um lado para o outro, até que o juiz para o jogo e marca uma falta no meio campo, para cima do Jorginho. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 8 minutos e meio, primeiro tempo. Flamengo ataca, a bola para a ponta, sobe de cabeça da marcação. Aguirre tira, vai pelo meio para Thiago Maia. Cabeceia para trás, toca atrás, se sair escanteio. Aguirre tenta, vem Samuel. Lino prensa de cabeça, tira Vitão, volta pela ponta ainda. Não pega Alexandro. Ricardo Matias protege, a bola que vai direto pela linha lateral. Em arremesso para o Flamengo jogar. Aliás, para o Inter jogar às 10 da noite em ponto, marcando o quinto sinal Bandeirantes. 8h30, primeiro jogo, primeiro tempo. 8h30, primeiro tempo, Alexandre Pretzel. E o começo do gramado prateado do Beira-Rio, de Inter e Flamengo, Pretzel. Jogo extremamente competitivo e com 30 segundos o Aguirre entrou sozinho. Na canhota para tentar driblar, tentou à frente a jogada, Plata toma dele, no que toma adianta tentar armar o contra-ataque com Salo Plata, passa pelo meio campo, dá no comando do Bruno Henrique, volta a bola de primeira, Plata outra vez, dois em cima, tenta a fita, volta a marcação por baixo, toca para fora essa bola, Juninho, o zagueiro, Pretzel, 0-0, 9 primeiro tempo. Eu tava dizendo que com 30 segundos o Aguirre entrou sozinho na área, e ao invés de chutar no gol na diagonal, ele preferiu um cruzamento aleatório. Já foi o cartão de visitas interessante do Inter, mas Varela já na área, Plata para trás, bateu prensado, Arrascaeta chuta, tá viva na grande área, Thiago Maia chega à frente, toca à frente, de cabeça rebate no meio campo do Flamengo, Plata ela é muito alta, quica, encobre Ricardo Matias, volta a ser do Flamengo, Léo Ortiz dá pelo meio, Alexandro, devolve a bola para a ponta esquerda, Betão pede pela beirada do campo, Samuel Lino foi desarmado, vem pra bola Aguirre para tomar pro time do Inter, passa pelo meio, Samuel Lino insiste, ele vai na pinta, toca pela ponta, tenta da defesa, pra fora o toque pela lateral do campo, na cobertura com o Léo Pereira, em lateral para o Inter, cobrado com quase 10 do primeiro tempo, cobrado com pressa, Tabata gira puxando pelo braço, falta. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica marcando, Beira-Rio, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Em disputa a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Assim o Flamengo vai indo para as quartas. Inter e Flamengo no Beira-Rio. 0-0, Pedro Cohen. Canhão, e o Palmeiras anunciou hoje mais cedo a contratação do lateral esquerdo de apenas 21 anos, Jeff Teck, chega do Rangers, da Escócia.
Bernabé pro Inter, toma, recua, Juninho pelo meio, prensa a defesa, não pega, Alan Rodrigues, volta na ponta, Plata vai na marcação, dividiu, ganhou, prensou, toma, dele é bem, a bola na ponta, Jorginho, a defesa corta para Ricardo Martins, Léo Ortiz volta e tiro de bico, levanta a bola para o ataque, toca na ponta, Wesley, tem falta do Wesley! Ele sobe e atinge o jogador do Flamengo, pega Jorginho por trás, é falta, Everton Ramos. Ele chega com o braço, né, na parte de trás das costas aqui, na altura, inclusive, do pescoço do Jorginho. Na disputa pelo alto, o árbitro não titubeia, marca a falta que favorece a equipe então do Flamengo no campo de defesa. 11 minutos do primeiro tempo, Leandro Quesada, 0-0, Inter e Flamengo, Quesada. Precisava fazer isso, né? Tudo bem, Libertadores, jogo disputado. Bola no meio campo, né, Canhão? É bom evitar. Risco, né? E aí tomou um amarelo, não tomou amarelo, né? Mas poderia ter tomado amarelo e o árbitro chamou e pediu um pouco de calma. Tô gostando da postura do Internacional, mas você disse um negócio aí, o Pretzel também, né? Quando o Flamengo coloca a bola no chão e os caras estão afim de colocar qualidade nessa troca de passes, é um time muito difícil de ser marcado, mas por enquanto o Internacional tá bem. Inter, Alan Patrick no meio, Léo Pereira com o peito, entrega pro Léo Ortiz que vira pela ponta, a Varela, toma a pressão, sai da marcação, falta na sequência do Alan Rodrigues, mais uma, é a sexta do jogo. E outra agora no ataque, Pretzel com o Inter chegando à frente no ataque um pouco afobado. É aquela pressa, aquela pressão de marcar logo o gol, né? É ansiedade, mas essa entrada foi desnecessária. Se ele marca, se ele só cerca, ele poderia tirar a bola do Varela. Escorregou no papelzinho então, picado. A falta bem marcada, são 7 faltas, viu? 5 cometidas pelo Inter e 2 pelo Flamengo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, a disputa pelo acesso. Assine já! Bruno Henrique lançado na marcação, Juninho volta, impedimento do Bruno Henrique, tá pegando a bandeira, o Carlos Barreiro, impedimento no ataque do Flamengo com 12:30 primeiro tempo, 0-0 assim a vaga do Flamengo, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, tá tudo certo. Você pelas estradas, ligado na maior rede de rádios do Brasil, acompanhando Inter e Flamengo, 0-0 o jogo do Beira-Rio, 1-0 o jogo do Maracanã, no gol do Inter sai jogando Rocher toca, Thiago Maia para Juninho, lado esquerdo, enfia para o ataque, para Ricardo Martins com Léo Ortiz, ela quica, Léo de cabeça nas mãos do Rocher, faixa de abraça com tranquilidade. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples num instante. Você que ligou o rádio agora, são 10h04 da noite, pera um pouco, mas tem 13 minutos de jogo? Tem. O jogo começou com quase 20 minutos de atraso, né? Com os papéis picados, prateados, bonitos, mas necessários no campo do Inter. Vai tentar o Flamengo essa bola para frente da marcação. Fica apenas a defesa. Vitão escolta a bola para pegar o gol do Inter. Rocher contra domina. Rocher já volta a bola outra vez para Vitão. Encosta Thiago Maia. Marca a distância. Chegando um pouco mais perto. De Arrascaeta. Aqui dá na ponta. O Tabata perdeu. Sobra a volta Flamengo. Alexandro para finta. Enfia no comando. Bola bem aberta na jogada. Tenta Bruno Henrique. Rasga de bico. Thiago Maia. Bota a bola para fora para arremesso. O Flamengo vai jogar. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe e jogue junto. Jogar junto é bom demais. É bom de Mafre. 14 do primeiro tempo, já no intervalo, Bandeirantes, vem João Paulo Capelanes, joga de volta o Inter do Flamengo, tenta Alexandro, dá uma caneta no Tabata, dá no comando essa bola para a área, Bruno Henrique tentou, bateu prensada, ela vai para a área, Rocher defendeu, e a jogada começa com uma caneta do Alexandro lá na ponta esquerda, Everton Ramos. Caneta sensacional do lateral esquerdo do Flamengo, tentou um lançamento para o Bruno Henrique, na hora de cruzar o Bruno Henrique acabou não pegando bem na bola, reposição já feita pelo goleiro Rocher. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5 mil da contemplação para adquirir o novo Tela. Simule em consórcio Volkswagen. consórciovw.com.br. Consulte condições. Rossi sai do gol com o pé, vira a bola, Léo Ortiz na direita para o Flamengo, toca para a Varela, marcado, vem Alan Patrick, ele dá o break, escapa da marcação, Davi pressiona, devolve atrás da bola, Jorginho, presentaço do Léo Ortiz, Alan Rodrigues, dá na ponta, Alan Patrick, tocou ao lado, vem o Wesley com ele, protege, Alan Patrick recua, dá Alan Patrick atrás da bola para o Wesley, Bernabé chuta, bate em Prata, sobra a volta para o Flamengo, vem o passe no meio, tem empurrada que atrás a vantagem para a Plata, que agora não se confirma, por isso acerta Esteban Stoich. A vantagem não se consuma, por isso a falta marcada para o Flamengo. No Beira-Rio, em Porto Alegre, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo.
É o jogo da volta nas oitavas da Libertadores. O Flamengo está indo para as quartas. Inter e Flamengo tá 0-0, Pedro Cohen. Canhão, e já tivemos classificados hoje mais cedo. Pela Libertadores, Estudiantes e Cerro Porteño empataram em 0-0. Os argentinos do Estudiantes haviam vencido o primeiro jogo por 1-0 e estão nas quartas de final. Pela Copa Sul-Americana, o Bolívar fez 2-0 mais uma vez nos peruanos do Cienciano e está classificado para as quartas da Sul-Americana. Tabata na área, Alan Rodrigues cruza a defesa, corta a bola, sai aqui no meio, vem Alexandro para tomar, toca pelo meio Samuel Lino, já gira ainda para a Plata devolve a bola para Arrascaeta, dá no meio para Samuel Lino, inteligente, deixa bem Varela, o Flamengo sai, acabou tomando uma pressão e agora se salva, 16:30, primeiro tempo, 0-0, domina a frente, volta a jogada, Varela recomeça, dá para Léo Ortiz, Alexandre Pretzel opina na Bandeirantes, 16:30, primeiro tempo, Inter e Flamengo 0-0, Pretzel. O Inter faz um bom jogo taticamente, tenta marcar o Flamengo a todo momento, só que o Flamengo a bola não queima, né? É um time de muita qualidade com a posse de bola, um jogo parelho até agora, sem nenhuma chance de gol para cada time. Com quase 17, o Flamengo troca passes na sua defesa. Léo Pereira, Alexandre devolve a bola, dá para Léo Pereira. De longe ele volta a bola para o goleiro Rossi, que domina com o pé na entrada da grande área. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Léo Ortiz do ataque do Flamengo, tentou a jogada, levantou para a ponta, para a Plata, vem a defesa de cabeça, saiu do gol, Rocher botando o cabeção e toca essa bola para fora, mas já há impedimento marcado, ataque do Flamengo. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. 17:30, cobra aqui atrás, está jogando o time do Internacional com o goleiro Rocher. Dá uma olhadinha pelo meio, tem Thiago Maia na entrada da grande área. Alan Rodrigues encosta. Levanta Rocher, dá um bicudo, toca na ponta para o Wesley, sobe de cabeça, rebate Varela, volta no peito aqui atrás, tenta Alan Patrick, tocando a bola para a ponta esquerda, Bernabé de cabeça, vai tentar adiantar o Barça, Alan Rodrigues vem, ó Wesley primeiro, para tomar, toca a bola para a meia direita, vem Tabata domina no peito, sai da marcação com Plata em cima, sai da meia direita e se enfia na ponta esquerda, o Tabata, dá na linha de fundo, na canhota, tentou Bernabé o driblar, volta a marcação, Plata de calcanhar, conseguiu tomar, ela volta para Tabata, para Bernabé, Plata vai, sentou o toque, cai pedindo falta ainda o Bernabé, ela volta com o Flamengo, tomando o Wesley e sai da jogada, Jorginho pressiona, protegeu Varela, chuta, ela parte na marcação, volta com o time do Flamengo, a arbitragem está dando uma falta lá atrás. Tem um toque de braço, marcando, sinalizando o braço direito, demonstrou isso. É falta marcada aqui atrás, é para o time do Flamengo jogar. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HJ oferece. Se é na carta, pode contar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com as imagens de Alexandre Marques, com Guilherme Maciel no digital, o time da maior rede de rádios do Brasil, ligadaço e mostrando esse jogão entre brasileiros para definir quem vai às quartas de final da Copa Libertadores. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG na carta, pode contar. A marcação atrás, Juninho de cabeça para o Inter, toma, cai pelo meio para a Tabata, só que ele dá um presente, o Tabata esse de branco é do Flamengo, hein? Ele já vira a bola, mas o passe errado, fica na ponta esquerda com o Flamengo ainda. Samuel Lino domina, dá atrás Alexandre, que entrega pela meia, puxa, na jogada com tabela, Samuel devolve a bola no meio campo ainda, vai pressionar aqui no meio, Léo Pereira, ajeita, marcada apenas a distância pelo Alan Patrick, põe no chão e joga sozinho o zagueiro do Flamengo, toca Léo Pereira pro outro Léo Ortiz, pelo meio Bruno Henrique na ponta, Plata, Varela fecha, para Plata atrás, Jorginho, Bruno Henrique, Saúl, Plata, domina, no peito, girou, perde a passada, a bola, voltou o Vitão. Plata teve tempo de dominar, mas não girou a defesa corta, ela volta na sobra com o Flamengo ainda. Próximos dos 20, primeiro tempo 0-0. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Samuel Lino pelo meio, bela bola para a Plata de volta de evolução, Aguirre tira, ela vai no meio para Ricardo Matias, sobe de cabeça, corta Léo Pereira, a bola fica com o Flamengo, Jorginho, domina e volta na ponta até Alexandro, Beira Rio, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. Jogo da volta, oitavas, o Flamengo por enquanto vai indo às quartas da Copa Libertadores. Inter Flamengo, tá 0-0, Pedro Cohen.
Canhão, e na Sul-Americana o Alianza Lima empata com Eric Castilho aos 39 minutos do primeiro tempo. O Alianza Lima venceu o primeiro jogo por 2-0 e vai empatando e se classificando para as quartas de final. Lateral Flamengo, já arremessa Alexandre pela ponta, essa bola muito alta ainda, para chegar pela ponta, a marcação, tira de bico aqui, manda para fora essa bola, Juninho na chegada do Saúl, em lateral para o Flamengo cobrar. Grupo Souza, Rima e Eficiência em Segurança e Serviços. Plata atrás, a bola, Saúl pelo meio, Bruno Henrique, a defesa quarta, Alan Patrick para o time do Inter, toma, perdeu a bola aqui, Alan Rodrigues, a defesa prensa, bate Alan Rodrigues, pela meia direita para Ricardo Matias, já dá na ponta Alan Rodrigues, ele dispara, mas perde tempo, Alan Rodrigues, parou, brecou, domina, inside na meia, Alan Patrick, espera a chegada do Aguirre, para Aguirre, lá pelo comando esse passe, tenta a jogada de primeira, Ricardo Matias, chegou, tocada por trás, pediu a falta, nada de falta, a arbitragem não pega, no carrinho pro Inter, toma Aguirre na raça, recupera a bola, dá Thiago Maia devolve a bola para Juninho Vitão, de volta pelo meio campo ainda para Alan Patrick, ele toca do lado com o zagueiro Juninho, na canhota, Bernabé, desce, fecha no apoio, Bruno Henrique marca, toca Bernabé pelo meio, dá para Wesley, na linha de fundo, marcado, sai do primeiro, insistiu na marcação com o Saúl, outra pinta, caiu, pedindo falta, nada, Varela ganha, recua, entrada na sua grande área, dá Saúl, Jorginho para ação pela direita, bela assistência, tem liberdade de Bruno Henrique, pela esquerda, bem abertão, pedindo bola, Saúl, ele toca na direita, Plata, vai em cima, Vitão cerca, Gonçalo Plata, entrada na grande área, Bruno Henrique de costas para o gol, gira, Saúl se projeta, de volta, passe na direita ainda, na área, Plata, pé direito, cruzou pro gol, forte demais, ela vai na lateral do outro lado, Arrascaeta não me entendeu, ela vai forte, caiu no pé direito do Plata, que não é o gol, sorte do Inter, Everton. Muita sorte do Inter, porque no campo de defesa havia muito espaço para o Flamengo tentar definir, a bola do Plata foi um pouco forte demais, não deu para o Bruno Henrique, não deu para o Arrascaeta, saiu pela linha de lado, arremesso que favorece a equipe do Inter. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Sil, pode confiar. Saúl na canhota, fazendo fila, tira em cima dele, botando o pezão Vitão. Tava todo empolgado o garoto Saúl, a bola foi tocada direto, linha lateral. É arremesso, o Flamengo cobra ataque por enquanto para a cara do Flamengo. Para bater arremesso lateral na esquerda, vem Alexandre, sem pressa, toca ao lado. Chega Saúl, vem a marcação com o Bruno Henrique, tira a marcação com a Aguirre, tocando de volta, a bola para fora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Alexandre arremessa a bola pela esquerda ainda para tentar e continua caindo papel picado, hein? Os caras não fecharam a torneira. Pro ataque Lino, na meia direita, devolve a bola, recomeça, dá pelo meio do campo ainda, dá Léo Ortiz, back do Mengão domina, dá na canhota com Léo Pereira, Jorginho ao lado, Jorginho de primeira, bola aberta, Samuel Lino, encara o Aguirre, dá pelo meio, Arrascaeta, na direita, a bola Varela, dominou, bateu pro gol! Fora! O Flamengo cria e perde uma grande chance. Arrascaeta põe a Varela, domina, manda um canhão por cobertura já dentro da grande área e perde a chance do gol do Flamengo, Everton Ramos. Na melhor oportunidade do jogo até aqui. O Flamengo tocando bola no campo de ataque até que Varela aparece sozinho do lado direito e sai na cara do goleiro Rocher, manda por cima, segue 0-0 no Beira-Rio. Leandro Quesada, 24 minutos do primeiro tempo. Seguimos com 0-0 Quesada. Inter e Flamengo, a vaga do Flamengo. O Arrascaeta é um cara diferente, né? Que passe que ele deu pro Varela. A sorte do Inter é que o Varela pegou muito mal. Não tem o cacuete, né? Do cara classudo pra dar um chute aí com mais precisão. Agora o Inter faz uma partidaça na minha visão, hein? Não deixa o Flamengo jogar tudo aquilo que o Flamengo pode jogar. Um jogo de muita força física e um Inter determinado que a gente não viu contra o Flamengo no Maracanã na Libertadores e nessa última partida pelo Campeonato Brasileiro lá no Beira-Rio. 24 minutos e meio, primeiro tempo, lateral ataque do Inter na canhota, verdadeira para cobrança. Se mexe Tabata, encosta Thiago Maia, Alan Patrick também, dá na canhota a bola para Alan Rodrigues, domina a bola para Bernabé, tenta o passe, chuta, defesa prensa, ela bate na ponta, Saúl, insiste, Plata, Saúl na sobra, ganha para o Flamengo, depois perde a bola. Thiago Maia recupera a bola com o time do Internacional, tocando pelo meio do campo, já vira o lance com o zagueiro Vitão, enfia pelo comando, a bola muito alta pela meia, vai para fora, pela linha lateral, ganha arremesso para o Flamengo jogar. Beira-Rio, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do primeiro tempo.
Nas oitavas de final é o jogo da volta na Libertadores do Rio de Mengão. 1-0 por enquanto, a vaga é do Flamengo. Inter e Flamengo tá 0-0 em Porto Alegre. Pedro Cohen. Canhão, e amanhã tem mais Libertadores e mais brasileiro em campo. O Botafogo visita a LDU em Quito para tentar buscar a vaga, assim como o Palmeiras, que recebe o Universitário depois de ganhar por 4-0 no jogo de ida. Também tem River Plate e Libertad às 9h30 da noite. Na direita, Plata, a entrada na grande área, cortou para Canhota, outra pinta, devolve a bola, recua Jorginho. Jorginho atrás, toque no meio campo com o zagueirão Léo Ortiz, 26 minutos primeiro tempo. Léo Ortiz na direita. Varela, passe forte, vai pra fora. Lateral de graça, o Inter vai jogar 26 primeiro tempo. Agora o Brasileirão, Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Alexandre Pretzel, 26h30, primeiro tempo. Seguimos com 0-0, Pretzel. Nós tivemos uma chance do Varela contra o Inter, por quê? Porque a qualidade técnica do Flamengo é gigantesca. E o Arrascaeta descobriu o lateral direito do Flamengo entrando nas costas do Bernabéu. O Inter está com sério problema. Até faz um bom jogo do ponto de vista defensivo. Mas ofensivamente o time é um espasmo. O time é um ataque de asma. A bola não chega nem na área do Flamengo. E é um problema. Varela na ponta, Bruno Henrique já limpou, saiu do Bernabéu, Trivelinha na canhota, dominou, Samuel Lino na área, ajeitou, bateu no gol, soltou o Rocher, Plata na sobra, cabeceou para trás, bateu pro Arrascaeta, é gol! Gol! Flamengo de Arrascaeta recebendo quase dentro da pequena área, mandando um canhão no ângulo para fazer 1-0 Flamengo, Flamengo na arrumada atrás com Plata de cabeça para de Arrascaeta, ele bota o pé direito, enfia no ângulo, sem chance para Rocher, que já havia espalmado o chute do Samuel Lino. 1-0 Flamengo, mais perto das quartas de final. Mas há de se analisar pela arbitragem de vídeo, porque de Arrascaeta, quando sai o chute do Samuel Lino, ele vai para pegar o rebote e estaria em posição de impedimento. Aí dá para avaliar se ele tira ou não. Se ele tira ou não, a possibilidade de defesa o atrapalha a Rocher. Arbitragem de vídeo verificando 1-0 Flamengo, Everton Ramos. Mais um gol que conta muito e que entra muito pra conta do goleiro Rocher. No chute do Samuel Lino, dava pra pegar, ele acabou catando cavaco. A bola sobra pro Plata, que cruza pro jogador mais importante e mais decisivo do Flamengo na temporada. 26 agora participações em gols. 15º gol dele na temporada. Arrascaeta abre o placar, o Flamengo fica mais perto das quartas de final da Libertadores da América. Leandro Quesada, o Flamengo na frente com gol de Arrascaeta, 1-0, Quesada. O Inter fazia uma partida defensiva para segurar a equipe do Flamengo. Samuel Lino fazendo fila na grande área, desarmado, Aguirre chuta, a bola vai desviada pela linha lateral. Sim, Quesada. Fazia uma partida para segurar o Flamengo até então, né? Agora é aquela história. Aí o goleirão também, hein? Era uma bola para encaixar, né? Foi estranha a defesa dele. Foi estranho. O Rochão é um goleirão, mas esse rebote realmente matou o Internacional. Agora fica mais difícil, né? Tem que fazer 2-1. O time não chuta pro gol. O Internacional não chutou uma bola até agora. Bola aqui atrás com os zagueiros do Flamengo. Léo Pereira de cabeça, volta a bola com o Léo Ortiz. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Pretzel, Flamengo 1-0, Alexandre Pretzel. Não, e aí fica quase impossível agora, porque taticamente até não estava um jogo ruim, mas aí o chute, foi um chute até fraco do Samuel Lino. Acho que o Rocher acabou falhando, permitindo o rebote e o gol marcado pelo Arrascaeta, né? O time do Flamengo é muito melhor e agora com 2-0 na frente fica praticamente impossível do Inter buscar. O Inter tem que fazer 2-1 para buscar pênaltis, né? 2-1 Exatamente. pênaltis, 3-1 vai direto, mas está muito difícil. Quase 30 primeiro tempo. Alexandre levanta essa bola para a ponta, ela quica, bota o cabeceiro do Henrique, ele vai pegar essa sobra naquela chaira na lateral. Encarou o Vitão deixou o pé, mas ela saiu tocada pelo próprio Bruno Henrique. Em lateral, bola para o Internacional. Michel Lopes, mesa de som com Caiane Martins na central técnica marcando em Porto Alegre. E a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo.
Em disputa uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O Flamengo vai carimbando a vaga. Inter 0-1, Flamengo, Pedro Cohen. Canhão, e no Campeonato Brasileiro da Série A tivemos jogo atrasado. Juventude venceu o Vasco pelo placar de 2-0. Também estamos tendo jogo na Copa do Nordeste. Em andamento, CSA 0, Confiança 0, Bahia 0, Ceará 0. Bernabé no meio, a defesa prensa, ela vai pro Aguirre, bateu de bolinho pro gol, fraca pra pegar Rossi. Tanto que ele deixa a bola bater no peito para depois abraçar tranquilo. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples num instante. Abraço para você que está com a gente em todo o planeta, ligado em toda a galáxia, no Band Play, não importa onde você esteja, bom dia, boa tarde, boa noite. Sai jogando o goleiro do Flamengo, Rossi, enfia a bola para a direita para Léo Ortiz, escapa da marcação feita por Alan Patrick. Vai Léo Ortiz, insiste, Alan Patrick, ele conseguiu tocar na ponta para Varela, na direita, nas costas da defesa, linha de fundo, com a marcação, Bruno Henrique foi lançado, carrinho do Bernabé, falta é do Juninho. E vem cartão para o jogador do Internacional. Numa pegada um pouco mais intensa e firme. Na direita, ataque do Flamengo, Everton Ramos. Tentava escapar por lá o Bruno Henrique, leva um rapa do zagueiro do Internacional. A falta tá marcada e o primeiro cartão amarelo do jogo aplicado para o camisa 18, defensor da equipe do Internacional. Vem usando o carrinho ali em cima, o Juninho. Tomou cartão amarelo, bem aplicado, Alexandre Pretzel. Bem aplicado e pode confirmar o outro cartão. E teve um outro cartão amarelo também para o Bernabé, lateral da equipe do Internacional, camisa 26, por uma falta anterior no zagueiro Léo Ortiz. Exatamente, carrinho gigantesco em cima do Léo Ortiz, então 2 cartões amarelos. O árbitro não deu uma falta que houve a favor do Inter ainda no primeiro tempo, aí ele não usou o mesmo critério, mas essa falta foi para cartão. Foi bem aplicado, né? O jogo está praticamente definido, o Inter só não pode entrar na pilha. Canhão, e só o detalhe, nenhum dos dois times tem jogadores pendurados para caso avance aí as quartas de final da Libertadores. E aí, Quesada, o Inter já tem 2 jogadores pendurados com 32 minutos. A gente tá falando de um terço do jogo, né? O que o Inter tem que fazer? Bom, primeiro, não pode tomar mais nenhum outro gol. Ele tem que tentar pelo menos buscar um empate. Agora, ofensivamente, é um time que não desenvolve. O Alan Patrick precisa ser o Arrascaeta do Internacional, né? O que o Arrascaeta é pro Flamengo, o Alan Patrick não consegue desenvolver pro Inter. Aí fica difícil. 33 minutos do primeiro tempo, uma falta na direita para cobrança Arrascaeta. Ele vai lá, chama o Léo Pereira. Conversa alguma coisa com ele para a grande área, os Léos, o Pereira e o Ortiz. Bruno Henrique. Saúl também lá. Você ouve o apito, eles demonstrou isso. De Arrascaeta, o autor do gol do Flamengo. 1-0 Mengo no Beira-Rio. Parou, agora eu estou isso. Esse outro apito é para dar uma enquadrada na galera. Então pega daqui, belisca dali, tira a mão daí. De Arrascaeta autorizado agora para a bola. Levantou para o gol. Tira de cabeça, Juninho. A bola sai da grande área. Volta pela ponta. Jorginho toca mal para trás. Em lateral de graça para o Internacional. Concorra uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. De cabeça para o Mengão, Jorginho tira, ela passa pela ponta plata, não pega, domina Bernabé. Bernabé toca, Alan Patrick devolve no meio, puxa para Thiago Maia. Para trás dessa bola com o zagueiro, vem Vitão para Aguirre. Flamengo marca na saída, ganha por 1-0 para Thiago Maia. Na direita se passe, busca a marcação. Ricardo Matias para Thiago Maia, pelo meio, tentou o Marcelo Rodrigues, na frente dele, Léo Pereira. Domina a frente do zagueiro do Miguel, toca na ponta, vem Alexandre. De primeiro passe na ponta, tenta Samuel Lino. Vitão dá um bico, devolve a bola à frente de cabeça. Toca para trás dessa bola, Jorginho. Mas está parando a arbitragem, o jogo tem um impedimento aqui atrás. Voltando na marcação, o assistente está marcando o Carlos Barreiro. Impedimento no ataque do Flamengo. Fora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação. Para adquirir o novo Terra, simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. Beira-Rio com quase 50 mil torcedores. Torcedores do Inter, é claro, em grande maioria. E eles estão assistindo o jogo, Preto. Parece que já desanimados, entregues com 1-0 o Flamengo. Porque o cenário é muito ruim, né? Já esperado, o time do Flamengo é muito melhor. E o Inter não tem muita saída. Essa bola agora do Thiago Maia foi muito boa. Mas aí tu tem o Léo Ortiz, um zagueiraço o Léo Ortiz, sem dúvida. Tabata deu uma pegada no Samuel Lino. E é para amarelo. Se ele mantiver o critério dos outros cartões,
ele dá amarelo, Everton Ramos. E é isso que estão reclamando os jogadores do Flamengo, pedindo cartão amarelo pro Bruno Tabata por uma falta ali em cima do Samuel Lino. Por enquanto, o árbitro não tirou a tarreta para aplicar esse cartão amarelo, viu? O pé esquerdo do Tabata é o bom que ele chuta a bola com o esquerdo, mas ele errou. Aí o pé direito vem, então o senhor rapa. Mas ele acerta a bola, é a disputa aí corpo com corpo, né? Não teve maldade, né? Eu não daria amarelo. Falta foi, mas não daria amarelo. É uma jogada dura, porque o jogo tá duro, o jogo tá viril, né? Não tem maldade e tal, mas é um jogo pegado de Libertadores da América. Libertadores é isso aí. 36 minutos e continua caído o Samuel Lino. O juiz não vai entrar ou não vai deixar a marca entrar, Everton. E o Samuel Lino já tá de pé. Os torcedores colorados comemoram, inclusive, que ele levantou. Sons do Beira-Rio, Sons do Beira-Rio. Do Aliancense, Rogério. Do Beira-Rio com Michel Lopes na mesa, com Caiane Martins na central técnica. Falta para o Flamengo para fazer cobrança, vem Alexandro numa velocidade, mas numa pressa. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. Léo Ortiz no meio, bela bola, Gonçalo Plata, sai da marcação, deixando atrás Alan Rodrigues, toca pelo meio campo, dá até Léo Pereira, do Pereira para o Léo Ortiz, na ponta, aliás, o Jorginho é quem fecha pelo meio campo, Jorginho, Léo Ortiz, bate em Bernabé, o Wesley na bola, adiantou demais, vem Varela de primeira, volta a bola, dá para Rossi, o goleiro domina com o pé, pressionando o Ricardo Matias, domina, Rossi, o bico na canhota, Alexandro, de primeira, ajeita, adianta demais a bola até perdê-la, Tabata vem na marcação, fecha, Alan Rodrigues, toma, toca para aqui, perdeu a bola, toma Samuel Lino, toca atrás, vira Jorginho, tentou contra-ataque Arrascaeta, posição legal na esquerda, Samuel Lino, mas a bola vai forte demais. Pra sorte do Internacional, hein, Everton Ramos? Bola muito forte, não deu pra corrida do Samuel Lino, que tentava escapar pelo lado esquerdo do campo de ataque. Lateral já cobrado, Inter em busca de uma virada. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração, crédito sujeito à aprovação. Inter levou a saída de volta, hein? Só vai da Galdeira, vale agora nessa bola mal passada. Ele queria o ponto, Bernabé, ela veio mal passada. Pretzel, 38, primeiro tempo, 0-0. Cadê a reação do Inter, Pretzel? Por enquanto, 0. Jogo sob controle. O Flamengo faz mais um treino, treinou domingo e está treinando hoje também. O Inter faz um esforço gigantesco para tentar chegar na área do Flamengo. A diferença é muito grande. Juninho de cabeça, espana para o time do Inter, tenta o passe na ponta, a puxeta, tira atrás aqui, no campo do Flamengo, Samuel Lino, na prensada, na canhota, sobra com ele, dominou, mano a mano, tá na área, pé esquerdo, bateu no gol, ela passa pela pequena área e vai para fora. Arrascaeta fechando, mas vinha muito atrás o Mengão. Perde o 2-0, Everton Ramos. E a jogada que começa numa dividida, ganha pelo Bruno Henrique. A bola sobra com o Samuel Lino. Ele carrega, sai meio na cara do gol, mas acaba chutando sem força e sem direção. Tiro de meta para a equipe do Inter. 10h30 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes está marcando hora de Brasília. Ricardo Matias, chapéu no Léo Pereira, tá na ponta, o passe errado, toma na frente, vai na rasga, defesa, a bola volta, a Plata não pega, o Wesley pro Inter, toma, vai no fundo, para tentar cruzar, recua da Bernabé, passe curtinho demais, travou por baixo, vem na marcação, Saul, põe o pé Bernabé e toca para fora pela linha de fundo, tiro de meta para o Flamengo jogar, conte com a alta performance e segurança que sua amortecedora HG na carta oferece, se é na carta, pode contar. No intervalo você vai ouvir João Paulo Capelanes e tudo nesse primeiro tempo por enquanto, com o Flamengo vencendo o jogo, 1-0, Mengão com a vantagem trazida do Maracanã, ampliando a vantagem agora. Bola que atrás da marcação com o Flamengo. Rossi tenta jogar de volta para Varela pela meia direita, passa na ponta, Léo Ortiz. Ele tenta de volta, vem a marcação, Jorginho em cima, 2 ao lado para tentar recuperar a defesa, tenta a jogada pelo meio. Tabata insistiu na marcação pela ponta, ela vai desviada pela linha lateral. É lateral, é bola para o time do Flamengo jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Em instantes o toque dos 40 com a nossa central técnica, hoje com Caiane Martins do comando da nave, ao lado dele mesa de som Michel Lopes. Beira-Rio, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo.
Oitavas de final é o jogo da volta. Inter 0-1, Flamengo, Pedro Cohen. Canhão, e também estamos tendo futebol na América do Norte, na Leagues Cup. O Inter Miami de Luiz Soares, que fez gol, vence o Tigres por 1-0. Ataque do Inter, tenta, sobe na marcação com o Flamengo de peito, Léo Ortiz toca para o meio do campo, vem na marcação com o Jorginho vira do lado para a Plata entrega a Varela, ele volta, bola para o goleiro do Flamengo ainda, para Rossi, pé direito, vai dar um bicudo, não vai, parou, brecou, tem tempo para isso. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. Saul tentou girar, puxando pelo calção, Tabata comete a falta. Saul foi driblando como se não tivesse ninguém na frente dele, não é, Everton? Tentava fazer o giro ali, mas acabou sendo pegado pelos shorts, acaba já saindo falta e já cobrada pela equipe do Flamengo. 41, Varela, Léo Ortiz que entrega a bola para Léo Pereira. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada no Brasil, se é Sil, pode confiar. Recuperação Inter, Alan Patrick para Ricardo Matias, ajeitou mal a bola, corta Léo Pereira, volta para Tabata, não pega, Flamengo toma, Samuel Lino, no meio, saiu, posição legal do Bruno Henrique, para fazer o segundo, bateu, é gol! Impedimento. Gol! Mais um do Flamengo! Bruno Henrique na cara do Rocher. Ao receber, manda pra dentro do gol. É direito na cara do goleiro do Internacional para empurrar pra dentro do gol, para fazer 2-0. Checagem da impedimento marcado. Arbitragem não confirma o gol na frente. Bruno Henrique, o Flamengo já sai jogando. Plata na direita, fazendo fila, ganhando a bola, pede atrás Varela. Ele volta, esse passe a Varela. Girou, devolveu ainda na ponta Plata. Disputa, chega atropelando o ganho com o time do Inter, Tabata toma, dá pelo meio do campo, puxa. Dá Alan Patrick na direita. Aguirre dominou, marcado em cima dele, volta Alexandre. Ele para, balançou Alan Rodrigues, tentando girar na ponta com Aguirre. Dominou para cruzar pro gol. Levantou Ricardo Matias de cabeça, tiro na ponta, Léo Pereira. Ela volta na ponta para Aguirre de primeira, chuta. Bate Alexandre que dá um balão. Tá em jogo ainda, volta na ponta para tentar pegar Samuel de uma jeita, mas para trás da bola volta pro Inter, para Thiago Maia que recupera a bola, devolve atrás a Vitão que devolve a bola pro goleiro, entrada da grande área para você já entrega para Juninho na canhota. 43 minutos, 43, trava a defesa, a bola volta pela ponta, mas tem uma falta vencida marcada aqui atrás pelo Estevão Stoichio. 43, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 Flamengo, Beira-Rio, Pretzel. E o Flamengo treina, depois do gol marcado aos 27 do primeiro tempo, virou um treino de 2 toques, com o Inter correndo atrás da bola, sem ideias e sem ter o que fazer, e com o Vitão entregando a bola também fica complicado. E vem de novo o Flamengo, lá do esquerdo desse passe, Arrascaeta, Samuel Lino, Arrascaeta, levanta na área a bola, Bruno Henrique, de cabeça no meio, tentou ajeitar no meio, pra sair a defesa, tira, ela volta na ponta, ela rebatida do Juninho e vai para fora pela linha lateral. Não havia impedimento do ataque do Flamengo, apesar da reclamação, é Everton Ramos. Os jogadores do Internacional estão pedindo impedimento na jogada com o Bruno Henrique. O Bandeirinha acabou não sinalizando como fez no gol. Segue 1-0 para o Flamengo, que tem lateral no campo de ataque. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. Varela, Plata, ele volta para Varela. 1, 2 cintas, perdeu a sequência rápida. Thiago Maia, perna bem de bico, bota para fora. Errou ali o Bernabéu para botar em câmera e tocar essa bola longe pela linha lateral para o Flamengo jogar. 44 no primeiro tempo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Bruno Henrique no Flamengo, na direita domina a bola. Juninho pressionou, os dois caíram. Juninho vai, disputa. Plata na sobra, chuta, ela bate na canela do Juninho. Lateral, ela bateu no Plata, mas o Plata estava fora do campo, né? 44-30. Certamente, Quesada, o Roger está olhando para o seu banco para ver o que ele vai fazer. Que ele vai mexer, a gente acha que ele vai mexer. E precisa, né, Quesada? Precisa ofensivamente. Bom, além dos problemas defensivos que o Inter está mostrando agora, ofensivamente tem que fazer algo diferente. Agora, quem está no banco que pode fazer diferente? Eu vejo só o Carboneiro. Se eu puder ver mais alguém aí. Aí é o Borré e Valência, que são caras históricos aí, mas que também não vivem uma grande fase. Canhão. Cartão amarelo para o lateral direito, Varela, camisa 2, por cera. Demora para a cobrança do arremesso lateral.
Agora tá pendurado. Arremessou para a área, sobe de cabeça. Thiago Maia rebate as Matias. O Ricardo Matias vai, disputa a marcação. Tenta a defesa, a bola recuada. Mais 2. Ainda Léo Pereira, volta a bola. 45 queremos a 47 no primeiro tempo no Beira-Rio. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Sil pode confiar. Tabata na bola, foi na marcação, defesa, chegou, queria um falta, nada de falta, mandou seguir Stoich. Domina o Flamengo, sai no contra-ataque, pelo menos tenta. Saul, sai do drible, dá Alexandro. Toma a pressão do Tabata, Tabata coloca o pé, a bola vai desviada pela linha lateral. Em arremesso, o Flamengo cobra pelo meio do campo aos 45 e 40. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Próximos dos 46 minutos do primeiro tempo, Beira-Rio, 46 agora. 46 primeiro tempo, essa bola volta para o Flamengo, Léo Ortiz na canhota, Samuel Lino fecha, rebate, Aguirre toca a bola para fora pela linha lateral, arremesso então para o Flamengo sem pressa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cinejar. No meio campo, essa bola, Léo Pereira entrega com o goleiro, volta para Rossi na entrada da grande área. De primeira aqui atrás com o Léo Ortiz, pouco mais de 30 segundos para acabar o primeiro tempo. 1-0, o Flamengo venceu 1-0 no Maracanã. E está vencendo 1-0 agora o jogo no Beira-Rio. Léo Pereira domina, atrás e volta, Jorginho marcado por Ricardo, toca na ponta direita, vira a bola para Léo Ortiz, Wesley em cima, vira Léo Ortiz, entregando a Varela, sai do Bernabé na tabela, Plata, bela devolução, Varela, tentou driblar, ganhou Bruno Henrique, para Varela nas costas dele, a marcação se antecipa, Bernabé corta para o Internacional, toca à frente, vai chegar o Wesley desse lado aqui, tomou o toque por baixo, opa! Tomou a pegada e está no chão, querem cartão, só a falta marcada, Everton Ramos. Pelo lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Internacional, tá reclamando bastante ali de dor. O Wesley caindo ainda no gramado, pedindo cartão, os jogadores do Inter para cima do Léo Ortiz. Esteban Stoich não deixa a falta ser cobrada. Apita o árbitro uruguaio. Terminando o primeiro tempo no Beira-Rio e a vantagem é do Flamengo. Flamengo de Arrascaeta, Internacional 0. Intervalo na maior rede de rádios do Brasil. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o estrondoso, explosivo canhão do rádio. Por enquanto, leve, tranquilo, sem queimar no pé. Teve rua de fogo, teve chuva de papel picado, teve pressão e o torcedor fez a sua parte, teve concentração dos atletas do Inter, mas o Flamengo é uma verdadeira seleção. O Flamengo já no primeiro tempo do jogo de volta encaminha a classificação para a próxima fase, as quartas de final da competição continental. O Flamengo joga leve, é a Seleflá, é ou não é, Everton Ramos? Isso mesmo, jogadores dos dois times saindo do gramado nesse momento, o árbitro Esteban Stoich recebendo alguns agrados, algumas palavras bonitas do torcedor colorado, que depois do apito final do primeiro tempo, inclusive, começou a disparar diversas vaias. Ainda não se sabe se para a arbitragem ou para o elenco do Internacional, que perde no agregado por 2-0, na ida 1-0, na volta 1-0, o Inter está se despedindo neste momento da Libertadores da América e o Flamengo é quem vai garantindo a vaga para as quartas de final e uma premiação de quase 10 milhões de reais. Tudo pode mudar no segundo tempo, inclusive a disposição dos bancos, vamos passar rapidinho aqui, do Roger Machado, para tentar mudar a história do jogo, mudar a história da classificação. Ele tem Antony, Alan Benítez, Cleiton, Vitor Gabriel, Richard, Oscar Romero, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Vitinho, Carboneiro, Borré e Ener Valência. Agora pro lado do Felipe Luiz, para tentar manter a classificação, ele tem à disposição no banco Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucas, De La Cruz, Everton Araújo, Alan, Wallace Young, Carrascal, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Everton Ramos, repórter Bandeirantes, daqui a pouquinho de volta dentro do intervalo inteligente Bandeirantes para falar um pouquinho mais sobre Inter e Flamengo. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes em campo a partir de agora. Pretzel, eu vou começar contigo. Eu percebo tranquilamente o seu profissionalismo exacerbado, você é um dos grandes comunicadores desse país, mas dá para ver no seu íntimo. Você tá arrasado. Você tá triste. Não, é que... Você tá acabado, Alexandre Pretzel. É que, meu, tu tem um defeito, cara. Entre milhares de virtudes, tu tens o defeito que é tu julgar as pessoas por ti mesmo.
Que se fosse o Atlético Paranaense aqui, tu ia estar atirado pela janela, né? E eu não tenho esse mesmo sentimento que tu. Até antes eu falava que seria muito difícil virar e segue. E mostrou, por exemplo, aí é que tá o detalhe. Eu acho que qualquer time hoje, com exceção do Flamengo, com exceção do Palmeiras, perdão, eu acho que para duelar com o Flamengo é muito difícil, porque eles estão sempre com a bola. E outra, todos os não queima no pé dos caras, e todos os jogadores com muita inteligência. Hoje, Léo Ortiz, Jorginho e o Saúl e o Arrascaeta, eles estão dominando o jogo de uma maneira absurda. E o Inter fica correndo atrás da bola como se fosse um treinamento. Então, a diferença é muito grande, mas assim, nenhuma surpresa. O jogo até começou equilibrado, mas o Inter não consegue nem chegar perto da área do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo sempre tem a bola, sempre tem 2, 3 jogadores na jogada e tem esses caras, principalmente o Jorginho e o Léo Ortiz está jogando demais. Esses 2 caras estão dominando o jogo. Então a tendência hein, é o Flamengo aumentar o placar se o Inter não pelo menos conseguir um lance e empatar o jogo rápido, porque senão o jogo vai se desenvolver nessa modorrice, né? E a tendência é que o Flamengo aumente o placar. Leandro Quesada, bom, o Pretzel fez uma análise e realmente dentro do Esporte Debate a gente esperava isso. Esperava um domínio do Flamengo, que é mais time, jogadores incríveis, a Cerefá, como eu costumo brincar. Agora, você com toda a sua experiência, seu know-how como comentarista esportivo há 200 anos aqui na Bandeirantes. Não exagera, não. Fosse você, Roger Machado, você entra no intervalo do jogo, conversa com os caras do vestiário, você tem algumas opções interessantes no banco, fazer o quê para pelo menos virar e levar a decisão para os pênaltis, hein, Quesada? Sim, eu não vejo nada impossível no futebol, né? Mas assim, eu acho pouco provável que o Internacional consiga. Porque assim, o Internacional fazia uma partida, defensivamente falando, uma partida segura, até tomar o gol. Só que é o seguinte, para enfrentar o Flamengo, não pode fazer um jogo só bom defensivamente, você tem que atacar. O Internacional não deu um mísero de um chute pro gol. Nada. Um maldito de um chute contra o gol do Rossi. E você falou com o Pretzel que a bola não queima nos pés dos jogadores do Flamengo, né? Primeiro lance de perigo, com 2 minutos, o Aguirre pega a bola, em vez de ele cruzar a bola na área pro Bernabé, que estava entrando sozinho, ele cruzou de qualquer jeito. Aí você percebe a diferença de cognição para jogar futebol. É oceânica a diferença. O negócio é uma coisa cognitiva. Você vai cruzar uma bola rasteira com 30 pés ali? Não, toca por cima, pô. Isso é o básico, né? Mas o cara não teve essa sacada para fazer isso. Falta inteligência do jogador, eu tô falando do individual. Falta a parte tática, que é um abismo, é um negócio abissal a diferença entre Flamengo e Internacional. E olha, precisa chutar, né? Por exemplo, o que o Arrascaeta faz no Flamengo, o Alan Patrick não consegue fazer no Internacional. O Alan Patrick se esconde no jogo. Então aí não adianta trocar as peças. Tem o Vitinho, tem o Carboneiro, são os caras das pontas que podem entrar. Tem o Borré, tem o Valência. Mas a questão não é trocar peça. É o sentido tático para transformar um jogo numa possibilidade ofensiva, que o time não consegue fazer. Então não adianta, cara. Pode trazer Escurinho, Valdomiro, pode fazer o que quiser. É bom respeitar o que eles fizeram, né? Porque esse time aí não tá nem à altura. Eu tô dizendo que taticamente sim. Também não desenvolve, por exemplo, o grandalhão lá. O Ricardo, a bola não chega uma vez. E não tem nenhuma parceria com ele também. Aí vão dizer que o menino não serve com 2 jogos. Não é assim que funciona. E o tal do Wesley, com todo respeito. O Ener Valencia ganha quase 2 milhões e não chuta uma bola no gol. Então, muita calma nessa hora. Esse jogo ele tá praticamente perdido. Só não vamos arrumar, crucificar a molecada. Não. Certo? O que tem que fazer é o seguinte, já olhar pro Campeonato Brasileiro. Calma, irmão. Já segundo tempo. Não. No segundo tempo, agora ele vai fazer o que ele sempre faz. Ele vai botar o Borré e o Carboneiro, certo? E provavelmente ele vai tirar o Bruno Tabata e o Ricardo Matias. Vai deixar o Wesley, eu acho. Será que deixa? Acho. Porque o Tabata foi mal no primeiro tempo. Só acho. Mas o outro Uruguai foi ruim também. O Alan mas ele chegou agora, né? Ele chegou agora. Tocou na bola também. Bom, vocês falarem em respeitar esses grandes ídolos, eu vou respeitar o seu momento circunspecto no intervalo, porque eu consigo entender. Eu consigo sentir o seu íntimo. Não, perfeito. E eu tô aumentando assim, a minha solidariedade para ver o Atlético tentar subir para a primeira divisão. Tá feia a coisa, né? Não tá nem entre os 10 da segunda divisão, né? Tá feia a coisa. 10h46. Daqui a pouquinho, Pedro Coin. Ô, Pedro Coin, tá vivo aí, Pedro Coin? Fala comigo, Pedro Coin. Tô vivo sim, Capelani. Estou por aqui, viu? Pronto para passar os placares para você, classificados e tudo mais.
Então vamos fazer o seguinte, ó. O Pretzel aqui fora do ar. Já eu falo. A gente já fala sobre a chuva de papel picado antes do jogo, que atrasou pra caramba a partida. E inclusive recebo informação de Porto Alegre, vinda do Edu César, nosso ouvinte, que essa chuva de papel picado era para ser acionada depois, caso o Inter se classificasse. Então algum sujeito apertou o botão, algum funcionário do Beira-Rio apertou o botão e os caras liberaram esses milhões de papeizinhos que atrapalhou pra caramba o início da partida. Ei, meu Deus do céu. Vai ver, não depois tinha certeza que ia usar no final. Calma, Pretzel, calma, Pretzel. Calma, Pretzel, eu tô entendendo o seu momento. 10h47, na volta do intervalo, o gol que vai dando a classificação pro Flamengo. E já, Pedro Cohen, com o super placar da Bandeirantes, tá dando o Flamengo. Chora, Pretzel, chora, Xandão, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Se é CIO pode confiar. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços.
Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Varela na ponta, Bruno Henrique já limpou, saiu do Bernabé, Trivelinha na canhota, dominou, Samuel Lino na área, ajeitou, bateu no gol, soltou o Rocher, Plata na sobra, cabeceou para trás, bateu pro Arrascaeta, é gol! É do Flamengo! Tá recebendo quase dentro da pequena área, mandando um canhão no ângulo, para fazer 1-0 Flamengo, para fazer 1-0 Flamengo, na arrumada atrás com Plata de cabeça para De Arrascaeta, ele bota o pé direito, enfia no ângulo, sem chance para você, que já havia espalmado o chute do Samuel Lino. 1-0 Flamengo, mais perto das quartas de final. Mas há de se analisar pela arbitragem de vídeo, porque De Arrascaeta, quando sai o chute do Samuel Lino, ele vai para pegar o rebote e estaria em posição. Rogério Assis, o canhão do rádio, ficou difícil, tá complicado demais pro Internacional, mas calma, torcedor colorado, já tem todo o segundo tempo na melhor transmissão do rádio esportivo do país, com Rogério Assis, que chega para explodir o Brasil inteiro. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, temos Everton Ramos e, como prometido, alô, nosso super placar da Bandeirantes. Alô, Pedro Coin, solta a voz aí, Coin, o super placar da Bandeirantes desta quarta-feira, gorda do futebol. Vamos lá, Capela, tem Libertadores, tem Sul-Americana, mas vamos começar pela Libertadores. Hoje o Estudiantes empatou por 0-0 com o Cerro Porteño, mas por ter ganhado no Paraguai no jogo de ida, está classificado para as quartas de final e pega inclusive quem se classificar de Internacional e Flamengo. Amanhã, LDU de Quito e Botafogo fazem o segundo jogo, o LDU perdeu por 1-0 em casa. O Palmeiras também recebe o Universitário depois de fazer 4-0 no primeiro jogo. Também tem River Plate e Libertad. Na Copa Sul-Americana, hoje classificado Bolívar depois de vencer o Cienciano. E agora vamos para o segundo tempo de muita emoção. E é contigo, explode canhão! Rolando o segundo tempo em Porto Alegre. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirante. O Inter volta com mexida, Everton Ramos. Isso mesmo, saiu camisa 17 Bruno Tabata, entra o Borré com a 19. Na jogada Varela pro Flamengo, toca Plata domina, dá no meio, Vitão vai bater, daí um canhão, fora! À direita do gol, ela passa assustando. Olha o Vitão onde foi parar, Everton. Voltou o segundo tempo com tudo, o Inter, todo o time no campo de ataque e o zagueirão arriscou de longe. Ela passou pelo lado direito do goleiro Rossi pela linha de fundo. Vem com tudo o Inter no segundo tempo. E lá vem Flamengo de novo. 50 segundos do segundo tempo na jogada pela ponta. Tentou o passe na ponta, saiu a defesa, toma. Recupera de volta Alan Patrick, via pelo comando. Javira para Borré na direita para Ricardo Matias. Para trás, Ricardo Matias. Devolve Alan Patrick pelo meio campo. Javira a jogada. Serve lá por dentro para puxar Thiago Maia. Thiago Maia para Bernabé. Tenta girar, domínio, devolve a bola outra vez. Toca Thiago Maia, mais para trás ainda. O zagueiro Juninho faz o come, sai da marcação, deixa atrás de Arrascaeta, na prensada Bruno Henrique para tomar, Thiago Maia chuta, toca no ataque, ela vai da ponta para o Wesley, com dois em cima, recua para Bernabé, enfia pelo comando, domina à frente, vem o Internacional, Alan Rodrigues na direita, cruzou pro gol, aqui alta demais na mão do Rossi, subiu para pegar tranquilo, já chegou cruzando aqui, batendo muito mal. Everton Ramos. Escapada pelo lado direito, mas na hora de cruzar, foi um recuo pro Rossi, que já repõe a bola em jogo.
Alexandre Pretzel, o Inter volta com essa alteração. Borré no lugar do Bruno Tabata. Já esperada a saída do Tabata, foi muito mal no primeiro tempo, mas eu achei que ele ia tirar o Matias também. Então qual é a ideia dele? Wesley, Borré e Matias na frente e o meio campo com o Alan Rodrigues, com o Thiago Maia e com o Alan Patrick. 4-3-3 agora de fato, mas tem que tomar cuidado, né? Porque o meio campo fica muito aberto. A Arrascaeta tentou, a Aguirre travou, ela vai pela ponta, não pega Ricardo Matias, insiste, depois leva o tapa, é falta. Vai para a bola e toma uma raquetada no centroavante do Inter. Levanta rapidinho, não tem cartão, a jogada seguiu. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Bernabé na canhota, bola para tentativa de Wesley, defesa corta, ela volta para o Flamengo, para a Plata para trás ainda, Jorginho com Saul por dentro para Arrascaeta, fugiu pela linha, foi travado, cai Thiago Maia, sobra a volta, Alan Rodrigues, Bruno Henrique em cima, se perdeu, vai tomar o segundo, não perdeu, volta a bola, Alan Rodrigues na grande área do Inter, para Rocher pelo meio campo, levanta a bola para a direita, enfia na ponta, não pega na ponta, o Aguirre perdeu, apresentaço, Saul domina, já entrega a bola para Samuel Lino pela canhota, girou para lá, para cá, devolveu, Arrascaeta, dá no fundo, tenta Saul, tomou pancada quando girou. Atingido por Borré, que veio para ajudar e fez a falta, Everton. O Borré voltando para tentar ajudar na marcação, acaba dando um rapa ali no jogador do Flamengo, já perto da entrada da grande área, falta que pode levar perigo à equipe do Internacional. 3 minutos e meio do segundo tempo. Falta para o Flamengo no começo do segundo tempo no Beira-Rio, está 1-0 Mengo. Agora o Brasileirão Série D no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cinejar. Quase 4 minutos do segundo tempo. O Inter todo na sua área para não tomar o segundo gol. O Inter precisa virar pelo menos para 2-1 para provocar pênaltis. 4 minutos do segundo tempo. De Arrascaeta na falta. Léo Pereira, Léo Ortiz na área. Arrascaeta, toque de cabeça! Rocher, Calcaia voltou. Léo Pereira tentou para trás. Pega Rocher! Cabeçada do Saul com defesão do Rocher. Depois Calcaia do Léo Pereira e outra defesa do Rocher. Quase 2-0 Flamengo, Everton. Uma grande quantidade de chances criadas pelo Flamengo em uma mesma jogada. Todo mundo na grande área do Internacional e quase o segundo gol que ia sacramentar de fato a eliminação. Mas ainda tá vivo o Inter. Vem o Flamengo, reposição já feita. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 4,5, segundo tempo, essa bola recuada, Rossi, o goleiro do Flamengo, já vira essa bola para a direita, toca do outro lado, dá Léo Ortiz, enfia no comando, bola aberta na ponta, para tentar na direita, Bruno Henrique, volta a defesa, Juninho, na fogueira, o Rego, domina você. Michel Lopes, mesa de som, Caiane Martins, central técnica marcando, Porto Alegre, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do segundo tempo. Libertadores, oitavas de final, o Flamengo está indo para as quartas. Flamengo, Arrascaeta marcou no primeiro tempo. Inter 0, Pedro Cohen. Canhão, também estamos... Na direita, Varela, na área no fundo, a bola passa por ele vai no fundo, Bernabé marca, domina Varela, recuado, entrega atrás, outra vez, vira a bola para a Plata, entrada na grande área, Saul, limpa 2, para cruzar pro gol, tomou pressão, Varela atrás, ele tenta recuar, tá difícil, ganhou, bateu, trança a defesa, a bola vai para fora, batendo em Borré. 5,5, segundo tempo, 1-0 Flamengo, Pedro Cohen. Canhão, também estamos tendo jogo na Copa Sul-Americana. A Católica do Equador vai empatando em 1-1 com a Alianza Lima e tem confusão entre as torcidas lá na Argentina. Jogo paralisado nesse momento. Wesley pega a bola, dá um bico, tentou acertar. O Varela não conseguiu acertar. A bola foi de graça para arremesso lateral. É pro time do Flamengo que cobra sem muita pressa com o Varela. Vem para Estrela Bet. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples num instante. Varela cobra essa bola pela ponta, Bruno Henrique tentou na tabela pela meia direita, Arrascaeta, chega, Bruno tira, defesa, volta, bate em Wesley, Varela, Wesley insistiu para tentar tirar dali a bola, pro Inter é prejuízo carregar essa bola, Wesley levanta, para dar uma puxeta, tocou por baixo, tocando para fora essa bola, Gonçalo Plata, em lateral para o time do Internacional jogar, 6:30, segundo tempo, concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru, acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre.
Sai jogando de volta o time do Flamengo. Bola pela ponta. A defesa tenta de volta. Léo Ortiz por aqui. Pede. A defesa do Internacional tenta. Abre de volta na ponta. Para Samuel Lino. Cruzou pro gol. Tocou Juninho. Rebote de volta. Era para Jorginho. Toca Thiago Maia. Wesley perdeu. Varela bica de cabeça. Saúl de cabeça. Thiago Maia rebate de volta. Toca à frente. A marcação do Inter. Recupera com o Borré. Borré ao lado. Alan Rodrigues dele com o Alan Patrick. Demora a torcida. Você tá vaiando. Essa lentidão do Internacional. São 7 minutos e meio do segundo tempo. 1-0 o Flamengo vencendo o jogo. Ford Consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra simples. Simulando em consórciodw.com.br. Consulte condições. Alan Rodrigues escapa da falta no meio campo, já volta, se passe para a direita, bota à frente. Vitão, zagueiro do Inter, domina, vem o Condorado apertando, dá na ponta aqui, Aguirre de volta na jogada. Ricardo Matias pede a falta, Aguirre toca, dá um presentaço para o adversário. Toma de volta a Jorginho, a torcida queria a falta em cima aqui do Ricardo Matias. A bola volta a ser do Flamengo. Saúde primeira para o Henrique, vem a defesa, volta, Thiago Maia. Começa recuando bola com você no gol do Flamengo, aliás, do gol do Internacional. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Flamengo de volta, sem muita pressa, ganhando o jogo, indo para as quartas de final. Lado esquerdo, a bola para Saúl. Sai do Alan Patrick, vai no fundo. Perna canhota, levantou para Bruno Henrique, defesa, atira, a bola sai da grande área, volta na ponta ainda. Varela protege, vem Bernabé, lateral. O Flamengo chega, ataca outra vez e cria a chance para fazer 2-0. É lateral, ataque do Flamengo na direita agora. Conte com alta performance e segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. É Nakata, pode contar. Lata na direita, tentou ganhar, bola prensada, bateu, Bernabé tocando no pé do Varela e a bola sai pela linha lateral. Arremesso, o Inter cobra lado esquerdo no seu campo. Quem passar pega o Estudiantes de La Plata nas quartas de final da Copa Libertadores. 9 segundo tempo, o Inter se enrola na saída. Plata toma, para trás a Arrascaeta, foi tocado, falta! Ele girou quando ia bater pro gol. O Inter dá a bola pro Flamengo. Falta perigosíssima. Chance de segundo gol do Flamengo. Everton Ramos. A cochilada foi do Alan Rodrigues no campo de defesa. A bola sobrou pro Arrascaeta e na hora de girar ele foi derrubado pelo Thiago Maia. É uma falta perigosa. O Flamengo chega e pode chegar perto do segundo gol. 9 minutos e meio do segundo tempo. Na entrada da grande área, mais pela meia direita, a cobrança de falta. Samuel Lino pegou a bola, conversa com o Plata. O Plata é canhoto, ele pede para bater. É quase que em cima da linha da grande área. Rocher está encostado na trave esquerda, subindo o muro. 10 minutos desse segundo tempo. O Flamengo ganha o jogo 1-0, está com a vaga já carimbada praticamente. E tem a chance de fazer 2-0. Léo Pereira, Saúl, o Arrascaeta estava ali, permanece ali. É falta para o Flamengo. Para variar, tem um jogador do Inter deitado atrás da barreira. Isso tão útil quanto buzina em avião. Lá vem a falta na entrada da grande área. Chance de 2-0 para o time do Flamengo. Léo Pereira também. Saúl, Léo Pereira, Arrascaeta. Falta Flamengo, entrada na grande área. Saúl, partiu rasteirinho no meio da barreira, ele pegou a sobra, bateu no canto, fora! Ele ia bater no cara que estava dando uma de buzina de avião, né? Se ela passa pela barreira. Com pressa, já virou Rocher. Dá no comando Wesley, bota a cabeça para Ricardo Matias. Defesa protege ela recuada. Mais atrás da bola para o goleiro. Já levanta a frente, Rocha de bico. Toca na teca de cabeça, rebate Vitão. Presentaço para o Flamengo ainda. 11 minutos de jogo no segundo tempo. Torcedor do Inter parece irritado. Você ouviu os sons do Beira-Rio. Na ponta esse passe. Arrascaeta tomou porrada. Falta. Falta marcada, não há o que discutir. Acho até que cabe cartão. Por enquanto só a falta marcada, Everton. Isso mesmo, é a segunda seguida. É isso que reclamam os jogadores do Flamengo. A segunda seguida do Thiago Maia para cima do Arrascaeta. Por enquanto, Esteban Ostojic não tirou o cartão amarelo. Falta marcada. O Flamengo tem essa chance por aqui. Na cobrança.
sem pressa. Já cobrada para trás essa bola virada para Léo Pereira. O zagueiro recua, toca do lado, entrega pelo meio campo ainda. Jorginho se posiciona, pede de volta, vira. Alexandre no drible, foi tocado, falta. Não, só lateral. Vitinho e Carboneiro. Já duas mexidas, Pretzel vai trocar o Roger, demorou. Foi ela aquela tradicional esperada de 15 minutos, né, Pretzel? Ele vai tirar Ricardo Matias e o Wesley. É isso que ele faz. Ele vai tirar esses dois, se não estão jogando nada. O Inter voltou com o Borré, mas não chega nem perto da área do Flamengo, então fica muito difícil. Para a ponta essa bola para chegar na marcação. Wesley bate em Varela. Com pressa, Wesley cobrou a reversão da bola. Patrick perdeu. Saúl desarma, ganhou. Sai, dá no meio para Rascaeta que não domina. Toca à frente, Vitão de bico. Ela bate na jogada com o Ricardo Matias. Borré tomou para o Inter. Dominou, não dá para chutar. Está longe, encara a marcação. Vai linha de fundo pela direita. Puxa atrás a bola, recua. Devolveu para Alan Rodrigues que toca atrás ainda. Aqui de primeira. Alan Patrick domina. Na área, a bola não passa. Inteligente, Alexandre chega à frente para ganhar a bola, chegaria para morrer. Depois Borré insistiu fazendo falta em Alexandre. É falta marcada para o time do Flamengo, que sairia jogando estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor e HG na carta. Pode contar. Leandro Quesada, são 13 minutos e meio. Segundo tempo já vai trocar duas. Roger, 1-0 o Flamengo, classificando-se por enquanto. Quesada. Abre as pontas, Carboneiro de um lado, Vitinho do outro, centraliza o Borré e vai tentar botar a velocidade. Agora o Flamengo não costuma dar muito campo, né? Vamos ver. É uma alternativa, é uma saída, né? Um último fio de esperança aí para tentar buscar o empate e se inserir novamente no jogo. E agora uma falta em cima de Gonçalo Plata. É tudo que o Flamengo queria. Everton Ramos. Ele estava escapando pelo lado direito, vinha trazendo por dentro, foi derrubado e a falta está marcada pelo árbitro uruguaio. Vem bola na área do Inter. E vem mudança também. Falta depois das mexidas do time do Internacional. 14 minutos depois da falta. Ou agora? De Arrascaeta está lá com a bola. Ele ao lado do Saúl. Stoich recebe ele do 4 árbitro Lucinante que vai trocar depois da falta. Léo Pereira para dentro da grande área. São 14 minutos e meio do segundo tempo. 1-0 Mengão. De Arrascaeta levantou, defesa corta, a bola sai da grande área, fica pelo meio para Alan Patrick. Tenta no meio para chegar Alan Rodrigues, ele levanta bem, a bola volta a ser do Flamengo. Do meio do campo, Alexandre volta a bola para o goleiro. Rosque domina com o pé dentro da sua grande área. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você já sabe, pode contar. Na ponta, a bola, Bruno Henrique na jogada. Opa, tá marcado o impedimento. O assistente, Agostinho Berisso, tá marcando as trocas no Inter, Everton. Isso mesmo, sai o 14, Alan Rodrigues para a entrada do Carboneiro, camisa 7. E sai o camisa 21, Wesley, para a entrada do 28, Vitinho. Enlouqueceu o Roger. Agora a derrota está consumada. Se virar, não tem outra explicação com essa mudança em abrir o meio de campo desse jeito. Se virar, custo para ele no Beira-Rio. O Alan Rodrigues não estava jogando mal. E é o único cara que marcava no meio. O que ele vai fazer agora? Ele vai dar todo o meio de campo pro Flamengo. Só fica o Thiago Maia na marcação e libera todo mundo. O Patrick e os 4 atacantes. Vai pro tudo ou nada. Genial ou bestial, né? Cancela os que estão jogando, o Flamengo tira o cansado e o bota descansado, que tem qualidade. Daqui a pouco vem entrar a tropa de choque. Mas se ganhar o jogo e a vaga, vai para o lugar do Ancelotti na seleção. A questão é que o Alan Rodrigues agora está aparentando cansaço, mas não dá para tirar, porque tu abre demais o meio de campo. Alexandre remessa a bola, passa pro Vitão, Arrascaeta bota o cabeção para tomar na frente a marcação, vem à frente a jogada, Juninho, falta. Arrascaeta comete a falta em cima do jogador do Internacional. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Beira-Rio, a bola rola, o relógio não para. São 16 agora do segundo tempo. Oitavas de final, jogo da volta no Beira-Rio. O Flamengo está carimbando a vaga nas quartas para pegar o Estudiantes. Inter 0, 1, Flamengo, Pedro Cohen. Canhão, e lá na Argentina, pela Sul-Americana, segue tudo parado, tá? Confusão entre as torcidas de Independiente e Laú. Aparentemente foram objetos lançados de uma torcida para outra. Jogo parado por enquanto. Vitão pro Inter na ponta, Carboneiro vai, protegeu, Varela e a bola sai pela linha lateral, arremesso, bola então para o Flamengo agora. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços.
você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques pilotando a máquina com Guilherme Maciel no digital. Varela pela ponta, essa bola para chegar Jorginho, a defesa se antecipa e tocada atrás, ela volta para o goleiro do Inter, para Rocher, com o pé ajeita e joga na entrada da grande área. Seu importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. De cabeça, Léo Pereira, para trás o passe, Samuel Lino volta, Léo Pereira, tomou pressão, caiu, falta. Vitinho comete a falta, para e marca Estevão Stoich. Pareceu, tá bem o árbitro, o Uruguai Estevão Stoich, tá tranquilo no De vez jogo? em quando, ele tá, sabe, ele não tá adotando critério igual para os dois times, mas não tem nenhuma interferência no jogo. O Flamengo é dono do jogo. Pensar aí, tá bem o árbitro? Não, nenhuma interferência, não. Aí. Tá segurando, né? Tá fazendo o jogo inteligente, ele não precisa... Pra que complicar, né? Para trás, a bola, Bruno Henrique não conseguiu pegar essa bola, o passe errado para o Jorginho. Sai contra-ataque, Borré na canhota para o Inter, no fundo, para cruzar, levantou, subiu para pegar Ross. É fácil demais a defesa. Ele subiu já esperando a bola que veio na sua mão. Everton Ramos. A bola era pro Vitinho, que estava aqui no lado direito do campo de ataque do Internacional, só que o Rossi com tranquilidade conseguiu interceptar, chegar até ela e já repõe em campo. Sobe de cabeça no meio campo do Flamengo para tomar. Gonçalo Plata, Vitor rebate, cai no meio, Jorginho rasga. Saúl na sombra, Plata de Arrascaeta. Bruno Henrique, partiu na cara do Rocher para fazer na área. Limpou o goleiro, perna esquerda, bateu, é gol! Gol! Lançado pelo meio do campo, ele fica na cara do Rocher, dribla pro pé esquerdo e manda pra dentro, para fazer 2-0 Mengão, aos 18 minutos do segundo tempo. 2-0 Mengão, Rocher não tem jeito, tá feito. E a conferência da arbitragem de vídeo do Andrés Cunha, na checagem para ver se havia impedimento. Everton Ramos. Estão traçando as linhas nesse momento. Bandeirinha levantou, anulando o gol. Mas nesse momento uma checagem do VAR acontecendo. Se for confirmado, vai ser o segundo gol do Bruno Henrique anulado só no jogo de hoje. Posição de impedimento à frente. Tá impedido. Um tronco à frente, né? Parece. Pelo VAR tá impedido. Eu fiquei em dúvida, mas tá impedido. Mas a defesa do Inter deixou um buraco que sabe. É normal, não. Vai e um buraco isso por um velocista, que é pior, né? Vai acontecer isso. Vai ser o natural do jogo até o final. E é isso. Agora, com toda essa gente pra atacar, tem que atacar, chutar, né? O Inter não chuta, cara. O Inter não chuta gol. É um negócio assim impressionante. Dá até raiva de ver um time que não chuta, né? E faz tempo, viu? Há muito tempo, Faz tempo que não chuta. Saudade do impedimento semiautomático da Copa de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, que eles estão analisando até agora. E a gente já viu no primeiro replay que está impedido. Estão vendo mais alguma coisa? O que ele está vendo? Está impedido, deu um tempão. Confirmado agora. 4 minutos depois. Beira-Rio, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Libertadores, o Mengão tá indo para as quartas para pegar o Estudiantes e ataca de novo, Plata na direita, limpou, outro como tá carregando ela, tá dono da situação, Gonçalo Plata, 11h15 da noite. Arrascaeta disputa a marcação, depois falta marcada em cima do Carboneiro, falta de D. Arrascaeta. São 21 segundo tempo, placar Bandeirantes em Porto Alegre. Flamengo se classificando, indo para as quartas de final para pegar Estudiantes de La Plata. Inter 0, Flamengo, Pedro Cohen. Canhão, e a bola segue sem rolar lá na Argentina. No outro jogo da noite, a Universidade Católica do Equador vai perdendo para o Alianza Lima por 2-1 e dando adeus à competição. Por que não está rolando lá, Pedro? Por favor, nos atualize. Não tá rolando, Canhão, porque teve briga entre as torcidas. As torcidas de Independiente da Argentina e Universidade de Chile arremessaram objetos umas nas outras, inclusive há relatos de bombas sendo arremessadas. Varela pelo meio, Arrascaeta de primeira na área, a bola, Bruno Henrique ganhou, brigou, pegou a sobra, devolveu ela, Samuel Lino, Arrascaeta bateu de primeira, fora!
à esquerda do gol do Rocher, com o Flamengo roubando a bola e tendo paz, tranquilidade para atacar a Everton Ramos. O Bruno Henrique ganhou a jogada no jogo de corpo, mas não conseguiu finalizar na sobra de Arrascaeta na batida, mas sem precisão. Ela se perde pela linha de fundo, longe do gol do Rocher, tiro de meta para o Inter. Agora o Brasileirão Série D no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, a disputa pelo acesso. Assine já! 22, segundo tempo, essa bola cai atrás para o time do Internacional para Borré. Borré para trás, devolve a bola para Vitão. Vitão pela direita, linha de fundo. Toca na beirada, Henrique dá no fundo, passe forte, ele vai conseguir cruzar. Vitinho para Ricardo Matias, bateu para trás, a bola vai desviada, não vai desviada ainda o Pereira. E o Inter perde mais uma chance, 22:30, segundo tempo, Alexandre Pretzel. 1-0 Flamengo, cadê a reação do Colorado? O Pretzel não vê até agora, hein? Não existe, o estádio está em silêncio porque a derrota está praticamente consumada, só um grande lance. Mas quem vai fazer? Os jogadores também estão, a bola está queimando, estão com uma dificuldade de trabalhar a bola. E o Flamengo faz mais um treino noturno no Beira-Rio. Treinou domingo e treina agora na quarta-feira. Tiro de meta para o Rossi. Leandro Quesada, esse segundo tempo não tem nada a ver com aquele segundo tempo da semana passada. Nada a ver, né? Não. Agora, 3 jogos, Inter e Flamengo. O Inter só fez um gol, né? E tomou 5. Essa é a diferença. Essa é exatamente a diferença dos dois times. 23 minutos e meio, segundo tempo. Ou seja, o Flamengo jogando o seu pior futebol só seria derrotado com o Inter jogando o seu melhor futebol, né? O que não está acontecendo. 23,5, segundo tempo, lateral Flamengo para a cobrança Varela. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Plater diz que a bola sai, ela raça. Bernabé, o Arquer insistiu. Calcanhar, volta a bola, Thiago Maia. Toca de volta para Bernabé, meio campo do Inter. O Inter tem tempo ainda até de virar o jogo e ganhar, mas não está jogando bola não. Léo Ortiz rebate, Arrascaeta com o peito. Jorginho na ponta, Varela para Arrascaeta. Tomou porrada na ponta, Varela, falta nele. Não há vantagem, é claro, não vai para a bola. Varela, a arbitragem marca com o Esteban Stoich, é falta. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. São 24 de jogo no segundo tempo, é definição de quem vai para as quartas de final da Libertadores. Tá dando Mengo. Samuel Lino tenta a caneta, Aguirre trava, a defesa tenta a frente, ganha, tenta a marcação pela ponta para Samuel Lino, protegeu na arrancada, Thiago Maia apenas usa o braço, a bola vai para fora pela linha lateral, já cobrou Thiago Maia, defesa quarta, opa, frente a falta marcada em Vitinho, é pro Inter a cobrança de falta. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe, jogar junto é bom de Mafre. 24:30, segundo tempo, 1-0, Flamengo vencendo o jogo, essa bola recuada aqui pela entrada da grande área, pro Inter, Juninho vira a bola para Carboneiro, ele abre a asa e pareceu acertar Varela, hein? Tá no chão, lateral do Flamengo, a jogada seguiu de volta para Alan Patrick. Domina Alan Patrick, tá no chão, Varela, girou, parou, vai parar o jogo, Esteban Stoich para atendimento a Varela. Enquanto isso, é claro, o VAR analisa uma possível agressão e um possível vermelho. Em Porto Alegre, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do segundo tempo. Placar da Libertadores, valendo vaga para as quartas, o Mengão tá indo. Inter 0, 1 Flamengo. Pedro Cohen. Canhão, e segue paralisada a partida na Argentina por conta de uma briga de torcidas entre as torcidas de Independiente e Universidade de Chile. Objetos foram arremessados de uma torcida a outra. Os outros jogos do dia, a Cienciano perdeu para o Bolívar e está eliminado. A Universidade Católica vai perdendo para a Alianza Lima em casa por 2-1. Tá enrolando o Varela, levou uma cotovelada ali no narigão, mas não era para tudo isso, ou era? Everton Ramos tá ganhando 1-0 fazendo cera, né? Ele tá recebendo atendimento médico nesse momento, inclusive no gramado, um toque ali, né, uma cotovelada totalmente sem involuntária por parte do Carboneiro, e os jogadores do Flamengo estão ali ainda em cima do árbitro, mas por enquanto o jogo paralisado para o atendimento ao lateral do Flamengo. Bom, quando eu digo não é nada, porque não é no meu narigão, né? É óbvio. O que pegou? Pegou. O Varela está se levantando agora. 26:30, segundo tempo. Flamengo 1-0, Leandro Quesada levando a vaga para as quartas de final, vencendo pelo mesmo placar do jogo da semana passada no Maracanã. Ele não faz um ato tão violento assim, né? Ele abre o braço e ele sabe que o jogador, o Varela, está chegando e obviamente que vai haver um contato ali, né?
Acho que não precisa fazer esse tipo de coisa. Também não acho que seja para vermelho e tal, né? Mas uma amarelinha até que cairia bem. Agora, desnecessário, né? Só atrapalha Internacional, né? Para o jogo. Você viu? O Patrick começou ali a pensar alguma coisa, o jogo foi parado. Quer dizer, prejudicou o time. O Everton, tá vivo o Varela? Tá vivo. Do lado de fora ainda não foi liberado para entrar no gramado. Aguirre pro Inter, cruzou para a atravessada, cai do outro lado, vai lá pela ponta, Bernabé, ele com Aguirre, chuta na margem, Aguirre, tem escanteio, o Inter na esquerda, Everton Ramos. Era o Varela já autorizado para voltar depois de todo o atendimento médico, foi ele lá para desviar e Pedro vem aí no Mengão. Escanteio Inter, Alan Patrick, pé direito, lado esquerdo, autorizado, levantou para Vitão, a defesa tira, tá na área, tentou no meio, defesa quarta, Thiago Maia de primeira no canto, fora! A direita do gol, ele pega o rebote e manda a direita, Everton Ramos. Depois de um bate e rebate dentro da área, a bola sobra para ele, do lado de fora, Thiago Maia, pé na direita, mas ele também manda sem precisão, direto pela linha de fundo, reposição para a equipe do Flamengo. Alexandre Pretzel, 28 do segundo tempo, 1-0 o Flamengo, que ainda vai colocar o Pedro em campo. A diferença é muito grande, né? Aliás, para o resto do Brasil. Então não seria diferente, talvez, contra outros times. Agora, o chute do Thiago Maia, uma finalização. O chute do Vitão também, 2 finalizações, muito pouco para quem precisa jogar bola. Carboneiro pediu, Ricardo Matias na sobra, chegou até na canhota, bateu longe demais. Caiu o Carboneiro, era vantagem, Ricardo Matias fez isso com a vantagem que virou desvantagem, Everton Ramos. Uma jogada muito boa do Carboneiro que foi levando a bola, o juiz acaba dando uma vantagem, porque ele sofre falta na jogada. Ela sobra para o Ricardo Matias, que tentou encobrir o Rossi, não foi bem nessa, bola direto para fora. O Pedro já está pronto para entrar aqui na lateral do gramado. Já Pedro no time do Flamengo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Plata na direita para achar um escanteio. Bernabé travou o escanteio. É tudo que o Plata queria. E se for legal para o Pedro, vão deixar ele entrar agora para ir para a área para cabecear também. Everton. É exatamente isso que acontece. Sai o camisa 27, Bruno Henrique, e tá em campo já daqui a pouco, instantes na verdade, o camisa 9, Pedro, que marcou 2 gols na partida do último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Bruno passa ali agora a braçadeira de capitão pro De Arrascaeta e o Pedro já chega indo para a área. Aplausos do torcedor do Flamengo para Bruno Henrique. Próximos dos 30 minutos do segundo tempo. Quando terminar, tem apito final com João Paulo Capelanes. Repercutindo quem vai às quartas de final. Escanteio Flamengo, De Arrascaeta. Pé direito na direita, o Pedro já tá lá. De Arrascaeta na cobrança. 30, segundo tempo, levantou pro gol, Léo Pereira tenta, a bola tá na área, sai Rocher, dá um soco, ela cai na grande área ainda, Plata de cabeça, volta a bola para Arrascaeta, põe na coxa, dá a Plata de novo, tomou pressão, perdeu na segunda toma, para Arrascaeta, tenta uma caneta, trava a marcação, Bernabé, novo escanteio, é do Flamengo, Everton Ramos. Ele tentava partir pelo lado direito, na jogada o Bruno Henrique até chegou a ficar... O jogador do Flamengo até chegou a ficar no chão depois de levar um rapa. Ela acaba se perdendo pela linha de fundo, tirada pela marcação do Inter. De Arrascaeta já na bola. 30 minutos e meio do segundo tempo. Tem escanteio Flamengo, cobra De Arrascaeta. Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro, Plata na área, Saúl também, fechadinha, Léo Pereira cabeceou, fora! Ele aparece nas costas da marcação na primeira trave, um desvio, ela passa até perto, Everton Ramos. Cruzamento perfeito de Arrascaeta, encontra sozinho o Léo Pereira, que cabeceia pela linha de fundo, quase o segundo do Flamengo, tiro de meta para o Rocher. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 crédito seu, correspondente bancário. Chame no WhatsApp 1151042617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Ouça a torcida do Flamengo no Beira-Rio. Carboneiro pelo meio, bateu pro gol, travado, ela bate em cima, bloqueou Saúl para pegar a sobra, limpa bem, sai do Vitão, na Pedro não vai para a bola, achando que está na banheira.
fica pelo meio do caminho. 31 e 30, segundo tempo. Alexandre Pretzel, 1-0 Mengo indo para as quartas da Libertadores. Pretzel. O Flamengo fazendo um grande jogo, né? Muito tático, muito técnico, sem sofrer também. É um time realmente muito bem treinado. Para quem não gosta da maneira como o Flamengo joga, o Flamengo é um time extremamente competitivo e muito organizado. É um time candidato a tudo. Samuel Lino na canhota, lançado, tá na frente. O Bandeira pega impedimento para Agustin Berisson. Impedimento no ataque do time do Flamengo. Placar então de 1-0 para a equipe do Flamengo. Confirmando o Flamengo então a sua passagem às quartas de final da Copa Libertadores. 32 e 30, Leandro Quesada, 1-0 Mengo. Quesada. Para pegar fogo aí no jogo, né, com uma visão colorada, teria que empatar o jogo agora e, enfim, né? Mas tá difícil, né? Tá difícil. Realmente hoje não é a partida, ou não tem sido, né, nas últimas partidas aí, um Internacional assim super perigoso ofensivamente falando. Roger vai ter que fazer alguma coisa para mexer com esse time na sequência do ano, né? Principalmente na disputa aí do Campeonato Brasileiro, com risco, né? O Internacional luta para não cair. O Internacional tem 24 pontos, luta para não cair. É preocupante o futebol. Público. E o Inter tentou, Alan Patrick pelo meio, já o público no Beira-Rio. Alan Patrick clareou a jogada, vira a bola para a direita. Aguirre domina o lateral na área, para Vitinho cruzar, bateu pro gol, trava Léo Pereira. Aguirre no carrinho, colocou na grande área, rasga aqui dentro a marcação com o Saúl. Toca Pedro, puxando pela camisa pelo Vitão, sofre a falta, vantagem Flamengo, escorou, prensando a bola, bateu então no Arrascaeta. Tem a falta atrás e acerta Esteban Stoiço. O Vitão estava ganhando ali a camisa do Pedro, era só esperar o jogo para pedir a camisa, ele foi puxando e aí fez a falta. Oi, Everton. A jogada, o árbitro até deixou a jogada seguir, achando que ia ter uma vantagem para o Flamengo, mas ele acabou paralisando então e pegando a falta, já que não teve a vantagem. 43.481 pagantes, público neste momento no estádio do Beira-Rio. 43 mil torcedores, que público! Esperava-se 48, que faltam 5, Pretzel. A torcida é a melhor coisa que tem no Inter hoje, né? Por exemplo, porque essa diretoria aí tem que tomar cuidado só para não entregar o Inter na Série B. Essa que é a realidade. Que horror. O Lata arrancou pelo meio para tentar driblar, foi puxando pela camisa, mas ficou sem ela. O Esteban Stoiço deu a vantagem e aí depois deu a falta que o Plata tocou pela ponta, mas tocou errado. É aquele detalhe, o Everton Ramos. Se o jogador quer a camisa do adversário, é só combinar, pega depois do jogo. Não vai arrancar agora, né? Ele tentou passar ali no meio entre o Borré e o Bernabé e me pareceu o Borré, que quase saiu com a camisa do Gonzalo Plata. Tava querendo levar pro vestiário já, mas o árbitro paralisa, marca a falta já cobrada pelo Flamengo. Plata, meio do campo, devolve a bola. Jorginho por aqui com Saúl, já abre a passada, entrega para a ponta esquerda. Adianta Alexandre, vira na ponta, a jogada, tenta o passe por dentro. Prendeu a defesa, tenta a frente, a jogada do Flamengo outra vez. Placar de Vazana, Mengão, recado, ela fica para o zagueiro Léo Pereira. Caiane Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som marcando. Beira-Rio, a bola rola, o relógio não para. Na direita, Pedro, lançado com 2 na marcação. Bernabé tentou, insistiu, tomou Bernabé. Dá um bico, Bernabé, toca à frente, descarregou. Tentou Léo Ortiz, a sobra volta, Plata, qualquer Léo Ortiz. Tenta driblar de cabeça, toca do lado. Passe é quadrado, volta a Borré. Levanta, toma o pontapé, falta em Borré. 35 e 30, segundo tempo. E o placar da Bandeirantes em Porto Alegre. Mengão indo para as quartas de final da Libertadores para pegar o Estudiantes. Flamengo Inter 0, Pedro Cohen. Canhão, hoje mais cedo pela Libertadores, Estudiantes 0, Cerro Porteño 0. Estudiantes está classificado. Pela Copa Sul-Americana, Bolívar se classificou e acabou de acabar. Alianza Lima e Universidade Católica do Equador. O Alianza Lima, o time peruano, está classificado. Na Argentina, segue paralisado o jogo por conta de briga entre as torcidas de Independiente e Laú. Luiz Araújo. Toca. Quem vem agora no Flamengo? Quem? Luiz Araújo. Leandro Quesada vai de novo colocar um atacante. E que atacante o Flamengo agora? Vem Luiz Araújo, Quesada. É a Seleflá, né? Eu chamo de Seleflá já há um bom tempo. O Flamengo montou uma seleção e é incrível, né? Você olha o banco, Canhão. Olha, esse banco hoje, se fosse um time, ele ficaria no G6 do Campeonato Brasileiro. Negócio impressionante. Ener Valencia também.
Vai trocar também o Roger. E o Inter ataca. Na direita esse passe, linha de fundo. Para trás, Vitinho, Ricardo Matias, à direita, Aguirre, para cruzar pro gol, desvio do canto, bateu na trave, voltou em campo ainda para Borré, ele insistiu, a defesa tira, quase Borré faz. Ela bateu na trave, ficou assustado o Rossi, depois a falta. Falta aqui na ponta, em cima de Saúl pro Flamengo. A trave defendeu no susto essa pro goleiro do Flamengo, Rossi, Everton. E evitou o grito de gol que tá entalado na garganta do torcedor do Inter. Não finalizou direito ali o Borré, mas a bola tocou na trave, quase o gol de empate do Internacional. E tem mudança, tá? Sai o Arrascaeta com a 10, entra o Luiz Araújo com a 7. No Internacional, sai o camisa 49, Ricardo Matias, para a entrada do Ener Valencia com a 13. O menino lutou, tem só 19 anos, certo? Merece o aplauso, porque esse jogador ele tem tudo para evoluir. Pegou 2 jogos muito duros, muito difíceis, e ele sai agora. E o Arrascaeta, para mim, um dos melhores em campo, né? Saiu apenas para ser poupado. Grande jogo do Arrascaeta. E a torcida que vaiou a substituição do Alan Rodrigues, vaiou o técnico do Inter, o Roger Machado. Dessa vez aplaudiu o garoto Ricardo Matias. Alexandre levanta essa bola no ataque, ela aqui com... Opa! Você pega a bola com um susto ali. Quesada, mais uma troca no Flamengo, vai embora de Arrascaeta, vem Luiz Araújo. E essa troca no Inter, mais escancarada do que está o Inter agora, só se sair do campo, hein, Quesada? Vai jogar pressão em cima de um cara que é mais experimentado, só que vai ter pouquíssimo tempo para fazer alguma coisa, que é o Valencia. Aguirre na área para Valencia, domina mal. Dá um bicudo, Léo Ortiz e bota a bola para fora pela linha lateral. 38:30 para fazer a cobrança, Aguirre na direita. É pro Inter, vai colocar na área do Flamengo, Aguirre, põe lá pra Valência, o toque atrás, ela volta pra grande área de cabeça, tira Gonçalo Plata, concentra Samuel Lino muito mal ainda, o volta na ponta pra Vitinho, pra Aguirre, cruzou, prensada, vai na ponta, não sai, Pedro insiste na quica, Pedro toma a frente, a bola quica, outra vez toma um efeito incrível, Samuel Lino devolve a bola, Alexandre dá um bicudo, toca no ataque pra correr atrás da bola, Saúl, dominou Juninho, vai recuar, devolvendo bola com o Rocher, que pega com o pé no limite da grande área, imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 5151042617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. De cabeça, toca atrás a marcação com o time do Inter para Juninho. Juninho vira a bola para a beira da meio do lado esquerdo. 39:30, segundo tempo terminando. Apito final com João Paulo Capelanes. Bernabé na ponta, adiantou demais a bola, Léo Ortiz foi lá para tocar, tocou para fora, a bola pela linha lateral. Arremesso, ataque do Colorado. Conte com a alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Samuel Lino toma a bola pelo meio, toca Jorginho. Opa, o passe errado do Pedro. Bernabé pro Inter na esquerda. Cruzou pro gol, era pra morrer. Botou o cabeção do Ortiz completando. Em Plata, Vitão na área. Valencia não domina. Pega a Rossi. A posição do Valencia era legal, hein? Posição, era dominar para empatar. Fiquei com essa impressão. Perdeu a chance do empate. Ener Valencia pro Inter, Everton Ramos. E fez a torcida nas arquibancadas ficar mais irritada com ele. Vitão ganha dividida no meio. A bola se oferece pro Ener Valencia na cara do Rossi, que foi mais rápido e conseguiu defender. Na área o Flamengo, passe atrás, tentou Luiz Araújo, ele fez a quarta, vem Thiago Maia para o time do Inter, para tomar a frente a marcação com o Carboneiro, ele toca pelo meio campo, Borré, ajeita muito mal e perde a passada na frente ainda, para tomar a recuperação de bola com o time do Flamengo. O Flamengo prepara já 2 alterações, vai trocar daqui a pouquinho o Felipe Luiz, no meio passe, tentou Gonçalo Plata, opa! Agarrado pelo pescoço, a arbitragem para marcar a falta, com quase 41 do segundo tempo. Aí... Inter 0-1 Flamengo. Oi, Everton. Vem aí Ayrton Lucas e Everton Cebolinha. Pretzel, só isso. Ele vai tirar o Lino e o Alexandre. É isso. Léo Ortiz domina meio campo do Flamengo. Toca do lado, vira. Saúl para trás. Devolve a bola. Léo Pereira. Saúl, Léo Pereira. Fica na roda de bobinho ali para tentar pegar o Valência. Jorginho toca na grande área do Flamengo. Rossi na esquerda. Léo Pereira que devolve a bola para Rossi ainda.
Morrer em cima, Rossi dá um bicudo, toca à frente, Pedro, vai na jogada, bota na coxa com categoria, já alivia, bota o tem Alexandro, tomou o carrinho, aqui na sobra já tomou pro Inter, enfia no comando, ela cai na ponta de cabeça, uma casquinha do Léo Ortiz, fácil pro goleiro do Flamengo, Rossi dominar com o pé tranquilo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você já sabe, pode contar. 42, Leandro Quesada, o Flamengo encaminhando a vaga, 1-0, o Inter precisa de um 2-1 para levar para os pênaltis, mas não vai dar não, Quesada. Não, o tempo vai passar, né, e daqui a pouco oficialmente o Flamengo estará na próxima fase da Libertadores da América. O Inter lutou, né, muita luta, mas faltou inspiração, faltou técnica, faltou tática, e contra esse Flamengo, se não tiver isso, tudo isso, não leva, não passa. Escanteio Flamengo, Samuel Lino acho que fez a última jogada dele pelo jeitão. Tem o escanteio agora. Everton. Só estão na dúvida se vão aguardar a cobrança de escanteio ou não. O Wallace Ian também vem nessas mudanças aí. São 3 então. Cobra o escanteio Luiz Araújo. Os Léus na área. Pedro também. 42-30. Levantou pro gol alto. Defesa quarta. Thiago Maia bota o cabeção. Ela cai do lado esquerdo para o time do Flamengo. Para Samuel Lino. Devolveu a Luiz Araújo. Rasteirinho cruzou pro gol. Passou. Livre. Chegou. Escorou. Pedro. É gol! Gol! Flamengo classificado, do Flamengo que vai para as quartas de final. Pedro marcando na Libertadores 2025, bola que veio no chão, no cruzamento do Luiz Araújo, um montão de pernas, Pedro se antecipa a todo mundo, sem goleiro, só escora para dentro, para matar com o jogo. 42,5 segundo tempo, Pedro, Mengão 2, Inter 0, Rocher não tem jeito, tá feito. Pedro faz o dele, Everton Ramos. Na cobrança de escanteio, a marcação do Inter ainda conseguiu tirar. A bola se ofereceu do lado esquerdo para Luiz Araújo. Cruzamento rasteiro, fácil, passa por toda a marcação do Inter e se oferece ao atacante, ao artilheiro Pedro. 3 gols em 2 jogos, em 3 dias, para marcar o segundo gol do Flamengo. Muito próximo, classificado às quartas de final da Libertadores da América. E agora as mudanças. Saiu Alexandro, camisa 20. Vamos confirmar primeiro. Saiu camisa 50. O Plata para a entrada do camisa número 11, Everton Cebolinha. Saiu 16, Samuel Lino para a entrada do camisa 64, o Wallace Ian. E sai o camisa. E entra o camisa 6, Ayrton Lucas. No lugar, eu preciso só confirmar aqui a última alteração. Alexandro, isso mesmo. Alexandro, camisa 26, também deixou o gramado. Valência tentou de cabeça, volta a Varela pro Flamengo, bica, toca à frente. Leandro Quesada, definindo o confronto entre Flamengo e Estudiantes nas quartas da Libertadores. 2-0 Mengão, Leandro Quesada. E hoje o Flamengo num modo mais light, né? Não foi aquele Flamengo também, né? Jogando tudo que pode, né? Acho que por entender que o adversário também não ia conseguir fazer nada ofensivamente falando, né? O Inter no ataque é uma caricatura, né? Você vê o Valência tentando dominar uma bola, o Borré tentar dominar uma bola. Nossa, é um negócio pavoroso. Mais 5. Pavoroso. Cebolinha pro Flamengo, tira, rasga a defesa, bico do Jorginho para tentar o Alacian, defesa corta, vai na ponta, tentou tomar a frente, disputou essa bola, a bola volta ainda pro meio campo do Flamengo. Pedro, marcação do Carboneiro, Gangue, toca à frente. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Alan Patrick busca a bola pela ponta para Valência, Carboneiro, chama a falta, não leva o tranco, marcado pelo Alacian, toca para a direita, Brian Aguirre aqui, o passe é forte na ponta, para Vitinho, chegou o domínio, chute, ela bate, entra o Lucas, ele tenta o chute, bate de peito, o Lucas, ela bate no próprio Vitinho, vai para fora, linha de fundo, tiro de meta, é bola para o time do Flamengo, 46, Alexandre Pretzel, 2-0 Flamengo, que parecia, é claro, normal nesse confronto entre Inter e Flamengo, o Flamengo passar por Etzel. Normalíssimo, né? Eu só achei que seria um jogo um pouco mais difícil para o Flamengo. O Flamengo treinou de novo,
O Internacional, mais uma vez, sem alternativas, classificação merecidíssima. E na melhor de 3, 2 pela Libertadores e 1 pelo Brasileiro, o Flamengo está fazendo simplesmente 6-1, merecidamente. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Recorda a bola de longe, sai com o pé, domina sozinho. O Rossi, goleiro do Flamengo, depois se abaixa para pegar. Tranquilo, e Valência ia chegar para dar aquela pulgada. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. O Flamengo tenta o terceiro e dá pra fazer. O Araciano, a canhota, mano a mano com o Vitão. Dá no ombro, tocou de carrinho pra fora. Vitão é bola para o Flamengo, arremesso lateral. Aqui na ponta esquerda, 47. Vamos a 50. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. E pra cobrar arremesso lateral aí, Ayrton Lucas, numa velocidade. Tá ganhando o jogo, vaga pras quartas de final. 2-0 no tela cobrado, Cebolinha na canhota para fazer fumaça, ganhou, tentou entrar na área, tira que atrás a Aguirre, Cebolinha vai na primeira trombada, Aguirre cai, a sobra volta para o Flamengo ainda, Ayrton Lucas vai tentar o Saul perdeu, volta na ponta, opa, sequência na falta do Borré, ele vem por baixo e comete a falta em cima do jogador do Flamengo, derrubado o Jorginho, vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples num instante. Cebolinha cobra curtinho a falta para Jorginho, lado esquerdo girou, enfiou Ayrton Lucas mais atrás ainda, vai tocar Léo Pereira que volta a bola para o goleiro, para Rossi com o pé domina, Valência pressiona, concorra uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br, participe, jogar junto é bom de Mafre. Cebolinha pela ponta, a defesa toma a frente, Vitinho ganha a bola para o time do Internacional, enfia pelo meio campo, tentou na bola o Carboneiro, foi tocado por trás, é falta. É para o Inter bater nas últimas chances de um golzinho de honra, Everton Ramos. É falta marcada do Jorginho para cima do Carboneiro, falta já cobrado, o Inter vem para cima. Alan Patrick cobra a falta na canhota, Bernabé para trás, outra vez a bola, gira do ladinho, puxa para Thiago Maia vira, Thiago Maia levanta na grande área de bico, tira atrás aqui pelo meio, Léo Ortiz dá um bicudo, ela vai na ponta esquerda, para chegar com a cabeça Luiz Araújo, ganha na primeira bola, insiste o Aracian, volta o cabeção, Juninho tira, rebate Varela, a bola ganha altura, cai no meio, Alan Patrick perdeu, Valência na bola, tem falta de Alan Patrick, ele comete a falta em cima do jogador do Flamengo, em falta, o Flamengo vai jogar com tranquilidade agora, 49 minutinhos para acabar o jogo. Flamengo 2, Internacional 0. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Segundos finais. Rossi vai levantar a bola para frente. Ameaçou, demorou e vem agora o goleiro do Flamengo. Estevão Stoich, já com o apito na boca. Rossi levanta, ergue os braços, o árbitro Flamengo classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Vai pegar o Estudiantes de La Plata. E as vaias do Beira-Rio para o time do Inter. Inter 0, Flamengo 2. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio. Foi fácil, foi leve, foi tranquilo. O Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Torcedor do Inter, bravo, barbaridade. Começa agora o apito final, Rádio Bandeirantes. É festa do Beira-Rio, mas é festa do Malvadão. O Flamengo, a Celesflata de volta aí, Everton Ramos. E o torcedor do Internacional nesse momento revoltado, além de vaiar após o apito final, agora também fazendo alguns gritos contra ali os jogadores do Inter, a diretoria neste momento, os jogadores do Inter bastante cabisbaixos, enquanto os jogadores do Flamengo comemoram bastante a classificação, né? A situação fica bastante complicada a partir de agora para o Roger Machado, a segunda eliminação do Inter em um mês. O Inter que foi eliminado da Copa do Brasil no mês passado para o Fluminense, agora acaba caindo para o Flamengo na Taça Libertadores da América. Por enquanto os jogadores ainda seguem no gramado, os do Inter se consolando, os do Flamengo comemorando bastante a classificação. A pergunta que fica é: Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, quero começar o apito final prestando a minha solidariedade,
nosso mestre Alexandre Pretzel, que criou, querendo ou não, uma expectativa. Ficou bravo com os colegas e amigos de trabalho. Não. Ao citar que o Esporte Não. Debate já havia decretado a eliminação do Internacional. Tudo para chamar audiência. E Alexandre Pretzel, no alto de sua capacidade intelectual, cultural, jornalisticamente falando, cravou: o Inter vencerá por 2-0. Placar final: Flamengo 2, Inter 0. O Inter, Pretzel, o seu Inter está eliminado da Libertadores. Mas assim, ó, o Flamengo fez 2 treinos em Porto Alegre. Treinou domingo com um erro do Roger e da diretoria, que eu te falei, em botar time reserva para poupar esse catado aí. Aí poupou esse catado aí pro jogo que realmente interessava, né? O que interessava era o jogo do Brasileiro pro Inter, e não os 2 confrontos da Libertadores. O que vai acontecer agora? Talvez o Roger seja dispensado. Você dispensaria? Uma situação difícil. Renovaram até o fim do ano que vem o contrato dele. Tu sabe por quê? Sabe por quê? Eu até é que os jogadores devem estar aplaudindo a torcida. É que os jogadores devem estar aplaudindo a torcida no meio do campo, como eles sempre fazem. Aí a vaia pega. O que eu ia te dizer? Se tu tirar o Roger hoje, o time tem que fazer 24 pontos mais para chegar em 48, certo? Sim. A tabela é duríssima, viu? Começar por sábado, que é o Cruzeiro fora. É duríssima a tabela. E aí eu te falo o seguinte: vai botar quem, né? O Vojvoda já foi, né, cara? O Vojvoda já pegou o Santos. Então é o seguinte: quem é que tem no mercado? Tite. Não, o Tite não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Então é o seguinte: talvez eles mantenham o Roger também por isso, viu? Por ter um contrato. Eu não sei se a clima. O time não tem nada, não tem mais nenhuma jogada, não tem confiança, não tem nada. O que me preocupa, e eu sempre falei sobre isso, é o seguinte: o único vexame que resta para essa diretoria do Inter, patética e perdedora, é rebaixar o time do Inter. É o único vexame que resta. Entenda o que eu estou dizendo. E a ameaça é real. Com esse nível de futebol, a ameaça é real. Leandro Quesada, antes do apito final da abertura, temos o craque Bandeirantes, mas quero um rápido relato, a sua análise aí, porque realmente, Pretzel fala sobre treino, e quem está chegando agora conosco, ou quem acompanhou a jornada, pessoal, é exatamente isso que ilustramos aqui na transmissão da Bandeirantes. O Flamengo, de verdade, tem jogador aí que dá para dar um WO no banho. Dá para o cara chegar em casa, deitar na cama, que não vai sujar o lençol, que nem suar suou, nem precisar correr, correu, Leandro Quesada. Assim, a diferença é gritante, né, em tudo, né? Taticamente falando, tecnicamente falando, financeiramente falando, né? Então essa é a maior exposição que a gente pode ter de um time em relação a outro, né? O projeto Flamengo é totalmente diferente do projeto Internacional, né? E aí eu acho que de repente a gente também se enganou um pouquinho com a figura do Roger Machado, né? Teve gente que lá atrás defendia o Roger na seleção. É brincadeira, né? Deu uma forçada de barra. Talvez eu tenha embarcado nessa também, por outros motivos, enfim. Mas a diferença, ela é gritante, foi gritante, né? E, assim, muito respeitosamente eu falo isso do Internacional. O Flamengo não precisa jogar tudo também, né? Hoje o Flamengo não jogou tudo, né? Não jogou tudo. Fez 2-0, fez. Podia ter feito 3, 4, tirou o pé, né? Isso mostra a grande diferença entre as duas equipes. Agora, não é o Internacional, né? Eu estaria falando isso do Santos, do Vasco, do Corinthians. Acho que de muitos times brasileiros que estariam enfrentando, que teriam enfrentado o Flamengo aí. Eu acho que só tem um mesmo que encara. Só que aí o professor desse time tem que voltar a focar, né? A ter planos, né? Esquecer livro, briga com imprensa e um monte de outra coisa, se a filha vai para a universidade, que é pensar no time, entendeu? Se fizer isso, só tem um time para encarar o Flamengo, que é o Palmeiras. Até acho que essa é a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E esses dois vão brigar pelo título até o final, né? Então é isso. Fora isso, o Internacional não fez nada feio, não. Repito, qualquer outro time teria sucumbido diante dessa Seleflá. Mas daria para correr um pouco mais, né? Daria para marcar um pouco mais e jogar. Correu, Brett, não, assim, ó, viu competir um pouco mais. O que é competir? É que nem a organização o Inter mostrou, né? Hoje o Inter foi um catado em campo. Catado. Agora, quando o Flamengo tem a bola no pé, para pegar essa bola dos caras... Eles fazem né? bobinho, não, eles não jogam futebol, eles jogam bobinho. Outra sabe? turma, né? Essa rapaziada do Flamengo, né? Dá pra jogar, imbatível? Claro que não. Claro que não. Dá pra jogar, mas é difícil.
É muito difícil, eu concordo com você, Quessadinha. Que a bola do pé dos caras não queima, independentemente da situação. Por outro lado, quando o time não tá bem organizado, bem azeitado, com Z mesmo, azeitado, como tá a equipe do Internacional, aí fica inviável você praticar um bom futebol. Antes do craque Bandeirantes, pessoal, a gente tá aqui sempre para trazer entretenimento, alegria, informação, descontração. E é com muita tristeza, do fundo do coração, que eu sou um apaixonado, um doente por futebol, pelo esporte, assim como todos que estão aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. E eu tenho certeza que você que está no YouTube, você que está no carro, você que está em casa prestigiando a gente, participando com a gente, você vai ficar, olha, com ojeriza, com nojo, com vontade de vomitar com a informação que a gente vai trazer agora. Pedro Cohen, infelizmente, uma cena absurda, doentia, vergonhosa e criminosa envolvendo jogos de Libertadores e Copa Sul-Americana. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, Capela. É triste, né? Mas lá na Argentina, Independiente Laú teve briga entre as torcidas, objetos arremessados de um lado para o outro do estádio, teve invasão de torcida e as notícias, a Conmebol acaba de suspender oficialmente a partida, tá, entre Independiente e Universidade de Chile. O jogo estava 1-1, foi paralisado há mais de meia hora e agora, há menos de 5 minutos, a Conmebol acaba de anunciar que a partida está oficialmente suspensa. Vamos ver aí os próximos capítulos, mas as informações que vêm da Argentina dizem que há torcedores, principalmente da Universidade de Chile, né, em estado grave, né, após as invasões, após as brigas, e por enquanto a informação que nós temos é isso, a partida está suspensa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu repostei na minha rede social, não no meu Instagram, mas no Twitter, quem quiser acompanhar tá lá, Capela Real, e a gente vai repostar, não sei se a gente pode repostar isso pelo perfil da Rádio Bandeirantes, acho que a gente não pode, por uma questão até que tem muita criança também que nos acompanha, e assim, são cenas absurdas. Eu vou até ler rapidamente até o que eu escrevi. Cerca de 100 torcedores do Independente invadiram o setor da torcida da Universidade de Chile. E aí esses torcedores, que ficaram obviamente com medo de serem mortos, os que ficaram na arquibancada foram despidos e espancados, e os torcedores que conseguiram escapar tiveram que se tacar da arquibancada. Se tacar da arquibancada. Imagina você, torcedor brasileiro, você palmeirense, corintiano, cruzeirense, 15 de Piracicaba, não importa o time que você torça. Você vai ver o seu clube de coração num outro estado, num outro país. Você está em minoria, você está lá no estádio vendo o jogo. De repente, um criminoso pega e toca uma bomba no setor da torcida visitante. Literalmente, pegou uma bomba e tacou no setor visitante. E aí você fica com medo, acuado, o que você faz? Você não vai pra briga, certo? Você não vai pra briga não porque você é um covarde. Você não vai pra briga porque você é um cara decente que tá indo lá pra se entreter, pra se divertir, pra ser um prazer. Aí, não feliz em tacarem uma bomba na tua cara, sabe o que acontece? Os caras invadem o setor visitante e eles tiram a sua roupa, eles tentam te matar, eles te batem até cair a última gota de sangue, e se você tiver sorte de escapar, a sua sorte de escapar vai ser se atirar lá de cima da arquibancada, para mais de 5, 10, 15, 20 metros de altura. Essa é a Copa Libertadores da América que a Conmebol passa pano, porque esses imbecis ficaram quase 1 hora para decidir se o jogo ia ser retomado ou não, com gente morrendo na arquibancada, com gente morrendo fora do estádio, mas o pão e circo tem que continuar. Então, eu que sou um apaixonado por futebol, hoje eu vou dormir chateado, vou dormir triste, porque hoje foi um time chileno e um time argentino. Amanhã pode ser o seu time brasileiro, pode ser o seu Corinthians, pode ser o seu Flamengo, pode ser o seu Palmeiras, pode ser você com a tua esposa, com o teu filho, tá lá no setor visitante, tomar uma bomba na cara, correr o risco de tirarem sua roupa e te matarem, você ter que pular da arquibancada para sobreviver. Isso é futebol, Conmebol? Isso é futebol? Racismo é futebol, Conmebol? Vocês permitem esse tipo de coisa? Vocês estavam analisando a possibilidade de retomarem a partida. Vocês são os abutres, vocês são os parasitas, vocês são os lixos humanos. E olha que o lixo faz bem para muita gente que não tem o que comer. Então vocês são um chorume, vagabundos. 11h56, apito final começa agora, craque Bandeirantes. O craque do jogo.
Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Desculpem o desabafo, mas realmente, velho, são cenas que se você entrar no Twitter aí, é um absurdo, velho. É um absurdo. Não dá pra gente normalizar, não dá pra gente brincar com esse tipo de coisa e... Cara, sei lá, velho. Não sei até onde a gente vai parar, essa coisa doentia do futebol. Enfim, falaremos mais sobre isso. E vamos, obviamente, torcer para que a gente possa ter boas notícias, né? Porque as péssimas já registramos aqui. Craque Bandeirantes, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Quessadinha, só para dar uma aliviada. Arrascaeta. Eu sei, mas calma, tá vendo você? Eu ia falar para você ser respeitoso com o Pretzel, entender o momento difícil que ele tá passando agora. Deixa ele votar primeiro, mas você também não quer saber do sentimento alheio, né? Dane-se também, né, Quesada? Tem horas para não se perder no personagem, hein, cara? Só isso, hein? Apenas isso, hein? O circo do João está no ar. Boa essa, Meu boa Deus essa. do céu. Arrascaeta, Quessadinha. Eu preciso repetir? Então tá bom. Tá num clima legal também, Quessadinha. Tá num bom humor desgaranhante, hein, velho? Um abraço pra você, Quesada. Pode ir embora. Tá bom. E aí, Pretzel? Eu vou votar no Plata também. O Arrascaeta jogou muito, mas o Plata jogou muito também. Plata. Plata e Arrascaeta são os craques bandeirantes da vitória e classificação do Flamengo nas quartas de final. Com vocês, o primeiro gol que abriu a contagem, Arrascaeta foi pra rede e o canhão explodiu dessa forma aqui, Brasil. Varela na ponta, Bruno Henrique já limpou, saiu do Bernabé, Trivelinha na canhota, dominou, Samuel Lino na área, ajeitou, bateu no gol, soltou o Rocher, Plata na sobra, cabeceou pra trás, bateu pro Arrascaeta, é gol! Gol! É do Flamengo! Tá recebendo quase dentro da pequena área, mandando um canhão no ângulo, pra fazer 1-0 o Flamengo, pra fazer 1-0 o Flamengo, na arrumada atrás com Plata de cabeça para de Arrascaeta, ele bota o pé direito, enfia no ângulo, sem chance para Rocher, que já havia espalmado o chute do Samuel Lino. 1-0 o Flamengo, mais... Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Varela na ponta, Bruno Henrique já limpou, saiu do Bernabé, Trivelinha na canhota, dominou, Samuel Lino na área, ajeitou, bateu no gol, soltou o Rocher, Plata na sobra, cabeceou pra trás, bateu pro Arrascaeta, é gol! É do Flamengo! Tá recebendo quase dentro da pequena área, mandando um canhão no ângulo, pra fazer 1-0 o Flamengo, pra fazer 1-0 o Flamengo, na arrumada atrás com Plata de área, Pedro também, 42-30, levantou pro gol alto, defesa quarta, Thiago Maia bota o cabeção, ela cai do lado esquerdo para o time do Flamengo, para Samuel Lino, devolveu, a Luiz Araújo, rasteirinho, cruzou pro gol, passou, livre, chegou, escorou, Pedro, é gol! Gol!
Flamengo classificado! Do Flamengo que vai para as quartas de final! Pedro marcando na Libertadores 2025. Bola que veio no chão, no cruzamento do Luiz Araújo, um montão de pernas. Pedro se antecipa a todo mundo. 12:01, começando os trabalhos. Bom dia especial para você, grande quinta-feira. E uma quinta-feira que também será recheada de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores da América. E claro, aqui na Rádio Bandeirantes você vai acompanhar toda a projeção de mais uma rodada cheia, uma rodada gorda de Campeonato Brasileiro que vem aí no fim de semana. E em breve, data FIFA, na expectativa da convocação do técnico Carlo Ancelotti, porque a Copa do Mundo já começou e a Copa do Mundo é no microfone de esportes da Bandeirantes. Bom, minha gente, é o seguinte, daqui a pouquinho teremos as duas entrevistas coletivas. O protocolo da Conmebol coloca primeiro a entrevista coletiva do Felipe Luiz, o visitante, e depois Roger Machado. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que Roger Machado virá para a entrevista coletiva? Se ele cair, for desligado do cargo, acho que ele nem vem. E aí vamos ver quem vai bater no peito e chamar a responsabilidade. Então a expectativa é essa. Roger Machado continua ou não como comandante colorado? E Felipe Luiz, mais uma vez, deu aula de futebol. O Flamengo, a Seleflá, simplesmente colocou o Internacional no bolso, sobretudo no jogo de volta. Foi um verdadeiro amasso que você acompanhou com a transmissão da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho de novo os gols pra você, hein? A vitória esmagadora do Flamengo batendo o Inter por 2-0. E agora vamos aguardar o que teremos na sequência da Copa Continental. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, comentaristas Bandeirantes, Everton Ramos, o repórter Bandeirantes, Pedro Coin, no Super Placar, todo o timaço técnico interno e externo. E eu quero pedir para você o seguinte: mande para cá sua participação, ó. O WhatsApp é 11 99904 8756. Esse é o telefone para você mandar para cá sua participação. Áudio, eu gostaria de ouvir a sua voz e ouvir a sua análise. 11 para quem está fora de São Paulo, 99904 8756. Tenta mandar um áudio aí, vai de 30 segundos no máximo. 31 não vou colocar, vai 30 segundinhos, tá certo? Coloca o seu nome, de onde você fala, na sequência a sua mensagem para que a gente possa colocar uma boa bateria de participações, tá certo? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Felipe Luiz. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para você participar. Já a análise de Quesada e Alexandre Pretzel. Começa a entrevista coletiva, tudo ao vivo no apito final da Bandeirantes. Alô, Everton Ramos, tem Felipe Luiz chegando na área. Aí, Everton. Isso mesmo, já tá falando aqui o técnico que garante a classificação e que vai com o Flamengo às quartas de final da Libertadores. Por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então está com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Esqueci, bom, é isso. Felipe, aqui. Bom, muito se falou, né, no enfrentamento seu contra o técnico do Internacional, Roger Machado, dois técnicos que gostam da questão tática, né, tem essa questão tática muito forte, e você levou nas 3 oportunidades a melhor. No que mudou daquela primeira partida no Maracanã, que até no segundo tempo o Inter conseguiu se movimentar e mudar e se postar melhor nesses 3 enfrentamentos, para a partida de hoje, o que você alterou daquele primeiro time do Flamengo para o time que dominou hoje o Internacional aqui no Beira-Rio? Bom, primeiro que é muito difícil você jogar contra o Internacional e praticamente que eles não chutem no teu gol, né? No primeiro jogo do Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro tempo e muito criticado um segundo tempo, a verdade é que o Inter pouco perigo fez naquele jogo. A gente conseguiu dominar bem. Já falei, é uma ilusão pensar que vão dominar 90 minutos, que só vai atacar. O adversário também tem armas, tem grandes jogadores. E foi dessa forma. A primeira diferença foi a volta do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo, e alguns ajustes táticos detalhes pequenos que foram corrigidos. E respondendo já a pergunta do teu companheiro também, que esse jogo também existem coisas para corrigir. Não gosto de me iludir simplesmente por um resultado, gosto de analisar friamente e corrigir os erros que cometemos hoje, que com certeza existem.
e continuar potencializando ainda mais o que foi feito de bom. Boa noite, Felipe. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Eu gostaria de saber de você. Você participou até como jogador. Parabéns pela classificação. Obrigado. Você participou como jogador do surgimento de uma nova era do Flamengo, uma era assim altamente vitoriosa, para muitos muito milionária. E aquele Flamengo do qual tu participavas como atleta, ele teve um momento assim de Flamengo avassalador, era uma coisa que funcionava de uma maneira. O que a gente parece estar vendo agora é a formação de um novo grupo e que até agora vem sendo vencedor, mas ele não tem aquele mesmo tipo de futebol. Só que aqui, pelo menos aqui no Sul, a gente nota que a cobrança para cima de ti é de que tu jogue com aquela futebol vistoso daquela época. Isso vai ser possível? Tu tem isso como objetivo dentro desta evolução? Ou o teu Flamengo ali na frente, mesmo que venha a ser vencedor como aquele, ele não vai apresentar essa característica? Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Eu não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores, que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso. Tenta sempre propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer. Felipe, boa noite, parabéns pela classificação, Mauro Santana do canal Mauro Santana. E na coletiva passada você falava da necessidade de impedir que questionamentos possam interferir nas convicções do que hoje é realizado no trabalho dentro do Ninho do Urubu. E você foi muito questionado depois da eliminação na Copa do Brasil. E de lá para cá o Flamengo se consolidou na liderança do Brasileiro e agora conquista a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Como é que foi esse trabalho interno durante esse período que, em determinado momento, foi um período turbulento justamente para não perder o foco, para não sair dos trilhos durante esse período em que o Flamengo obtém não só esse resultado importante na Libertadores, mas que também tem aí uma campanha vitoriosa no Brasileirão? Bom, primeiro que durante um ano, e num calendário com 80 jogos, com tantas competições, obviamente que a cobrança e as oscilações elas vão existir, e nos pegou nesse momento com uma eliminação da Copa do Brasil. Queríamos passar, não conseguimos, o Atlético Mineiro mereceu, da forma, do jeito que foi a eliminatória, eles passaram nos pênaltis, e infelizmente é assim. Hoje tínhamos um jogo aqui, vida ou morte, para mim até então, no meu ano e no ano do Roger, era o jogo mais importante da nossa temporada, e passamos com méritos e com convicções, como você falou. Eu tenho as minhas, né? Vou seguir elas até o final. Espero que possa acontecer o que aconteceu hoje a maior número de vezes, né? Mas durante uma temporada, como eu falei, é normal que as equipes elas passem por fases não tão boas e as cobranças elas venham. A maioria desses jogadores, por não dizer todos, estão acostumados com isso e estão bem blindados. Oi, Felipe, aqui atrás Sérgio Lobo, parabéns pela classificação, com 2 vitórias e sem sofrer gol. E somente daqui a um mês vai ter o enfrentamento das quartas contra os Estudiantes, né? Quase um mês para frente. O que isso representa para você, para de repente recuperar mais jogadores fisicamente, azeitar o pessoal que está chegando? E hoje, olhando aqui seus números, foi o seu jogo de número 63 e o Flamengo sofreu 35 gols apenas, que dá uma média
você não foi vazado em quase 60% dos jogos. O que isso também representa para você e para essa evolução cada vez maior da equipe? Bom, você já me conhece bem, para mim a fase defensiva é fundamental, ganha campeonatos, damos um valor tremendo, mas esses números em concreto aí demonstram muito a qualidade defensiva dos meus jogadores. O sacrifício, o esforço, o entendimento tático, mas a qualidade defensiva que cada um tem para defender. A outra eu já esqueci. Qual? Desculpa. Ah, tá. Bom, não, que falta um mês, eu só penso no Vitória, que é o próximo jogo, segunda-feira. Não sabia que faltava um mês, mas que falta um mês, então a minha esperança agora é recuperar o Pulgar, que em um mês ele pode ser que volte. Então, até lá muita coisa vai acontecer, pode ter certeza. Felipe, boa noite aqui atrás. Na sexta-feira, o Arrascaeta ele deu uma entrevista e foi perguntado da relação que você tinha com ele. Ele é um dos poucos jogadores que jogou com você nesse time. E ele falou assim, valoriza um pouco o trabalho do Felipe Luiz. Teve coisas que aconteceram aqui dentro que, se não fosse o Felipe Luiz, teriam tomado um tamanho muito maior. Palavras do Arrascaeta. Queria saber de você, assim, qual é a sensação ali na beira do campo de você olhar para o seu time que correu no Maracanã, que correu aqui no final de semana e correu hoje. Você tem dois zagueiros que talvez você não tenha, são seus de confiança, que já estão numa sequência muito longa de jogos, e você não vê jogador fazendo corpo mole. Na semana passada, o Emerson Royal jogou um tempo inteiro com o tornozelo torcido. Qual é a sensação sua como técnico em ver esse time correndo pelo Flamengo, mas também correndo por você, pelo respeito que eles têm a você? Obrigado. Foi no começo, nos meus primeiros jogos, foi onde eu mais me emocionei com isso, né? Com ver os jogadores que eram meus companheiros correndo da forma que eles correm dentro do campo. E já são muitos jogos, já faz quase um ano. E continuo tendo uma relação muito boa com eles, com todos esses jogadores que jogaram comigo. Mas, na verdade, a minha vida mudou, eu mudei muito, minha forma de ser. Quem é treinador sabe, a gente se fecha muito mais e separa muito mais o que é a amizade da relação profissional. Mas é um grupo, o bom, né, a parte boa de eu ter jogado com eles é que eu conheço o coração desse vestiário. Eu sei perfeitamente o quanto eles são ambiciosos, o quanto eles querem ganhar e o quanto eles querem o caminho para a vitória. Depois o resto eles fazem. E eles estão fazendo exatamente isso, na qual me deixa muito orgulhoso. E estaria dizendo a mesma coisa se hoje tivesse sido um resultado negativo, porque eu sinto muito orgulho de todo esse grupo de jogadores. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho do Eleitoral News. Parabéns pela classificação. Você falou um pouco sobre a temporada de 2019 na pergunta anterior. Eu queria voltar a essa temporada, você como jogador. O que muda voltar ao Beira-Rio, você que esteve em campo naquela partida? O que você trouxe, que o Jorge Jesus passou para os jogadores também para passar para os seus comandados no jogo de hoje? E eu sei que é cedo para pensar nisso, mas como você está trabalhando essa possibilidade de repetir o feito dele em 19, de conquistar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada, uma coisa que pouquíssimos clubes conquistaram no futebol brasileiro na história? Obrigado. Muito fácil responder a tua pergunta. Vitória, segunda-feira. A única coisa que passa na minha cabeça. Estamos longe de conquistar títulos ainda, longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro e falta muita coisa. E eu evito, claro, por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim, continuo falando com ele sempre, nunca me comparem com ele, nunca façam isso. Ele é muito, 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 muito mais treinador do que eu ainda, é muito mais experiente, tem muito mais títulos, muito mais história e eu estou começando a minha. Nunca façam isso que não posso... não cometam esse erro comigo, porque é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo que estou só começando. Felipe, você falou um pouco tempo em 2 perguntas aqui, questão de neutralizar as armas do Internacional e principalmente dos jogadores que estão se reinventando. Mas nas 2 partidas que você fez, tanto no Maracanã quanto no Internacional, uma das principais armas que você teve foi o teu meio de campo. Você mexeu nesse meio de campo, você teve a volta do Arrascaeta, que você falou, e você teve o Jorginho, que deu essa mobilidade lá no jogo de ida. Só que no jogo aqui, do Beira-Rio, um cara se destacou e eu queria que tu falasse dele, do Saul. Que jogo que o Saul fez hoje. Mais um, né? Estou muito feliz por ele. Estava 3 meses sem jogar, de férias.
estreou com 3 treinos e hoje fez o seu segundo jogo de 90 minutos completíssimo. E essa relação com o Jorginho foi muito rápida, porque eu olho muito como as duplas, essa relação ela funciona, e ele entendeu muito rápido a maneira que o Jorginho tem de jogar, e se complementam muito bem, e é mais uma opção para volante, e tô muito feliz pelo jogo dele, e ainda sei que ele tem muito a evoluir. O jogo dele já foi melhor hoje do que o primeiro, e o Saúl que eu conheço ainda tem muito mais ainda para dar. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, aproveitar que você falou de Saúl, queria te perguntar sobre outro jogador. Então, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, falando após a classificação. Flamengo que vai enfrentar o Estudiantes nas quartas de final e na segunda-feira tem compromisso contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Maravilha, ouvimos o suficiente. O Felipe Luiz segue falando, a gente está acompanhando, mas agora acho que é importante ouvirmos Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. Um pouquinho mais e também a projeção. A pergunta que eu faço inicialmente para o lado do Inter. Quesada, você demitiria Roger Machado? Sim, não, por quê? É uma pergunta difícil, né, de ser respondida. Eu respondo com um outro questionamento. Para me ajudar a pensar, o problema é o técnico só? Não. Ou é uma gestão de futebol, como o Pretzel já falou, ruim, com jogadores de gosto muito duvidoso? Cara, esse tal de Aguirre, o cara não sabe dar um passe de 5 metros, né? Como é que um cara desse pode jogar no grande Internacional? O outro Bernabé lá, que teve amigo nosso que pediu aí na seleção brasileira, o cara não acerta um cruzamento, meu velho. Ener Valencia e Borré. Bom, o Xandão, o Gaúcho já tinha cantado. Não, né? o Valência... Os caras foram dominaram a bola com a canela. O Valência eu troco pelo Anselmo Ramon. Viu? Eu faço hoje, viu? Onde é que tá o Anselmo? Tá na Série B, tá no Goiás o Anselmo Ramon, né? Alan eu Rodrigues. troco hoje o Valência pelo Anselmo Ramon. Tá Alan pau Rodrigues. a pau na hora. Alan E ainda Rodrigues. pago metade do salário do Valência, viu? Viu, seu sou? Você lembra do Anselmo Ramon? Sim. Tá com 36 anos. Pô, Alan Rodrigues, jogador comum. Não, mas ele tirou, era o melhor do time. Bruno Tabata, Ele jogador tirou. comum. Eu acho que o Roger hoje, com todo o respeito... eu Alan gosto Patrick, muito dele. Pretzel, desculpa, andou em campo. Não, andou hoje. em campo. A diferença é muito grande, mas tem um detalhe aí, não houve nem competição, e isso é um problema. Não houve competição no domingo e não houve hoje. Então, em uma semana, foi 6-1 pro Flamengo, com 3 vitórias contra 0. E não houve competição só no segundo tempo do jogo da semana passada, lembra, Quesada? No segundo tempo, só. Competição, porque o Felipe Luiz está certo. Pô, criticaram a gente, mas o Inter chutou uma bola no gol, também no Maracanã. Certo? Então, assim, não houve competição. E quando não há competição, tu tem que olhar para o conjunto. O que é o conjunto hoje? A diretoria ela é péssima, ela é fraca. O único vexame que ela não deu ainda é rebaixar o time, que eu espero que não aconteça. Eu, particularmente, hoje, por esses confrontos aí, eu tiraria o Roger. Por esses confrontos. Só que tem um detalhe. Quem é que tu vai botar hoje, né? Para fazer mais 24 pontos. Eu tava vendo a matemática do Santos, não sei se vocês viram. Nos últimos 5 anos, o Santos teve mais de 15 treinadores. Meu Deus do céu. Vocês já se deram conta disso? Se deram conta disso? Então você vai ficar... Talvez esteja pagando os 15. E assim, ó, viu? Tu ficar mudando de treinador toda hora, já tá na parte de baixo da tabela. Aí tu muda o treinador, vem um novo cara, tem que enfrentar o Cruzeiro no sábado, quer dizer, tu já entra perdendo o jogo pro Cruzeiro. Esse cara, pelo menos, ele tá lá, certo? Então, assim, ó, eu não... É difícil tu ser dirigente de futebol, mas o problema é essa diretoria que é perdedora. Ela é perdedora nata, ela não tem discurso, ela não tem nada. Tanto que ela tá em silêncio há um tempão. E o Roger se perdeu. O Roger hoje tirou o Alan Rodrigues, que, apesar da limitação, era o melhor do time do Inter, né? Ele tá perdido, ele faz sempre as mesmas coisas. As entrevistas são muito ruins, tá demorando até a entrevista. Eu não duvido que venha o presidente ou vice de futebol para anunciar que ele saiu. Não duvido. Apesar de terem renovado o contrato dele até o final de 26. Tem informação do valor da multa? Não tenho. Não tenho. Mas te lembra quando renovou até o fim que eu te falei? Se precipitaram, né? Claro que sim. Se precipitaram. Não, e aí, e sabe por que eles renovaram também? Eles ficaram com medo de perder o Roger pra CBF. Que foi comentado na seleção, lembra? Pelo Cafu, pelo Rodrigo Caetano. Pois é, não, que tá em análise. Fizeram uma média danada. Até porque, gente, vem cá, eu não tô aqui minimizando o Roger Machado, até porque eu acho que ele é um grande cara. A gente não tá analisando o caráter. Claro, né? Não, e é um baita cara mesmo, tem razão. Baita do cara. Estamos analisando aqui apenas a questão profissional. Parte técnica. Ponto. O Roger Machado, antes do Internacional, ninguém sequer cogitava, primeiro, na seleção e muito menos
Você podia perguntar para qualquer torcedor, e aí, Roger Machado tá disponível, você toparia ter ele no seu clube de coração? 1 a cada 10 talvez diria, pode ser uma boa. Ninguém queria. Aí fez um trabalho de recuperação no Inter temporada passada. Aí salvou o Inter. Salvou o Inter. O Inter tava lá embaixo. Aí virou gênio. Salvou. Mas aí virou gênio. Aí Ganhou virou Guardiola. o Gaúcho. Entendeu? Aí virou Guardiola. Ganhou o Gaúcho e teve o contrato renovado, né? O vínculo renovado. Né? Mas até o com fim de antecedência. 26, até o fim da gestão. É isso. Mas olha aí, o Bretzel falou um negócio. Vai demitir. Vamos lá, vai. Tá demitido agora. Tá o Roger, vai. Digamos que ele esteja demitido. Sim. Quem tá livre no mercado? Vamos ver os últimos aí que ficaram livres no mercado. Vai trazer o Caixinha? Não. O Caixinha enrolou o Grêmio durante um mês. Pois é. Certo. E ficou o mesmo Santos, né? O Kleber Xavier, que saiu recentemente não, do Santos, não, tá? não. Tô inventando os nomes, Sim, tá? sim, Cudê. Não, o Cudê tá na Espanha. Eternamente né? Cudê, Jorge Sampaoli. Aguirre. Não, Sampaoli não, a fortuna. Aguirre. Olha... Que caiu aí sim, com... Aí sim, ó. Esse nome... Não, tu acaba de dizer o nome que já passou por lá. 2 vezes. É um cara que tem história no clube. Esse é um nome que eu vou te falar, viu? Mas foi muito mal no Santos, lembra quando o Santos caiu? Quem foi bem no Santos? Mais um tá livre, mais rapidinho, mais um tá livre. Tite, que já treinou ainda. Esse não vai trabalhar, né? Não vai. Entendeu? Então, assim, você não tem... Também tem o Guto Ferreira aí, viu, Xandão? Dunga! Não, o Guto é brigado com... Dunga? Eu falei Dunga. Você que falou Dunga? Foi ele que falou. Tá. Tá tudo bem, cara. Tá, não, eu Não, porque é o seguinte, viu? Tu julga as pessoas por ti mesmo. Não. E o Atlético tá numa draga, velho. Você tá feliz com a eliminação do Inter? Não, mas também não muda nada. Então, abra o seu coração. Mas não muda nada. Abra o seu coração, você que é um grande Amanhã, homem, um grande caráter. olha aqui, ó, são meia-noite e 22. Esse coração peludo. Meia-noite e 22. Você não tem esse coração peludo. Que horas tu vai estar no ar amanhã? Só pra lembrar. Hoje, irmão. Hoje já. Que horas tu vai estar no ar? Hoje? Aqui na Band? Não, no outro centro de curso. Não. 9 da manhã eu tô lá ligado. 9 da manhã. Eu ao meio-dia também tô no ar. Então é o seguinte, ó, o que vai mudar? O Inter ter classificado não muda nada, irmão. Amanhã nós estamos aqui pra Palmeiras e Universitário, cara. Põe uma música triste pra mim aí, Misha, por gentileza. Coloca uma trilha triste, que eu preciso conversar com o Pérez. Não, eu acho que hoje tem que tocar Cleiton e Cledir. Ei, coloca a marcha fúnebre. Eu vou pedir. Cleiton aliás, e Cledir, põe a marcha que é a música que eu peço na entrada. Viu? Na entrada dos times. Na entrada dos times da Libertadores, tá? A marcha fúnebre nos torneios organizados pela Comebol. O que tu acha? O que tu acha? Põe uma triste primeiro, depois você põe Cleiton e Cledir. Quando você apresentar o programa, você põe suas trilhas, moçada. É o que coisa então tá também. Bom. Você tá demais aqui. Você põe aqui, você quer Cleiton e Cledir. Põe. É que eu queria conversar. Essa é boa mesmo. Eu gosto dessa palavra, no íntimo do Alexandre Pretzel. Quem sabe você me ajuda aqui a conversar com o Pretzel. Mas Quem está aqui também para consolar, nosso amigo. Cara. Nossa, ele tá precisando de consolo, viu? Coloca o abraço do Leandro Quesada com o Alexandre Pretzel aí, Ale. Para que a gente possa confortá-lo da melhor forma possível. Esse é um... E eu quero Eu ia usar um adjetivo para ti, calma, viu? Deixa eu te falar. Eu, Michel, tô aquecendo para usar os adjetivos para ele, tá? Aqui no divã do Capela. Vem cá. Baixo astral. Vou pra Porto Alegre. Tchau. Nós temos que separar desse país, cara. Xandão. Acho que embaixo. Xandão. Deita aqui no divã do Capela. Cara. Vamos conversar. Abra seu coração, é o personagem mais chato que tem. Elimine as suas frustrações. Que frustrações, cara. Só sei que hoje, viu? Dia 20 é um dia perigoso, viu? O que a gente paga de conta, cara? Nossa, nem me fala. Eu tô abrindo meu coração pra ti. Ninguém precisava lembrar. Razão, é verdade ou não é? Dia 20 é um problema mesmo. Nossa senhora. Dia 5 é uma alegria. O dia 21 veio aqui na costela. Cara, é brincadeira. Cara. Ai, cara. Bom, o Felipe Luiz já terminou a entrevista coletiva. Estamos aguardando. Bom, se tá demorando o Roger Machado, tem um indicativo aí, né? Eu acho que sim. Infelizmente, eu acho que sim. Infelizmente, você pediu a cabeça dele agora, cara, infelizmente? Não. Calma aí. Você falou que mandaria ele embora. Não, calma, é uma situação difícil e eu tô repetindo. Se tu manda, quem que tu vai trazer? Provavelmente sábado já perdeu o jogo. Sábado é o Cruzeiro e BH, cara. Né? Sábado, hein? E aí, você mandou o cara embora, quem que assume hoje? Pois é, tem o rapaz lá da comissão técnica, Pablo Fernandes. Com todo respeito, não dá, né? Então é o seguinte, ó, a preocupação é essa, só que o time hoje, o time nem competiu.
Uma coisa é tu ter uma capacidade de indignação, tu, sabe, tu dá uma chegada mais forte. Aquela brincadeira que eu fiz contigo no intervalo. Claro. O centroavante vai dar uma cotovela, sabe? Vai dar um encontrão. Nem achou os caras. Nem achou os caras. Esse é um problema sério. O time do Inter hoje, ele jogou uma partida de segunda rodada do Brasileiro, certo? E o Flamengo treinou. Essa que foi a realidade. Então me preocupa muito o fato de demitir mais uma vez. Tu vai ficar demitindo. Sendo que tu tem que fazer... Tá com 24 pontos, tu tem que fazer 21 pontos. Pra escapar. Certo? 21 em 57 tu tem que fazer. Uma competição só agora? Não, mas tá difícil. 21 em 57 tem que fazer. Certo? Me preocupa. O nível de hoje me deixou preocupado. O nível de hoje. Por falar em nível, Leandro Quesada, você com toda a sua experiência, coberturas históricas de Libertadores, de Copa do Mundo, de Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, de tudo que você já fez na vida, 200 estaduais... De tudo que você viu nessa edição de Libertadores, o Flamengo de fato é o bicho papão? É assim, é uma zebra se não conquistar a Liberta ou não é tanto assim? Não, eu acrescento o Palmeiras aí, né? A campanha do Palmeiras é magnífica na Libertadores. O time fez 7 jogos e... Aí você vai dizer, não pegou ninguém, né? Mas o Flamengo também não pegou um ninguém aí, que é o Central Córdoba. E do Inter não é ninguém? Não. Ah. Você está se referindo ao Palmeiras, Universitário, Bolívar, não é esses times que o Sporting Cristal? Sim. Não são esses times que você está se referindo? O Inter é gigantesco, só que tem um time ruim, tá? Agora, o Flamengo enfrentou o Central Córdoba. Vocês lembram o que aconteceu? Ele perdeu no Maracanã, do Central Córdoba. E o técnico era esse aí, ó. Que a gente tá aplaudindo agora, que os caras falaram, ó, não tá preparado também, hein? Ô, Flapré, vocês estão inventando muito, já estão querendo o cara na seleção também. O Felipe né? Luiz, ele não mexe, viu, nenhum fio de cabelo na área técnica, porque ele não precisa. Nada. Tá, o teu time é muito bem treinado. Fazendo um bom trabalho, claro. Mas assim, contra o Central Córdoba, perde no Maracanã, empata na Argentina contra o Central Córdoba. Então a campanha do Flamengo assim também não é maravilhosa. O momento do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras? Onde? Me fala aí. Os dois estão eliminados na Copa do Brasil. Os dois estão no topo do Campeonato Brasileiro. E os dois estão classificados para a próxima fase. Então eu vejo muita igualdade em tudo aí. E eu entendo que o único time que briga com o Flamengo é o Palmeiras. Pode ser. Podem falar o que quiser do Abel. O único time que briga com o Flamengo é o Palmeiras. E por causa do Abel. Botafogo não? Não. Botafogo não? Não. Bom, vai começar já a entrevista coletiva do Roger Machado. Deixa eu só trazer uma informação bem rápida aqui. Concordo. Acho que o Botafogo pode jogar de igual para igual também. Por que não? Só quero trazer uma informação. É que a versão do Botafogo, Arthur Jorge, é melhor do que essa do Ancelotti. Sim. Né? Sim. Começou agora o trabalho também, né? Igor Jesus, Luiz Henrique, era outra Almada, assim vai. Né? Era outra pegada. Só trazer uma informação, eu estou acompanhando alguns amigos jornalistas chilenos e argentinos. Tá? Roger fica essa informação, Perfeito. Isso, porque ele está dando entrevista normal, então, certo? Daqui a pouco a gente traz um trecho. Boa, daqui a pouco começa ao vivo a entrevista coletiva do Roger Machado. Só trazer uma informação, estou conversando com alguns repórteres chilenos e argentinos. Que me foi passado aqui, a gente tem que ter muita tranquilidade, porque a gente ficar passando informação de gente morta, hospitalizada, é assustador. Mas o jornalista chileno acaba de me passar que são 3 torcedores mortos, incluindo uma criança. É o que acaba de me passar. Sim. Isso. É exatamente o que ele acaba de me passar aqui. Eles estão apurando, a gente está entrando em contato. Para quem está chegando agora, Pedro Coin vai atualizar pra gente a informação. Tivemos cenas, assim, criminosas, absurdas, bárbaras, envolvendo torcedores. E, infelizmente, a torcida, pelo que parece, viu, Pedro Coin? Não quero nem tirar sua informação. Tô conversando com algumas pessoas aqui, mas fique à vontade para poder fazer um resumo aí. Quem tá chegando agora na Rádio Bandeirantes, cenas calamitosas no futebol internacional envolvendo Sul-Americana e Libertadores. Infelizmente não é a primeira vez que isso acontece também, né? No início do ano a gente teve também cenas lamentáveis numa partida entre Fortaleza e Colo-Colo do Chile.
E as cenas de hoje, elas são assustadoras, a palavra é essa, né? Elas são tristes, assustadoras. Imagens que circulam nas redes sociais mostram torcedores da Universidade de Chile sendo espancados, sendo despidos por torcedores do Independiente. Imagens muito chocantes de torcedores caindo para fora do estádio, Libertadores da América na Argentina, em Avejaneda. Imagens de torcedores da Laú, né, da Universidade de Chile, saindo ensanguentados, completamente ensanguentados do estádio, e a Conmebol até agora não se manifestou, além de dizer que a partida foi suspensa e não vai ser retomada hoje, né? Até porque não tinha clima. Imagens muito tristes, imagens muito chocantes e muito fortes de bombas sendo arremessadas de uma torcida para outra antes dessa confusão toda, né, de invasão começar. Invasão da torcida do Independiente no lugar da torcida da Universidade de Chile. E, Capelanes, o que me chamou muito a atenção, e eu acredito que tenha chamada de vocês também, é a falta de policiamento no estádio Libertadores da América. As imagens que a gente vê, a polícia da Argentina, o policiamento argentino não tenta acudir, né, a torcida chilena. Até esse momento, a Conmebol Sudamericana, a Conmebol ainda não se manifestou de forma oficial sobre punição, né? Mas o que nós temos até agora, Capelanes, é que a partida está realmente suspensa até agora e vamos esperar os próximos capítulos. Pedro Coin, vamos Roger lá. Machado. Everton Ramos. Roger Machado não demitido, portanto. Vamos lá, Everton. Alcançar uma normalidade de atuações, uma regularidade de atuações que nos permita voltar a finalizar mais, como o colega frisou, nos permita voltar a criar mais para os nossos atacantes, os nossos atacantes individualmente possam voltar a ter uma boa fase, né, e coletivamente todo mundo possa se apoiar na estrutura coletiva e possa render mais, né? Infelizmente, nós deixamos as Copas, né, a classificação das Copas escorrer pelas nossas mãos, né, muitos deles por erros coletivos, outros por erros individuais, né, que fazem parte do contexto, porém nós perdemos para adversários que foram melhor do que nós nas decisões. Não somente são melhores, né, foram melhores nas decisões e infelizmente nós estamos fora das Copas. Roger Jairo Vink do canal do Baldaço. Tu falaste que os adversários foram melhores, mas o Inter, o coletivo do Inter não existiu. Em nenhum momento das 4 partidas o Inter sequer ameaçou qualquer um dos dois times. Hoje no Beira-Rio o Inter deu um chute a gol, Roger. E o Flamengo parece que fez um treino hoje no Beira-Rio, não. Mas o Flamengo jogou, teve todas as ações do jogo, né? Verdade, e na resposta do Sonda, para complementar, tu disseste a minha possível permanência. Pode ter alguma coisa aí? Não, porque se aventa a minha saída faz 2 meses, pelo menos umas 4 vezes você perguntou da minha permanência, né? Então a todo momento é uma possível permanência, né, do ponto de vista do ambiente externo. Né? O que eu estou respondendo é o ambiente externo, porque a cada insucesso de pelo menos desses últimos 5 jogos que a gente não vence em casa, né, se pauta a permanência do treinador ou não. Né? Então, por isso a possível permanência. Eu não sou treinador do Internacional, eu estou treinador do Internacional há 1 ano. Né? Esse cargo não pertence a mim, esse cargo pertence à direção do clube. Né? E aqui estarei enquanto a direção entender, né, que o meu trabalho possa surtir fruto e reverter a situação que foi criada, né, como eu disse no ano anterior, de boas atuações e classificação em 3 competições difíceis, e elas mesmo simultaneamente disputadas não nos deu capacidade de superá-las. Né? É isso. Roger, boa noite. Nani Kemel, da Rádio Inferno. Você citou várias vezes a instabilidade de 2 meses e meio. Sim. Eu gostaria de entender em que momento, para ti, o Inter foi estável após o Campeonato Gaúcho, ou se foram alguns lampejos no jogo contra o Nacional, o jogo contra o Bahia, em que momento o Inter teve essa estabilidade? A estabilidade dentro da instabilidade, digamos assim, né? Nós tivemos bons momentos intercalados de momentos instáveis, né, que para mim naturalmente fazem parte do processo, né, de disputa quando você disputa competições simultâneas. Né? Para mim não há muito segredo nisso.
Né? Pouco tempo para se treinar, pouco tempo para recuperar jogadores, né? Jogadores que se lesionam mais, né? Escalações distintas nos campeonatos, né? Tendo que proporcionar escalações diferentes, né? Para você se manter vivo em competições eliminatórias. Né? Para mim, instabilidade de 1 mês e meio dentro de bons momentos. Né? Que faz com que a gente se apegue e pense nesses bons momentos como a recuperação para o restante do ano. Roger, Taigor Genk, canal A Dupla e Debate Raiz. Você falou em vários momentos, acredito que em tom também de diagnóstico pelas eliminações, que o Inter não teve perna para suportar as 3 competições em determinado momento e acabou, através disso, baixando seu rendimento. No início da temporada, com as contratações que a direção fez, houve o discurso de que as contratações eram contratações para dar oportunidades, dar opções para você ter condições de disputar as 3 competições. E a partir disso foi criado o discurso de que o Inter tinha um grupo capaz de disputar as 3 competições. Aquele discurso estava errado, vocês erraram na análise de achar que podiam disputar as 3 competições no início do ano? Não, a avaliação e o planejamento do clube foi de acordo e conveniente, né, com o planejamento que foi feito ano passado ao final dele. E eu me recordo muito bem que o clube sempre frisou, né, que a maior contratação seria manter a base titular do time e não perder jogadores. E as contratações, sobretudo de início de ano, seriam para aquele primeiro momento para cumprir aquela demanda até o momento da abertura da janela. E assim foi feito. Né? O momento financeiro do clube não se permite fazer grandes contratações. O clube esteve dentro do modelo de negócio possível para a situação, para o momento do clube. Né, e que se acreditou que a qualidade do trabalho pudesse evoluir coletivamente os atletas e a gente pudesse, sim, né, no limite das capacidades, cumprir essa demanda. Né, infelizmente não foi possível. Obrigado, Roger. Representação amanhã às 4 horas. Tá aí, então, a palavrinha do Roger Machado, que cai com o Inter da Libertadores da América. Inter que volta a campo no próximo sábado diante do Cruzeiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro lá em Minas Gerais. Capela. Um abraço pra você, Everton Ramos, destaque final da reportagem Bandeirantes. Vamos lá, Everton! É isso aí, obrigado pra você e pra todo mundo que tá acompanhando aqui a nossa transmissão. Flamengo classificado, vai em busca então agora das semifinais diante do Estudiantes de La Plata. Maravilha, daqui a pouquinho mais a nossa sequência de programação esportiva por aqui, o apito final, que por sinal daqui a pouquinho faz um convite especial para você. Falaremos muito sobre a Copa do Mundo da seleção de 1970. Você nasceu em 70, né, Xandão? Nasci. Quesadinha nasceu em 71, praticamente a mesma idade. Vocês literalmente viveram quando vocês tinham acabado de chegar nesse plano. Não, eu não vi, né? Eu fui ver depois. Viveram, claro, né? Vocês já estavam no mundo. Simplesmente o único cara que nasceu vendo e interpretando as coisas foi tu, né? É isso. Pô, mas eu tô valorizando, tá vendo? Até quando eu te valorizo, eu te elogio, você quer me bater. Por que isso, cara? Dá um abraço aqui, vai. Não dá. Não dá. Sai fora, tu não. Por que você abraçou o Quesada no meu abraço? Porque o Quesada é um abraço sincero entre mim e ele. Certo? Será que é recíproco? Contigo jamais seria. Mas será cara. que é recíproco? Contigo jamais seria. Você quer perguntar pra ele? A imagem é nós nos abraçamos. Exatamente. Na verdade, você abraçou o Pretzel, né? Ele, no máximo, te deu um toque. Impressionante, a ciumeira que ele tem, né? Não, agora o cara é sommelier de abraço. Ele é um cara carente, cara. Quem é que canta? É Bruno e Marrone, né? Guarda eu, não sou vagabundo. Eu sou não, vagabundo tu é, velho. Carente é que tu não é. Bota essa música. Pensando nela. Meu Deus. Xandão. O que te pareceu? Se eu sou o Roger, eu peço a demissão. O apito final tá se tornando um bom programa. Tá gostando? Eu tô. Não sei se a gente volta, mas a gente volta amanhã. Esqueci, né? Amanhã vai ser uma longa jornada, Palmeiras Universitário, hein? Estaremos juntos, hein? Amanhã nós vamos 5 horas pro estádio e voltamos às 3. Não era o Ulisses que narrava? Mudança? Deu aí uma carteirada, né? O Ulisses ia narrar o Santos no fim de semana, mas o Neymar tá suspenso. Não joga, não trabalha. Essa maldade. Ai. Sacanagem tem prioridade, né?
Quesada, Pretzel, o que pareceu pra vocês a entrevista coletiva de Roger Machado segue no cargo? Permanece, pelo menos. Vai dormir técnico do Inter, mas eu acho assim, essa diretoria ela não vai dispensá-lo depois de ter renovado o contrato dele. Agora, o time do Inter não tem nada, né, cara? É uma pena. O Inter tá perdido. Sabe o que aconteceu? O Inter jogou bem contra o Bragantino, lembra? Nos 3-1, jogou bem. Aí teve os 3 jogos com o Flamengo. Os 3 jogos com o Flamengo, eles escancararam o quê? Eles escancararam um trabalho ruim, né? Escancararam uma falta de qualidade ou apenas mostraram que a diferença é muito grande? Acho que é um debate, né? Muito e aí, bom debate. E é um debate que a gente tem que fazer, né? O trabalho do Inter é que é tão ruim assim, é péssimo, ou do Flamengo hoje que é difícil dar jogo? Pois é, mas e aí? Compete ou não compete? O Atlético Mineiro conseguiu competir, pelo menos, né? Por isso que eu disse que qualquer time contra o Internacional hoje, menos o Palmeiras, teria sido derrotado pelo Flamengo. Vamos lá. Corinthians e Flamengo, 3 jogos. Corinthians ia perder os 3 jogos. É difícil. O Santos com o Flamengo. O Santos ganhou do Flamengo. Ganhou, mas é é um jogo aleatório, a volta do Mundial. Exato. Também perderia. O Grêmio perderia. Já perdeu. O Vasco perderia. Eu acho que o Flamengo foi 0-0, eu achei. Perderia. Nessa situação de Libertadores... Atualmente, com o Fernando Diniz, eu acho perderia. Que sim. Acho que sim. Atlético Mineiro. Bom, o Atlético Mineiro conseguiu eliminar o Flamengo. Né? São Paulo, talvez. São Paulo encaixa com o Flamengo. São Paulo foi amassado no primeiro jogo do Crespo. Mas foi amassado no primeiro jogo do Crespo. Eu acho que essa é uma questão interessante, porque assim... não é fácil, né, você enfrentar o Flamengo, cara. Não. Deu azar o Internacional. E esses caras que chegaram agora estão ganhando entrosamento. E eles jogam fácil. Pra te ver a diferença que é jogar na Europa pra jogar aqui. Gigantesco. Porque o Saúl tava parado. O Saúl tava parado há 4 meses. O Jorginho já não era o mesmo lá. Exatamente. Olha a diferença do Saúl pela inteligência. É um cara de Champions League, seleção espanhola. Não tá mais sendo chamado na seleção, mas olha a diferença que é um jogador que hoje na Europa é de segundo escalão, e aqui ele chega e manda. O segundo escalão vira rei. Exatamente. Aqui. Esse meio campo hoje do Flamengo com o Saúl espanhol. Isso. O Plata se adaptou definitivamente. Né? Arrascaeta, o Plata jogando uma partidaça. Samuel Lino do outro lado, um cara chato. E o Bruno Henrique sempre uma referência. Bem difícil. É difícil segurar esse time. Mas teve uma pergunta interessante, eu não sei o repórter, você conhece melhor o pessoal lá do Sul, o Pretzel? Foi o Jairo Vink. O Jairo Vink? Que é um cara que pergunta. Eu acho Vink é alguma referência ao Luiz Carlos Vink? Não existe relação. E ele fez uma pergunta que praticamente foi uma base em cima do seu comentário, que o Inter... Ele passou por um jogo que não tinha entendido a magnitude do tamanho e o Flamengo treinou. E o Roger não concordou com ele. Não concordou, achou que foi uma indelicadeza e uma inverdade, mas não foi, né? Porque a justificativa dele até saiu o primeiro gol, o jogo estava igual. Realmente estava, ninguém tinha chutado a gol, é verdade, né? Mas quando saiu o primeiro gol, acabou o jogo, porque aí não teve mais reação nenhuma. Então assim, o primeiro gol foi aos 27. Acabou o jogo aqui. Infelizmente acabou o jogo. Acabado o jogo. Até porque o Inter não teve uma força ofensiva em nenhum momento. Não teve nada. Né? Ele segurou o Flamengo. Ele fez uma partidaça nesse sentido até tomar o gol. Só. Defensivamente ele foi bem até aí. Depois disso... Agora, eu acho que o Inter jogou. O Flamengo treinou. Ou seja, o Flamengo treinando, ele é melhor do que um time que... Exatamente. É isso aí. O Inter jogou do jeito que ele podia jogar, não tinha mais o que fazer, entendeu? O papel picado atrapalhou o Inter em algum momento para dar uma esfriada? O papel picado atrapalhou. Eu tô vendo algumas falácias tu tem a final da Copa da Libertadores de 96? Eu tô vendo aqui algumas falácias. Só tem papel picado no campo e o Crespo decide o jogo, certo? Tá aqui, ó, olha lá, ó. Final da Libertadores de 96. Olha o Crespo. Olha o Crespo decidindo o jogo a favor do River contra o América de Cali. Olha como é que era o futebol. Isso aqui podia, agora não pode. Era raiz, né? Aí, olha lá. Não, aí tava impraticável. Mas tá aí, cara. Tudo bem, teve tá jogo, era uma piscina de papel teve picado. jogo e tudo. Pois eu citei a final de 78, que eu vi com 8 anos. Tinha papel de tudo quanto é canto na final da Copa do Mundo. Tudo, porque era uma festa, era considerado uma festa. Olha lá, ó. E aí? Ninguém reclamou, cara. Pois é. Ninguém reclamou. Mas o Canhão até eu acho que queria o cancelamento do jogo por causa do papel picado, né? Então. Certo? E uma menção rápida ao técnico do Flamengo, a humildade do Felipe Luiz de dizer: não me comparem com quem está mais tempo na estrada. Não, mas é legal isso, porque ele é muito inteligente para saber que ele está iniciando uma carreira
num clube que tá oferecendo pra ele tudo. Então, calma. É igual o Abel no Palmeiras. O Abel é um grande treinador, mas ele é um grande treinador de um projeto só, o meu querido. Porque no Braga e no PAOK, ele não tinha o que ele tem no que é a Palmeiras. demissão do Felipe Luiz. O trabalho não tá bom. Mas, meu Deus do céu, não critiquei o Felipe Luiz. Onde vocês estão colocando palavras na minha boca? Não, Pelo amor de Deus. O Odair Helman no Internacional? Não. Já passou por lá. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo pra quem na final? Dá uma segurada que essa daí também. Eu quero também, pô. Não, eu quero que você fale, porque é o técnico do time dele, né? Tá mal, viu? Tá mal, tá feia a coisa por lá. Sabe o treinador que eu gostaria de ver no Inter? O Alex. Que tá no Operário de... Calma, irmão. Não é um momento. Carreira, né? Não é um momento. Mas acho que mais o Alex pra frente... Cabeção, ex-Palmeiras. Sim. Tem boas ideias. Rogério Ceni e Alex, eu gostaria de ver no Inter. O Rogério, a gente tá também projetando a carreira dele pra Europa também faz uns 200 anos, né? E parece que não engrena. Mas tá bem no Bahia, que por sinal, o gol do Thiago no último lance do jogo classifica o Bahia pra final da Copa do Nordeste. Bahia e confiança, hein? Em cima do Que Ceará. espetáculo. É isso aí. Bahia e Confiança de Sergipe. Contra a equipe do Bahia. Bahia favoritaço. Só pra fechar. 3 nomes. Léo Condé, Eduardo Batista. Bons nomes, sério. Mais um aí, vem. Mas viu, o Quesada, acho que não são momentos pra eles agora. Eu gostaria de ver o Léo Condé em janeiro. Eu também. O Eduardo Batista também. O Léo Condé é bom, velho. Tu colocar o Condé ou o Batista hoje no Beira-Rio, eles vão ser engolidos pelo vestiário. Pelo momento também é complicado, Por isso né? que se mantém o Roger, porque É apesar isso. de tudo, ele controla ali Até tomar a primeira, segunda pancada seguida aí no Brasileiro, Não, aí o que sábado vai a fazer? tendência, Pois é, vamos viu? lá. Sábado, alô Cruzeiro, não dá pra fechar agora um 0x0? Agora! Um ponto pra cada um, Mineirão lotado, certo? Agora pra sábado, 0x0. Mas é derrota Tá pro fechado, Cruzeiro, irmão. Fechado. Vamos lá, de cabeça, os próximos 3 jogos do Inter, você lembra? Lembro. Cruzeiro fora, Fortaleza em casa e o Palmeiras fora. Bom, ganhável contra o Fortaleza pelo momento. Se não ganhar do Fortaleza, aí Roger pede o boné e vai embora. Sim. Concorda comigo ou não? Eu acho... Perde do Cruzeiro, empata com o Fortaleza, tchau. Mas agora lembra, semana livre, sabe? Aí tu tem que arrumar a casa, né? Se não a esperança é essa, tem que arrumar a casa. Leandro Quesada, um abraço pra você, Quesadinha. Parabéns pelo trabalho. Nesta quinta-feira estaremos juntos com muita alegria lá do Allianz Parque. Você vai pro Allianz também, Xandão? Não, porque nós temos uma questão de credenciamento da Comebol. Você sabe que é a prioridade pro comentarista que tá no estádio. Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas não tem problema. Eu acho assim, ó, quando tu faz 3x1, do meu lado vira 1x3. Essa que é a realidade. E aí, Quesada? 5 da tarde a gente vai pra lá pra chegar... 5 horas? Peraí, 5 horas. Tu vai dar uma canhãozada aí. Não, né? é 5 Calma aí, porque pô. você sempre mete uma meia hora na frente, né? Ei, 5 da tarde, a jornada abre às 6h30. Amanhã? A jornada Pera aí, abre... pô. Ah, não, amanhã é 9h30. Calma aí, bom dia, Xandão. Ô, Xandão, bom dia. Bom dia, Xandão. Tchau, Eu me Quesadinha. assusta, falei, mudou Não, o horário. segunda é que é às 7, né? Segunda é às 7. Tu vais? Tu vais? Segunda é às 7. Tu vais? Aonde? Na Segunda? segunda lá? O que tu acha? Sai às 5 do Itaim ali. Chego? Chego às 6? Acho que dá, né? 1 hora, de repente. Tem que ver o trânsito, né? Não, se não der, eu venho pra cá e tu vai, né? Tá fechado. Aliás, Vocês querem que eu saia pra vocês sim, conversarem? pode sair. Um abraço pra ti. Peraí, estamos combinando a Viu, escala. viu, Fica viu, na tu frente. perdeu o conteúdo. Ô, segura aí, grandão. Vocês estão definindo a Segura aí, escala grandão. no Peraí. ar. Não, tá vendo se a É gente vai ou isso? não vai? É. Entendi. Logística, logística. Amanhã 5h30, tá? Entendi. Não, vocês podem conversar por WhatsApp. Tamo morto. Ele vai querer sair de pra Arena Barueri. A segunda eu vou pra Barueri, certo? Segunda? Pra USP. Segunda eu vou pra Deixa eu USP. falar pra você uma Dá coisa. Vou fazer o Humilhoso. jogo do... Como é que é? Do Centro Universitário da USP. Tchau, Quesadinha. Bom descanso. Não, tchau, nós vamos me dar carona. Vambora. Eu quero encerrar a participação de Alexandre Pretz com uma trilha emotiva. Para que a gente possa encerrar a participação, um comentário contundente. Quem é esse aí, Michel? Quem é o compositor? Num momento delicado da temporada do Internacional. E eu queria que você, Xandão, que é Quem um Ludovico é o sujeito professor de... Ludovico. É. É um personagem do Walt Disney. Você é um cara de quase 2 metros de altura. Não. Que muita gente acha que é um gaúcho duro, rígido. Mas pelo contrário, para quem o conhece, que tem o prazer e o privilégio de conviver com a sua pessoa dentro e fora da comunicação esportiva, a gente pode afirmar com toda a certeza que você tem um bom coração, é um cidadão de bem, é um grande pai de família, um grande homem, um grande caráter. Mas esse momento delicado, eu gostaria que você
colocasse pra fora aquilo que te aperta Eu ia com a eliminação eu tava pensando o que botar pra fora, mas deixa assim. Eu acho assim. Não, nada. Tô botando meu coração pra fora, né? Eu quero dizer que lamento o final do Internacional. Lamento, porque é uma eliminação, mas eu quero deixar bem claro, Michel e companhia, a nossa equipe já saindo daqui, ó. A diferença do Flamengo hoje pro resto do país, ela tá só aumentando, e isso preocupa. E o presidente BAP disse, nós queremos ser o Real Madrid das Américas. E tá caminhando para isso. É verdade, tem toda a razão. Está caminhando para isso. E essa questão agora, nós estamos vendo na TV do papel picado, Sim. a própria ESPN divulgou que seria só se o Inter se classificasse. Olha aí. Seria uma festa para depois do jogo. Então o que fiz? Apertaram o botão errado. O Inter tem que se manifestar sobre isso. Vergonha. Quem foi o responsável, então, amigo. por apertar o botão? Papel né? amigo. Papel Exatamente. amigo. Xandão. Sempre um prazer. Minha solidariedade. Eu chamava de solidariedade da desgraça quando tu vai pra Série B. Porque essa é a solidariedade, né? Essa é verdade. Então, cara, se continuar assim, pode ter um Atlético e Inter no ano que vem. A gente Nossa morre. Senhora. E se o Corinthians também não for, aí os três juntos se abraçam aqui. Não, cara, o Corinthians tá com 22 pontos, hein? E Então, 20 jogos, né? É isso aí. Olha, acho que é bom. O Juventude hoje foi a 18, Pois hein? é. E tem um jogo a menos. E o Vasco daqui a pouco pega em São Januário o próprio Corinthians, hein? Cara, e o Vasco tem 19. É isso aí. Domingo tem Vasco e Corinthians e o Vasco tem um jogo a menos. É isso. Que jogo esse domingo? Que jogo. Pintou um jogaço na Pintou um rodada. jogaço domingo. Hein? Tchau, Xandão. Um abraço. Sempre uma honra. Prazer a todo mundo. Michel. Abraço. Ídolo. Tchau. Valeu. Mais alguma coisa que você queira colocar pra fora antes de ir embora? Não? Tranquilo, né? Mas tranquilo. Olha os caras aqui, ó. Coloca aí pra fora, Pretz, pro Capelão eles dão uma checada aqui nas palavras. Pois é, faz parte aqui, ó. Celso Luiz Galo, Renatinho Marcília, Canal Gustavo, Bruno Melo, um abraço pro Itamar Lima. Pra toda a galera que participa conosco no WhatsApp e no YouTube também, Renan Silva. Direto de Santos, Renanzinho, um abraço pra você. 00:52, vamos fazer o seguinte, colocar uma pausa no nosso primeiro comercial aqui no apito final da Rádio Bandeirantes e na volta falaremos mais do seu clube de coração e também uma matéria especial sobre a Copa do Mundo de 1970. Quem viveu, viveu. E quem não viveu, vai viver na madrugada esportiva do microfone da Bandeirantes. Até já, Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Euro 17.
Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Rede Bandeirantes de Rádio. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. É ele que tá em todo lugar. Com HG na carta você pode contar. Tá na sua rua, na estrada é segurança. No asfalto, na lembrança é de confiança. Tá na sua história, no peito, no seu jeito. Chega mais com ele, tudo azul fica perfeito. É ele que tá em todo lugar. Pode contar, amortecedor é HG Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com o seu mecânico de confiança e conte com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Lá vem a nuvem na direção da sua casa. Manda raio, manda trovão. Ela tá carregada de chuva e não tá pra brincadeira. Chuva desce. É água que passa por um, passa por dois, passa por todo mundo. Mas não passa pelo telhado da sua casa. Aqui não mesmo. Porque em casa com telha Eternit Impermais, a chuva não entra jamais. Proteja sua família, sua casa e exija a tecnologia exclusiva Impermais que repele a água. Eternit, a cobertura do brasileiro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Rádio Bandeirantes, apito final. Maravilha, estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes. Ei, Colorado, não tem jeito, deu Flamengo. O Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores América. O Inter fica pelo caminho, claro, o foco agora é a disputa do Campeonato Brasileiro. Já ouvimos muito aqui Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, todo o nosso timaço técnico interno e externo. E agora na reta final do apito final, gente. Tradicionalmente, aos domingos, nós temos aí o Fôlego com o Capriotti, depois o Vivo Litoral com o Felipe Garrafa, que tá voltando das férias, intermináveis férias do Garrafinha. O Domingo Esportivo Bandeirantes, das 10 à 1 da tarde, e depois o Concentração. Sempre no Concentração, eu e o Pretzel, a gente faz um aquecimento aqui para a jornada esportiva que vem na sequência. E a gente tem um quadro maravilhoso que resgata a raiz, a essência,
a história do esporte brasileiro. E você que tá na madrugada aí, indo trabalhar, voltando do trampo, indo pra festa, voltando pra festa, dando aquele perdido na madrugada, faz o seguinte, eu faço um convite pra você. Aumente o volume do seu aplicativo, do seu rádio, do seu smartphone, não importa. E preste atenção nessa matéria especial espetacular by Guilherme Agrella, que simplesmente retrata a história passando pelos nossos olhos, no caso pelos nossos ouvidos. Simplesmente a maior seleção da história do futebol do mundo. Para você que tem curiosidade e interesse em saber um pouquinho mais, bastidores daquela seleção de 1970 que encantou o planeta, com vocês, Guilherme Agrella, no apito final. É hora de homenagem, torcedor. Bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livre, olha a bomba para o goleiro! Golaço! Carlos Alberto, Rivelino, Jair, Pelé, Carlos Alberto, aumenta o placar. O que é a perfeição? Será que algo na vida real consegue atingir tal nível? Tal estado de glória insuperável? Ainda mais se tratando de seres humanos, o significado de perfeito é quase que oposto à espécie. Mas um determinado grupo de 22 jogadores de futebol ultrapassou os limites mundanos. Com união singular, harmonia delirante e combinação mútua, a seleção brasileira tricampeã do mundo respondeu ao questionamento: o que é a perfeição? O Brasil da Copa do Mundo de 1970. Nas eliminatórias para aquela Copa, campanha irretocável. 12 pontos em 6 jogos disputados sob o comando do técnico e jornalista João Saldanha. Um gênio, mas que perdeu seu cargo à frente da seleção nacional após a classificação para o maior campeonato do mundo já à época. Entre os motivos, uma divergência com o então presidente de um Brasil regido pela ditadura militar, Emílio Médici. O mandatário do governo queria Dadá Maravilha na Copa e Saldanha bateu o pé em 1970. O Brasil tem 80 ou 90 milhões de torcedores e gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. Aliás, eu e o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. 2 semanas depois, chega ao comando da seleção Mário Jorge Lobo Zagallo. Campeão do mundo como jogador em 58 e 62 e destinado ao tri, estando à beira do gramado. Um dos principais nomes daquela seleção brasileira, Tostão, relembra a passagem de bastão de Saldanha para Zagallo em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. A seleção fez uma eliminatória espetacular com o João Saldanha. Né? Depois, mais próximo da Copa, no ano da Copa, começaram a haver alguns problemas, a seleção teve alguns treinos, jogos ruins. O Saldanha vivia um problema também com a ditadura, por causa das suas posições políticas, e os ditadores não queriam a presença dele. Então, uma série de motivos, ele acabou saindo, entrou o Zagallo. O Saldanha era um jornalista, né, que todo mundo sabe, humanista, uma pessoa espetacular e tudo, mas não era um técnico estrategista, como era o Zagallo. Naquele elenco que viveu essa transição também estava o lateral direito Zé Maria, ídolo de Corinthians e Portuguesa. Nós tivemos momentos difíceis, que foi a transição do Saldanha, né, para o Zagallo, mas foi uma experiência muito boa, porque o Saldanha trouxe assim
uma sensação de disposição dos jogadores, né? Quando ele escala a seleção e fala, meu time é esse. Né? E nós temos os reservas que vão ter que batalhar para conseguir a sua posição. Isso daí motivou muito o grupo, sabe? Aqueles que tinham oportunidade, queriam oportunidade, que buscavam oportunidade. Em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Há 3 meses da Copa, iniciava-se a trajetória de um dos maiores times de futebol de todos os tempos. De repente, aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil pela mão. Com visita de João Saldanha e sequência de trabalho de Zagallo, os jogadores da seleção brasileira se apresentaram 4 meses antes do início da competição na cidade de Guanajuato, no México. A ideia foi do oficial da Marinha Brasileira, Lamartine da Costa, que previa a preparação especial, com foco na parte física. Até a altitude da cidade, de mais de 2.000 metros, foi um fator determinante para a escolha do local. Zagallo teve tempo para colocar as suas ideias em prática, para treinar e mudar a equipe, alterando jogadores e posições, como conta Zé Maria. Quando o Zagallo assumiu, ele fez algumas modificações, né? Modificações que de uma certa forma não foram assim satisfatórias para os jogadores, né? Mas ele acabou acertando o time. Veio com aquela suposição de esquema dele, não do ponta fixo, tirou o Edu, pôs o Rivelino. Fez aquela modificação com o Clodoaldo, né, que mudou a história do meio de campo, que deu mais liberdade para o Gerson ficou flutuando. E o Joel Camargo, né, aquela substituição do Clodoaldo no meio de campo e o retorno do Piazza como zagueiro. Né, foi uma experiência nova que deu certo. No final das contas, a equipe se uniu em uma competição sadia e em prol de um único objetivo. O grupo era muito unido, a gente discutia bastante, a gente falava muito. Gerson, Carlos Alberto, o pessoal que tinha o Félix, o saudoso Félix, e isso daí fez com que o grupo se agrupasse de fato, né? E a busca, né? O objetivo era conquistar o campeonato. E graças a Deus a gente conseguiu manter essa serenidade, né, dentro do grupo, sem problemas, e chegamos como chegamos, né? Chegamos bem, com uma evolução muito boa dentro de campo. E aquele que estava batalhando para buscar uma posição tinha que trabalhar treinando. E o resultado final foi, como o Tostão faz questão de dizer, espetacular. E a seleção foi espetacular, né? Tanto do ponto de vista individual, coletivo, foi uma seleção, muitos apontam como a maior seleção de todos os tempos. Foi realmente um time que ganhou e encantou, né? Preparação feita pensando em vencer a Copa do Mundo, no México, a época disputada por 16 seleções. E no grupo C da competição, o primeiro passo foi dado no dia 3 de junho, contra a Tchecoslováquia. Vitória por 4-1 de virada, e com o quase gol que o Pelé não fez, por parte do próprio. Assim começou a esperança brasileira. E homens do time da Tchecoslováquia, atenção, partiu o Rivelino, tirou, gol de Rivelino para o Brasil, cobrou uma falta, que beleza de gol, meu Deus, que maravilha, fez Jair com a bola. Passou por meio mundo, entrou na direita, chutou onde o goleiro não esperava. Na segunda partida, os guerreiros ingleses pela frente. Um jogo dificílimo, como recorda Tostão. A Inglaterra, para lembrar, era campeã de 66 e quando começou a Copa, a favorita para ganhar o Mundial era a Inglaterra. Era praticamente o mesmo time da Copa de 66. O Brasil foi muito bem marcado, o jogo estava 0-0, e aí teve aquele gol do Jairzinho, que a jogada começou comigo, eu fiz uma jogada individual, dei para o Pelé, que deu para o Jairzinho, fez o gol, o Brasil ganhou de 1-0, mas foi um jogo muito difícil, teve uma grande defesa do Félix, no finalzinho,
1-0 com gol do furacão Jairzinho. Defesa emblemática do goleiro inglês Gordon Banks, encabeçada de Pelé. Outra defesaça, agora do goleiro brasileiro Félix, em nova cabeçada. Desta vez do atacante inglês Francis Lee. No final, deu o Brasil. Ele vai cruzar na ponta do gol, cabeceou Pelé. Espetacular a defesa do Banks. Um cruzamento sensacional de Jair. Uma esplêndida cabeçada de Pelé. E Banks milagrosamente apareceu. Cruzou de primeiro com perigo, gol de cabeceira. Espetacular a defesa. E depois, quando sobrou o rebote, Félix foi para o balão. Bob Kizão, arrancaram o gol, bateu para Pelé, ajeitou, dominou, rolou para Jair, depois chutou. Suspendeu na esquerda para Cooper. O árbitro olha para o seu cronômetro, apita. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Vitória brasileira. Diante da Romênia, problemas à vista. Com vários desfalques, Zagallo teve que mudar o sistema tático da equipe. No final, 3-2 para o Brasil, para fazer a melhor campanha da fase de grupos da Copa. Cruzou para a boca do gol, entrou, Tostão, valeu, entrou. Gol! Esgota-se o tempo regulamentar. Termina a série de Guadalajara para o Brasil. Brasil classificado, independente do resultado de amanhã, como o primeiro do grupo de Guadalajara. Mata-mata. Jogo único. Pressão total. E o esquadrão do Brasil contava com muito apoio de brasileiros e mexicanos, como conta Zé Maria. Além dos brasileiros, os brasileiros conquistaram os mexicanos, né? E a gente sentia que se o México não chegasse, como não chegou, a torcida viraria e voltaria para o nosso lado. E foi exatamente o que aconteceu. Além dos brasileiros, um monte de brasileiros de praticamente de todo o país, né? Incentivando, apareciam na concentração diariamente, iam lá e cobrando e querendo ver um espetáculo, e foi o que aconteceu. Eu acho que o apoio externo também favoreceu muito o trabalho, né? O respeito que havia, porque quando a gente ia treinar não podia entrar, eles não entravam, quando podia eles entravam, então foi um negócio muito bem afinado, né? Quartas de final. Duelo de brasileiros contra um outro brasileiro. Didi era o técnico da seleção peruana. Fez história ao colocar o Peru em sua segunda Copa. Mas não foi páreo para o Brasil. 4-2, vaga na semi, e dava para sentir que o título estava se aproximando. Passou para Jair, o goleiro saiu, Jair passou pelo goleiro, vai sair outro gol, atacando aqui peruano, dominando Eládio Reis. O árbitro levanta o braço e apita. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo de Guadalajara. Brasil ganha outra vez, sorrindo a torcida brasileira. Estamos perto da Copa de 70. Estamos sentindo a sua beleza. Brasil e Uruguai. O jogo mais difícil da competição. Quem me surpreendeu foi o Uruguai. O jogo do Uruguai foi o jogo preponderante para que a gente pudesse chegar. A jogada, o trabalho feito pela direção, pelo departamento do Zagallo, né? Aquela mudança que ele fez impressionante, fazendo com que o Clodoaldo, que era o volante, fosse mais para frente e liberasse o Gerson para trás, aquilo ali fez uma revolução dentro do time, né? E o Clodoaldo acabou fazendo aquele gol no final do primeiro tempo, que foi praticamente o estupim. Ali a seleção sentiu, nós sentíamos que não tinha jeito. A seleção tinha se engrenado e dali para frente os outros adversários que tinham que temer a gente. Antes marcado para a Cidade do México, mas alterado para Guadalajara a pedido do Brasil. O primeiro encontro das seleções em Copas depois do Maracanazo, em 1950. Era um jogo que tinha aquela marca de 50. Isso daí foi colocado para que a gente entendesse, né? Mas já tinha passado, era um jogo passado. Pressão enorme, que não mudou em nada o favoritismo do time que jogava por música. De virada, 3-1 no estádio Jalisco. Últimos instantes de partida, Pelé domina, pode sair outro gol do Brasil, retardou para o Não é mais nada.
torcida brasileira. Garantida nossa vitória. Assim chegava o Brasil com a chance do tricampeonato mundial. Pela frente, os guerreiros da Azzurra. Dia 21 de junho de 1970. Estádio Azteca, o palco da história. 1-0 Brasil com Pelé. Boninsenha empata. Pelé marca, mas o árbitro alemão Rudi Glockner apitou o fim do primeiro tempo 3 segundos antes do previsto. Mas dali pra frente, o equilíbrio passou do jogo para a harmonia brasileira. Gerson e Jairzinho. Jair partiu pra cima de Paquete, ajeitou pra Gerson, pinta um, atirou para o goleiro! Bola pra Pelé, de cabeça pra Jair, atirou! Para finalizar, um dos gols mais clássicos da história do futebol. Com dribles em sequência de Clodoaldo, bola enfiada de Rivelino, corte para dentro de Jairzinho, visão de jogo de Pelé e bomba de Carlos Alberto Torres. Juntos, eles decretaram o tricampeonato do país do futebol. Finta primeiro o italiano, vai descendo, finta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo. Outra finta de Clodô. Entrega para Rivelino. Domina o astro do parque. Levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair. Bateu a Paquete. Rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto. Livre, olha a bomba para o goleiro. Falta pouco, Brasil. Atenção, levanta o braço, juiz. Final da peleja. Brasil, tricampeão do mundo. Geraldo Rota, um minutinho só, Pedro Luiz, por favor, para apontar a você. Gerson ajoelhado no terreno e rezando. Pedro, isso é um negócio que não se esquecerá jamais. Como artilheiro da equipe, Jairzinho, o Furacão, com 7 gols. Pelé marcou 4 vezes, uma conquista inigualável. Além disso, aquela Copa foi a última em que a taça Jules Rimet foi entregue à seleção campeã. O tricampeonato fez com que o Brasil tivesse a posse definitiva do troféu. O tri fez com que a FIFA tivesse que elaborar uma outra taça. O Brasil mudou a história da Copa do Mundo. Vai começar de novo. É novamente tempo de paixão. Prepare o coração, bate pé, é Brasil outra vez com a bola no pé. Na chegada ao Brasil, festa enorme depois da primeira Copa transmitida pela televisão. Foi uma grande festa, né? Nós fomos recebidos no Rio, em Brasília. Depois cada um no seu estado, eu vim para Brasil, Piazza, Fontana e Daria, que éramos daqui de Belo Horizonte, tivemos mais festa aqui em Belo Horizonte. O povo comemorou, foi a primeira vez que o jogo na Copa foi transmitido ao vivo, né? Isso teve um impacto muito grande, porque as pessoas conheciam o futebol da Copa do Mundo de rádio, né? Então, viram pela televisão, quer dizer, isso é um fato marcante, muito grande. Um título que veio da luta. A palavra seria a experiência e a disposição da equipe. Um time determinado e organizado em um coletivo imbatível. O talento individual indiscutível, né? Só de ter Pelé em grande forma. E também o talento coletivo, né? Então é um time muito bem organizado coletivamente. Ficou uma ideia que é transmitida pelas gerações até hoje, de que era uma seleção só de craques, que todo mundo fazia coisas maravilhosas e todos esquecem de valorizar o coletivo. Um time muito organizado praticamente em campo, muito disciplinado. Para consagrar o time perfeito, o elenco que redefiniu o conceito de perfeição, a seleção brasileira campeã do mundo de 1970. Um time inesquecível, eterno, né? Para ficar como exemplo de grande futebol, um futebol bem jogado. Brasileiros, este sim foi o maior espetáculo da Terra. Este foi o maior campeonato mundial de futebol.
A história do futebol daqui para frente não terá condição e oportunidade para repeti-lo. O Uruguai... Ei, matéria boa demais! 1970 ainda vive, ainda respira a história. E você, ouvinte da Bandeirantes, 9 décadas de existência praticamente, certamente foi um deleite nesta madrugada que a gente possa cada vez mais acompanhar a história sendo escrita e, consequentemente, o presente e o futuro aqui na Bandeirantes. Pessoal, eu quero agradecer do fundo do coração mais uma vez toda a participação dos ouvintes, dos internautas. Nós lemos muitas mensagens pra cá e reproduzimos vários áudios, inclusive. O ouvinte não é feito pra ouvir, o ouvinte é feito pra falar. E você cada vez mais interage, participa e tem literalmente voz no microfone da Bandeirantes. E atenção, nesta quinta-feira estaremos juntos, hein? Tem Palmeiras e Universitário. Verdão já tá na próxima fase da Libertadores, tem um jogo protocolar. Vou narrar esse jogo, hein? E conto com a sua participação. Ouvinte da Rádio Bandeirantes no Allianz Parque, 9h30 da noite, tem Palmeiras e Universitário do Peru. Jogo de ida, semana passada no Peru, simplesmente 4-0 pro Verdão. Será que o Palmeiras vai repetir outra goleada? Você vai acompanhar conosco aqui na Rádio Bandeirantes, tá certo? Com os trabalhos técnicos internos de Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes do CG, Caio Martins, na Central Técnica, todo o timaço com a operação do Switcher, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, e a produção do Pedro Coin. A gente vai, mas a gente volta ainda hoje, quinta-feira, de mais bola rolando na Copa Libertadores da América. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.